minus 2 minutes. Minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. Minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Microfone, Alexander, tá fechado teu microfone. Sejam bem-vindos, amigos da ufologia, mais uma vez trazendo aí uma grande live. E dessa vez aí, pessoal, vamos trazer aí os nossos amigos aqui do Brasil e também os companheiros de fora aí. Aí eu espero que vocês gostem aí das informações e também vocês acabam por conhecer aí o pessoal da ufologia, né? Então vamos trazer o pessoal aqui. Vou começar aqui de cima aqui, né? Do meu lado aqui, descendo. Fala aí, Adriano. O que você disse sobre essa noite? Boa noite a todos do canal, pessoal do chat, dê o joinha, compartilha a live aí do meu amigo Alexander. Estamos sempre aqui juntos, né? Divulgando a ufologia. E hoje é um momento especial, dia muito legal, dia de sábado, né? Essas reuniões, inclusive com ufólogos internacionais. E hoje nós temos aí o Esteban Coriel, da Argentina, aqui com a gente, para que a gente possa debater juntamente com ele. O Florian Antônio Tasca, né? O ufólogo muito conhecido do Brasil também, né? Aí da região sul, Curitiba. E o meu amigo aqui, o Jackson Camargo, né? Já fizemos várias lives juntos também, do portal aí, Fenômeno. Então vamos iniciar aqui a live, vários temas de casos ufológicos, temas abertos também. Iremos falar um pouquinho aí sobre esse objeto, a notícia dessa semana, um objeto que estaria vindo em direção ao planeta Terra, né? E mais assuntos variados da ufologia. Então, com vocês aí, passa a palavra aí ao próximo participante. Pega aí, Esteban. Está fechado. Buenas noches a todos. En primer lugar, es un placer y un honor compartir esta conversa con todos ustedes. Y para mí es una satisfacción poder conversar estos temas con colegas brasileños. El fenómeno está en un momento único, es un momento muy cautivante, muy de cambio de época, y me parece que cada vez más gente se está interesando. Así que creo que nos beneficia a todos los que venimos estudiando este fenómeno. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y es un placer. Jackson. Boa noite, Alec. Valeu pelo convite.
Boa noite, Adriano, Esteban, Flori. Muito legal estar aí com vocês essa noite. Boa noite a todo o pessoal do chat também. Flori? Boa noite, pessoal. Alexander, Adriano, Esteban, Jackson, pessoal que está acompanhando essa transmissão, e também uma saudação para aqueles que virão a tomar contato com esse material. Sempre, pessoal, sempre lembrando a clássica de Vulcano, vida longa e próspera. É uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês, para a gente contribuir um pouco mais, talvez, nesse processo de aclimatação, de educação, porque a humanidade, com certeza, fará esse contato público e ostensivo, de modo que toda a nossa base cultural, científica, irá se transformar quando isso acontecer. Então, eu considero que, além do aprendizado que cada um de nós terá, certamente, nesta noite, com a experiência dos colegas, né, os conhecimentos, aí, os estudos, a gente tem também a chance de ajudar as pessoas a compreender melhor esse fenômeno e, enfim, preparar as futuras gerações para essa nova realidade do planeta Terra. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Então, como vocês sabem, aqui essa live é basicamente assim para vocês conhecerem o pessoal aí, né? Porque tem gente que não conhece. E apesar do Jackson já ser famoso, eu acho que tem gente que não conhece ainda o Jackson. E daí é um bate-papo assim, tranquilo aqui, pessoal. Não tem nada de um tema assim específico que vamos ficar só falando disso. É conhecer o pessoal e cada um dá a sua opinião aí, conforme queira, né? Então, uma boa noite aí para os amigos que estão no chat aí. Já estou vendo ali a Narimã. Seja bem-vinda, Narimã. Everton Calisto. O Alexandre Personal. E tá chegando o pessoal aí. Boa noite para a Danusa Arias, que acabou de chegar. Então é isso, pessoal. O que você me diz aí, já que o Adriano ficou animado para falar sobre o objeto de 2027? E aí, ele vem aí ou não vem, Adriano? Qual que é as ideias? Com relação ao objeto, né, porque eu tenho muito enfoque relacionado à astronomia, né? Eu gosto muito também de astronomia, inclusive eu assino aqui em casa uma revista americana que é Astronomia, que teve alguns fascículos publicados no Brasil, acho que em torno de 8 fascículos da revista no Brasil, que é Astronomia, que chamava Astronomia Brasil. Depois eles deixaram de publicar. Então eu sou um estudioso aqui da astronomia, gosto muito da questão das naves, das missões espaciais. É tanto que aqui atrás a gente vê ali, ó, temos ali o Saturno V, ali onde os Atlantes. Então eu gosto muito dessa questão também das missões, né? Missões da NASA, da SpaceX. E falando aí dessa questão envolvendo esse objeto... E você esteve na NASA lá várias vezes, né? Sim, várias vezes na NASA. Já estive lá na NASA. Sempre que eu posso, eu viajo para os Estados Unidos e estou sempre por lá. Né? E a minha opinião sobre essa questão do objeto aí, né? Eu vi alguns comentários de alguns ufólogos, inclusive uma publicação na revista UFO, né? Até temos ali o próprio Luiz Elizondo falou sobre o objeto, falou um pouquinho sobre o objeto, né? E também em um canal aí também que divulgou isso nos Estados Unidos. Mas a minha opinião realmente sobre isso aí levando em conta a questão da astronomia, a questão do espaço, né, das dimensões e das distâncias entre os sistemas planetários, né? E também eu fiz live também sobre o James Webb, né? Então a minha opinião particular sobre isso é que esse objeto aí, segundo consta, seria um objeto aí até do tamanho grande, né? E a gente sabe que o James Webb ele tem a capacidade de, olhando para a Lua, ele vê algo muito pequeno, né, do tamanho de alguns centímetros, ele pode detectar na superfície lunar. O James Webb que ele enxerga no infravermelho, né? Inclusive, o James Webb aí,
detectou aí, há alguns dias saiu a notícia, de que ele teria detectado aí em uma nebulosa que está a alguns anos-luz aí, né? Dezenas de anos-luz aqui do nosso sistema solar, ele detectou 5 objetos de dimensões planetárias, que seriam aí gigantes gasosos, possivelmente, né? Só conseguiu detectar porque ele observa no infravermelho. E esses objetos gigantes gasosos seriam o tamanho de 5 a 10 vezes o tamanho do planeta Júpiter. Estariam nessa nebulosa e seriam planetas errantes, também chamados de planetas solitários, ou planetas que não têm nenhum sistema solar, não tem estrela, não tem nada. Seriam planetas que estariam vagando dentro dessa nebulosa. Mas o tamanho da dimensão desses planetas é uma coisa absurda, né? O menor tinha 5 vezes o tamanho de Júpiter. A gente sabe que Júpiter, dentro de Júpiter, cabe 1000 planetas terras. No mínimo 1000 planetas terras dentro de Júpiter. E todos esses objetos observáveis seriam planetas gigantes gasosos nessa nebulosa. Né? Então, agora eu vou, para que vocês entendam o raciocínio com a notícia que saiu aí, eu realmente não compactuo que seja realmente uma nave extraterrestre. Por quê? Por conta exatamente das distâncias. Se a gente começar a falar aqui de astronomia, a gente vai ver que se realmente ele tivesse aí detectado, né, essas imagens desses objetos, pelo menos um desses seria um objeto, né, que eles estão falando de um objeto, ele só poderia, do tamanho que estão dizendo, né, até se comentou do tamanho de uma cidade, né, e para ser do tamanho de uma cidade, teria que estar aqui já adentrando no nosso sistema solar. Já teria que estar ali no cinturão de Kuiper e para ser do tamanho de uma cidade, né? Mas o que é que eu acredito? Outros já falam que teria uma dimensão grande, seria muito grande. Então, para o que o James Webb consiga observar, ou esse objeto estaria já próximo do nosso sistema solar, ou ele estaria em outro sistema solar, mas para ele estar em outro sistema solar, esse objeto, tem até os comentários que ele estaria se desviando de asteroides e de planetas. Mas que planetas são esses? Só se fossem planetas em outro sistema solar, alguns anos-luz aqui do nosso planeta Terra. E para conseguir essa imagem, teria que ser realmente um objeto gigantesco. Teria que ser algo do tamanho de Júpiter, pelo menos do tamanho de Júpiter, né? Ou um pouco menor do que Júpiter. Né? Porque a gente sabe aí que o sistema solar mais próximo está a 4,2 anos-luz, que é o sistema de Alpha Centauri. Né? Que, na verdade, são 3 estrelas em Alpha de Centauri, não é somente uma estrela. Né? Inclusive, a próxima Bzinho, que é a estrela mais próxima aqui do nosso sistema solar, ela é uma anã vermelha. Então, pelo que me consta pela notícia, não estaria no sistema de Alpha de Centauri. Esse objeto estaria vindo em direção à Terra, que teria mudado de rota. Né? E estaria, talvez, em um sistema solar bem mais distante, a dezenas de anos-luz, né? Talvez aí. E para detectar, vamos supor que fosse uma nave extraterrestre que estivesse se dirigindo em direção à Terra. Teria que ser uma nave muito grande, né? Porque para que o James Webb detectasse algo do tipo, dessa dimensão, teria que ser uma nave aí, vamos supor aqui, a metade do planeta Júpiter, ou mesmo do tamanho do planeta Júpiter. Então, eu não acredito. Mesmo que exista uma civilização aí super desenvolvida, com a tecnologia imensa, né, seja uma civilização aí de milhões de anos na frente aqui do ser humano, que uma civilização dessa pudesse construir uma nave de uma dimensão tão grande que o James Webb pudesse estar rastreando e até saber que ela estivesse mudando de rota e mudando de direção. Né? Então, eu fiquei com o pé atrás dessa notícia, porque ela quebra algumas regras da astronomia, inclusive até de observação do próprio telescópio James Webb. A única possibilidade que existiria é se essa nave, né, que estão comentando como se fosse uma nave, né,
estivesse próximo do sistema solar. Se estivesse próximo do sistema solar, aí sim, o James Webb poderia detectar e de um tamanho menor, que ela fosse de um tamanho menor, que já estaria próximo do sistema solar. Mas vamos supor que fosse um objeto, pelo menos assim, próximo do tamanho do planeta Terra, ou a metade do planeta Terra. Se esse objeto estivesse se aproximando do sistema solar, né, em unidades astronômicas, né, a gente mede em unidades astronômicas, já estaria causando um grande problema nas órbitas dos planetas do sistema solar. Porque a gente tem aí a interação gravitacional entre qualquer objeto que se aproxime ou entre no cinturão de Kuiper. Isso aí ia gerar um caos muito grande dentro do sistema solar. Por conta de todas essas variáveis que eu estou falando aqui, é que realmente eu fiquei com o pé atrás com essa notícia aí, por conta dessa questão da ciência, né, da astronomia, da observação do James Webb, da capacidade do James Webb. Né? Apesar dele ter uma grande capacidade, mas é complicado a gente dizer, né, principalmente aqui para o pessoal que está assistindo a gente, de que é uma nave extraterrestre. Né? Eu acho complicado. Né? Pode ser algum objeto, um anã marrom, algum planeta errante, poderia ser um planeta errante que estivesse aí a uma distância se aproximando do nosso sistema solar, sim, poderia ser um planeta errante, que a gente chama também de planeta solitário, que é um planeta que não tem nenhuma estrela. É um planeta que se desgarrou de algum sistema solar, foi expulso, talvez na formação de um sistema solar, e poderia estar, assim, se dirigindo em direção ao nosso sistema solar. Eu sou mais para acreditar que seja um corpo celeste. Poderia ser um corpo celeste, um planeta solitário, vagante. Existe aí, calculado aí pela NASA, né, que podem existir aí milhões de planetas solitários andando na nossa galáxia. Então, é possível sim. Eu sou mais por esse lado da história aí, dessa questão, desse objeto. Contigo, Alexandre. Vai pegar aí. Não, eu vou só passar para ver se o Esteban e o Jack e o Flori quer comentar alguma coisa. Aí eu vou dar uma opinião de umas coisas que eu acabei vendo de ontem para hoje na internet. Obrigado. Voy a tentar falar em português, mas possivelmente vai salir mezcla, tipo portunhol. O que falou Adriano, eu vou aproveitar para hacer duas reflexões. A primeira é muito cortita, como falei a você antes de iniciar o programa, além da meu estudio e pesquisa ufológica, eu sou escritor da ciência ficção. A ciência ficção é um gênero literário que está muito em sintonia com a ciência, especula racionalmente y se retroalimenta entre la ciencia y la ciencia ficción, la ciencia dura o blanda, ¿no? Y esto que fala Adriano de este objeto, nosotros tenemos uno de los lindos libros o sagas que escribió uno de los maestros de ciencia ficción, Arthur Clarke, que se llama Encuentro con Rama. Hay muchas historias a lo largo de la ciencia ficción que se transformaron en realidad. Y si uno lee Encuentro con Rama de Arthur Clarke, va a ver que hay un objeto interestelar que viene al sistema solar, un objeto inteligente, un objeto artificial. Por supuesto, en el 2017, cuando vino Oumuamua, mucha gente relacionó eso. Mas ahora esto es una cosa seria. Esa es la primera reflexión. A segunda reflexión, me gustaría falar un poquito do costado da ciencia, porque eu estou trabalhando com SSU, que é uma coalição científica, e como eu estava falando al princípio, que este é um momento muito importante de ufologia, porque a ciencia está acercando, aproximando a fenómeno e está dejando de lado estigma. Lo que
creo que la ciencia tiene que hacer también es respetar el trabajo de muchos ufólogos de muchos años que tuvieron que trabajar al lado oscuro, a las sombras, sin salir mucho a la luz, porque tenían mucho riesgo. Pero ahora la ciencia está beneficiando del fenómeno. ¿Y por qué? Porque el fenómeno mismo está atacando los límites de la ciencia conocida. Adriano faló de que astronomía tiene que revisar todos sus conceptos para conjugar con lo que está viendo o James Webb. Pero eso no es único ejemplo. Los UAP que aparecen con aceleraciones instantáneas, no hay pérdida evidente de energía, no hay boom sónico, las fuerzas Y, en muchos casos más de 500 fuerzas Y, cuando cualquier avión de militar después de 16 fuerzas Y se desintegra, parece ser que estos UAP pueden manejar o espacio-tiempo, constructo de espacio-tiempo. Entonces, eso está favoreciendo a ciencia porque los científicos quieren entender, está impulsando a ciencia el fenómeno. Y otro aspecto no menor y que en Latinoamérica tiene mucha experiencia, es el fenómeno de persual, de contactismo y de experiencias que tienen muchas personas de encuentros de cercanos o de primer, segundo, tercer tipo. Y ahora hay muchos psicólogos, muchos profesionales que están volcando o estudio serio. Ahí yo, por ejemplo, encontré en Brasil o LASU, que es Latinoamérica Academy for Scientific Ufology. Yo invité a colaborar, a ser parceiro de SU, porque ellos trabajan mucho en el contactismo. Y es un fenómeno, entenderlo. Pero mi comentario general es que el fenómeno está beneficiando a ciencia, está poniendo a ciencia, interpelando a ciencia para que mejore y para que comprenda. Y sacar o secrecía de militares y esas cosas que no favorece o ciencia en general. Así que, ese es mi comentario inicial, Alexander. Quer comentar aí, Jack? Então, meu amigo, eu vi essa notícia, né, de que existe esse objeto possivelmente detectado e que um parlamentar lá dos Estados Unidos teria participado de uma reunião para decidir como que isso seria tratado nos ambientes secretos, né, nos bastidores do governo dos Estados Unidos. Primeiro, obviamente, a gente tem que confirmar se isso realmente é algo verdadeiro, algo que realmente foi, que ocorreu, né, essa reunião e tudo, se houve mesmo essa descoberta, e se, como o Adriano falou, se é algo natural ou algo artificial. O fato de falar que esse objeto muda de rota, mudou de trajetória, isso me chamou a atenção, né? Primeiro porque isso já demonstra um certo movimento, já meio que direciona para algo potencialmente inteligente e artificial, e vem de encontro a informações que a gente vem recebendo, né? Não só informações, mas também sinais, né? Digamos assim. A nível, digamos assim, da linha, digamos, mais espiritualista da ufologia, tem essa informação de que logo vai acontecer algo muito grande. E vendo o comportamento dos governos, principalmente o governo dos Estados Unidos, referente àquela crise dos balões, né, que aconteceu ano passado, em que bastava eles falarem, olha, a gente abateu um balão, tá aqui a foto, tá aqui o vídeo do abate, é balão, não tem mais nem como contestar isso. Mas não, eles fizeram diferente, eles falavam, por exemplo, nós detectamos um objeto não identificado, nós abatemos, mas nós não iremos mostrar as imagens.
Isso levantou uma série de questões. O simples fato deles falarem objeto não identificado, já meio que remetendo aos registros ufológicos, isso para mim me soou como se fosse um teste social, né, para ver qual é a reação da população mundial frente a possíveis contatos ufológicos, possíveis avistamentos oficiais, registros oficiais, possíveis confirmações. E aí isso, então, seria como um teste, né, para avaliar potencialmente até onde eles poderiam revelar informação ou avaliar o grau de maturidade da população mundial frente a esses temas. Foi assim que eu interpretei isso na época, e é assim que eu venho interpretando desde então. E nessas informações, digamos, de linha espiritualista, e também, assim, até mesmo algumas informações de bastidores, comentários, e no meio ufológico, estabelece o ano de 2030 como o ano, digamos assim, da revelação aberta e restrita, né, dessa realidade. Se vem um objeto para cá, isso meio que responde um questionamento que eu tinha já desde o momento dessa crise dos balões e essa mudança de postura principalmente do governo dos Estados Unidos, porque eu vejo que eles mudaram, que antes era negação total, completa e restrita. Não existe, ponto, e acabou, né? Mas agora já tem o Pentágono confirmando que existem objetos não identificados, embora eles não falam que seja algo extraterrestre ou alienígena, mas houve uma mudança de postura. Por que eles estão mudando essa postura? Né? O que está obrigando eles a mudarem? Será que existe alguma coisa que eles sabem que está para acontecer, então eles têm que correr e preparar a humanidade para isso? Então estão indo aos poucos, liberando algumas informações, sinalizando de algumas formas e tudo. Então isso tudo me coloca a questionar, e aí então eu tenho que observar cada passo, cada momento que a gente vai vivendo, para tentar encontrar as respostas e ver como que isso vai se desenrolando. Então é assim que eu vejo esse panorama atual. Lori, quer Muito bem, comentar? pessoal. Então, nesse contexto do que cada um falou, vamos imaginar que esse objeto seja uma gigantesca nave-mãe e que dela saiam muitas outras naves que irão se distribuir sobre a superfície terrestre, especialmente os grandes centros populacionais, exatamente como Arthur Clarke descreve na sua outra obra, O Fim da Infância. A humanidade estaria preparada para esse contato público e ostensivo, tanto individual quanto coletivamente? Digamos que essa civilização venha nos convidar a participar de uma entidade, de uma federação estelar. Nós teríamos as condições objetivas e subjetivas de participar desta federação, dado que, no contexto geopolítico planetário, ainda há uma fragmentação que está um tanto distante de deixar de existir, e a gente sabe que, pela ficção científica mesmo, normalmente, uma raça, como é o caso da raça humana, perante um contexto federativo maior, ela deve ser representada por uma única liderança, né? Então, nós temos uma série de questões a refletir, e como eu disse aos colegas no início, né, minha especialidade não é tanto a casuística ufológica. Eu conheço alguns casos, assim, mais ou menos, mas, por exemplo, o Jackson, nossa, tem um conhecimento tremendo de casuística ufológica, né? Mas eu penso mais a respeito da exopolítica e das suas derivações, né? Das exociências sociais, porque a partir do momento em que esse contato ocorra, e ele vai ocorrer, pessoal, tá? Os sinais são claríssimos. No decorrer dessa conversa, eu gostaria até de fazer outros comentários a respeito, né, de como todo esse contexto científico e cultural irá se transformar. Nós já estamos iniciando essa transformação,
né? Os sinais anômalos para a ciência tradicional são evidentes, são claríssimos, são inquestionáveis. De modo que penso que, supondo, por exemplo, né, que esse objeto fosse uma grande nave que traria uma civilização, talvez para invadir o planeta também, né? Por que não? Mas eu quero acreditar numa amistosidade, né? Num contato pacífico, num contato integrativo, num novo momento para a humanidade. De modo que a minha tese é justamente essa, né? Nós vivemos ainda um antropocentrismo que está em vias de ser superado pelo paradigma alien. Sobre isso, depois a gente diz mais alguma coisa. É isso, pessoal. Muito bom, velho. Deixa eu dizer uma boa noite ao pessoal que chegou. Ronaldo do NJ, seja bem-vindo. Eu vi que o Morgan também apareceu por aqui. Bem-vindo, Morgan. UFO Space. O João Solano, você está desaparecido. Aí, Jack, lembra do João Solano, o cara que gosta de ufarqueologia? Ele é aí de Curitiba. Então é isso aí. Pessoal, eu andei olhando aí as notícias, inclusive eu fui lá naquele site, quer dizer, naquele youtuber, né? Acho que é o Reddit, não sei como é que é o nome dele, é Vedit, acho que é Vedit. A Danusa que está aí no chat fez uma matéria para a revista UFO. E daí tem um comentário a respeito desse youtuber lá, que foi ele que divulgou toda essa notícia, né? Mas aí o que aconteceu? Surgiram novas coisas e o pessoal lá da comunidade do Reddit, você sabe que lá é pinga-fogo, né? Lá o pessoal é o tempo todo postando coisas lá, né? E para não só ficar no meu comentário, eu vou colocar algumas coisas que já tá rolando e tem mais coisas aqui, ó. Vamos ouvir a fala aqui do camarada aqui. Deixa eu só pegar aqui, pessoal, para a gente dar sequência. Eu deixei salvo. A dublagem, pode ser que tenha alguns pequenos erros, mas ela foi feita com IA, em 2027, é melhor estarmos preparados. E senão haverá muitas explicações a fazer. Definitivamente, eu não sim, é melhor acontecer antes disso. Eu não acho que vamos estar em qualquer forma em uma década. Estar fazendo muito de qualquer coisa. Então, eu não tenho esperança na direção futura em que estamos nos movendo. E o clima de direção futura? Sabe Imposto automóvel. Em termos aí climáticos e geopolíticos. Você sabe a coisa toda que eu acho que vai vir. Eu acho que as coisas vão ser bem difíceis a partir de alguns anos. E pelo que ouvi todas as minhas fontes... O que isso significa? Vai ser difícil? Eu só quero dizer que não posso dizer especificamente. Eu não sei muito ainda e eu realmente não posso dizer, mas apenas isso. Muito do que consideramos garantido agora na vida. Eu não acho que vai ser. Você sabe, não vamos ter muitas coisas que temos agora, que tornam nossas vidas tão maravilhosas quanto são. Como eletricidade? Não sei. Eu não sei apenas o acesso a todas as coisas que temos. Na verdade, o que... É que estamos preparando a população dos Estados Unidos da América, pelo menos. E, por extensão, a população mundial. E para essa realidade, que há uma presença aqui e que precisamos explicar essa presença. Porque se eles aparecerem e nós continue a fazer o que fizemos antes, décadas anteriores, e isso aparece, haverá pânico em massa. Mas se você entender isso, estes são reais. E temos 5 anos a partir de 2022, ou talvez agora 4 anos. Se eles vierem em 2027, para o governo dos Estados Unidos da América preparar as pessoas sobre o que está lá em cima. E, de muitas maneiras, acho que o trabalho saiu dentro do governo, que eles estão aparecendo em 2027. E é melhor estarmos preparados. Então, você viu o ex-agente da CIA ali, né? Fazendo esse comentário. Ele já fez o comentário antes, a respeito desse 2027. Então, esse assunto já está rolando nos bastidores, não é só no Senado, tem muita gente já falando disso. Tem outras informações aí. Tem um site agora, que eu vou compartilhar com vocês. O pessoal está batendo em cima desse site aqui, porque foi em 2022. Esse site compartilhou um negócio interessante. Talvez essa notícia já é, vamos dizer assim, entre aspas, um pouco velha. Não é de agora, né? Negócio de 2027. Tá aí o site aí. Esse livro aqui, só com o codinome FL,
A ética do silêncio e o não contato com civilizações efêmeras. Aí esse camarada aqui utilizou um código aqui, ele fez uma mensagem criptográfica, tá? Eu vi lá no canal do rapaz lá que ele tentou decifrar isso aqui, e eu acho que meio que eu consegui, digamos assim, né? Porque eu usei o chat GPT ali e pedi para ele ver em todas as linguagens da Terra, inclusive naquela sânscrito e tudo, e ver se encontrava alguma coisa a respeito disso. E aqui, pelo que o chat GPT me deu, é basicamente algo ligado a coisa religiosa, dizendo que você tem que se apegar e tal, e que se você não estiver preparado, não vai ser um dos escolhidos. Daí, o que tem de interessante nisso aqui? Tem interessante que ele comenta nesse site a respeito de 2027, inclusive a data do que ele diz aqui ser o fim do mundo, mas ele fala de um asteroide. Ele fala que um asteroide irá bater contra a Terra em 2027. Ele faz uma tabelinha de projeção ali, ó, quando isso vai acontecer, e depois ele dá aqui umas datas, que é 2020, 2030, 2050, 2060 e 70. Ele fala que vai ter uma guerra da China e tal, e daí um terremoto em Los Angeles em 2060. Ou seja, claro, sempre teve esse tipo de informação no mundo da ufologia, em todo esse estudo que envolve, né, esse fenômeno. Sempre teve esse tipo de coisa, né? Por exemplo, lá em 2002, no ano 2000, o mundo ia acabar. Em 2012 também o mundo ia, né, segundo os dados astronômicos, segundo os maias, ia acabar também. Então, mas o que acontece, pessoal? Eu vejo o seguinte, que de certa forma, as coisas estão se afunilando, né? Então, quem quiser aqui, eu vou até passar o site no chat, quem quiser dar uma olhada lá e se interessa por esse tema, vocês podem até estar entrando com mais detalhes, né? Para não ficar muito maçante a live, né? Eu não vou, assim, falar tudo que está aqui, até porque aí fica só leitura, né? Mas isso aqui foi mais para ilustração, para ver que tem coisas rolando nos bastidores, assim, nem que seja, digamos assim, entre aspas, meio oculto, né? Mas tem. Você chegou a comentar a respeito, acho que foi o Esteban, foi o Lavie Oleb, né? Que é aquele físico que falou a respeito do Oumuamua, né? Foi aquele cientista, até ele foi hostilizado, digamos assim, pela classe científica. E essas coisas que eu nunca entendo, cara, dentro da ufologia. Eu sempre falo pro pessoal que é umas coisas assim que chega a ser ridículo. Eu vou te dar um exemplo bem fácil. Digamos assim, Esteban, o Jack e o pessoal que está assistindo aí. Digamos que um cientista muito famoso, né? Vamos colocar o Carl Sagan da vida. Ele fosse, e ele já chegou a falar umas coisas aí interessantes, mas ele chegasse e falasse que, tá, pessoal, descobri ali no lado oculto da Lua, tem uma base extraterrestre, não sei o que, não sei o que. O que ia acontecer com a opinião e os colegas astrônomos? Iriam detonar o nome dele, e principalmente a opinião pública. A opinião pública ia acabar com ele porque a opinião pública não consegue conter o próprio ego, aquele egocentrismo de não aceitar as coisas quando ela aparece, mesmo que aquilo seja da boca de alguém que antes eles acreditavam. Então, se aquilo não tiver dentro do panorama padrão no que ele acredita, ele não vai aceitar. Então, por isso que esses denunciantes de hoje, não só com cautela, eles estão preocupados que, de certa forma, a humanidade não está preparada para isso. A humanidade sequer está engatinhando, né? E a gente falar de naves e objetos gigantescos, por exemplo, o Dr. John Brandenburg, ele comentou sobre isso várias vezes. Eu gosto bastante dos assuntos que ele aborda, que tem a ver com o meu estudo, né, em relação a anomalias nas fotos da NASA. Então, as pessoas que dizem a respeito disso aí, tem muitos assuntos que nós podemos abordar dentro dessa temática de possíveis naves gigantes. O Adriano, se você pegar, por exemplo, os textos védicos, eles já falavam disso. O Mahayana e o Mahabharata e tantos outros lá, né, o Rig Veda,
ele já comentava sobre objetos gigantescos de diâmetros ali, chegando até absurdos 500 quilômetros de diâmetro. Tem esses objetos num estudo que foi feito pelo PhD de Lep Cum Lau. Quem quiser, pesquisa. Procura por ser PhD, foi o único que realmente decifrou o sânscrito lá e conseguiu informações impressionantes. Inclusive foi esse próprio PhD que o próprio autor lá do Era os Deuses Astronautas utilizou ele como base de pesquisa para fazer o livro, né? Então, o que acontece? Esse assunto de naves gigantes não é de agora. Lembra que aconteceu? Inclusive, eu fiz um vídeo, daí, posteriormente, daí deu um problema no canal, perdi a senha e acabei apagando o vídeo. Mas surgiu uma hipótese de uma nave gigante também que estaria indo em direção ao Sol, né? Esse assunto explodiu aí, acho que foi em 2019, e tinha uma imagem capturada pela Sorro, a sonda Sorro, né? E que mostrava esse objeto gigantesco maior que a Terra indo em direção ao Sol. Então, somado isso e várias outras coisas, eu acredito que nós estamos aí como no livro do Elisondro, né? Estamos na iminência de acontecer alguma coisa. E vai acontecer. Vai acontecer porque, não só porque a humanidade está caminhando com um certo buraco já de meio quase de fim de mundo, como muitos já acreditam, mas também porque tem que acontecer alguma coisa. Acho que já estourou o limite já. Alguma coisa tem que acontecer para que realmente, digamos assim, abra a mente de vez das pessoas, né? As pessoas vivem muito encapsuladas, né? Naquela vida cotidiana, prosaica, aquela vida adâmica, né? Ou sai da casa, vai para a igreja e tal, e não sei o quê, e não percebe as coisas que acontecem em volta. Deixa eu ver os amigos no chat aí, pessoal. O pessoal chegando aí. Seja bem-vindo, Clebson Silva, Everton Calisto. É isso aí, o Curitibano acabou de chegar. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa assim, vamos tocando o barco aí, pessoal. Eu queria fazer um comentário, depois eu queria passar a palavra para o meu amigo aí de Curitiba, o Florian Tasca. Mas antes que o Flori comente, que ele gosta muito do assunto de exobiologia, e teve uma série aí na Netflix, então o pessoal está até comentando agora, né, essa série, e na época foi muito comentada, eu acho que o Flori deve ter assistido, o Estevam também, que é o Problema dos Três Corpos. O Problema dos Três Corpos, que foi uma série que passou na Netflix. E na série o Problema dos Três Corpos, como é que inicia o primeiro capítulo? Eles descobrem um objeto que vem aí imenso, grande, gigante, que vem em direção ao planeta Terra. Tá lá na série. Então eles conseguem, através daquele telescópio, né, inclusive até um artista da China, chinesa, no telescópio chinês, né, é o primeiro capítulo aí do Problema dos Três Corpos, e esse objeto vem em direção à Terra. E ela consegue entrar em contato, né, com esse objeto, e o filme se desenrola, né, a série se desenrola. Então, eu queria que já que o Tasca ele é muito ligado a essa questão da exobiologia, né, desse possível contato, eu queria que ele desse uma explanação, o que é que ele acha. Antes de você comentar sobre isso, eu vou responder uma pergunta que também tem a ver com isso daí, que foi feita pela nossa amiga aqui, Danusa. Ela falou a respeito do novo filme do Spielberg, que tá todo mundo falando desse novo filme que diz que vai ser para derreter, né, a questão extraterrestre, e diz que vai abalar corações, aí vai ser um novo sucesso a nível ali de contatos imediatos em terceiro grau. Mas o que acontece? O Spielberg, você sabe, né, um breve historial dele aqui, por que ele entrou nessa temática? No longa-metragem do filme do Tubarão, ele simplesmente viu um UFO caindo lá no horizonte da filmagem. Ele estava lá com o set na praia, o UFO caiu lá no mar, e ali começou o interesse dele. Claro, óbvio, né? Vamos colocar aqui as aspas. Ele tem contato dentro do mundo militar e depois conseguiu, dentro do projeto Blue Book, lá informações que nasceu chamado
Contatos Imediatos Terceiro Grau, que é o filme que todo mundo conhece. Mas tirando isso, que é interessante, se alguém quiser comentar, eu não sei se o Jack está por dentro desse novo filme do Spielberg. Até o Curitibano já colocou o nome ali, o The Dish, acho que é esse o nome que fala, Dish. Não sei como é que é, não Eu sou. só. Não falo tão inglês tão bem que nem o Jack e o Adriano, mas tá bom. Eu só vi a notícia, mas eu não cheguei a me aprofundar, sabe, Alec, para ver sinopse, essas coisas assim, não fui atrás assim ainda. Até por falta um pouco de tempo foi corrido. Mas eu tô bem esperançoso, né, que vem um filme bem legal aí, né? Assinatura do Spielberg sempre vem coisa boa, mas que seja algo assim que seja positivo, né, para ufologia e tudo, e não trate os aliens apenas como os vilões da história, né, como Hollywood gosta de retratar sempre, né. E tirando isso daí, né, eu fico com a opinião que o Dr. John Brandenburgo já colocou no Twitter. Assim, eu tô falando o que eu ouvi que já está rolando. A gente não pode acessar essa plataforma, né, mas é o que está rolando. Ele já comentou lá, ele está a favor dessa opinião de que algo está vindo para 2027. Então, vamos esperar novos cientistas, novos astrônomos e tal se pronunciarem a respeito dessa possibilidade. É claro que isso é uma informação que eu acredito que ela é muito sensível e é de um nível, basicamente, é o que estão falando, é o nível lá que a informação está rolando entre os senadores, entre os congressistas. Eu acredito que algo dessa natureza vai rolar entre eles. Eu não vou esperar muito que a NASA venha falar alguma coisa. Eu acho que eu espero muito mais que os congressistas façam uma coletiva e digam, ó, está acontecendo isso, isso e aquilo, e o povo se prepara e a coisa vai acontecer e tal. Eu mais ou menos espero isso. Eu não acredito muito que eles vão vir, porque a NASA já falou outras vezes coisas que ela teve que voltar atrás. Então ela está muito preocupada com a opinião pública, que caso ela fale alguma coisa e dê tudo errado, a situação dela vai ficar em maus lençóis, né? Então, eu acredito que, por enquanto, ela não vai vir e possivelmente vai surgir mais coisas e pessoas, talvez, alguém que tem um contato mais íntimo, digamos assim, lá dentro, que vai dar com a língua nos dentes. Eu imagino mais, assim, um denunciante, né? Nesse sentido. Que é o que está basicamente acontecendo agora. Nós temos denunciantes e nós temos que aguardar mais coisa, que eu tenho certeza vai surgir mais, inclusive esse canal do rapaz aqui, até esqueci o nome dele, que é um canal em inglês, que é aquele que divulgou a live. Ele falou que tá para fazer uma outra live e chamar mais convidados, professor também, e vão comentar mais a respeito desse assunto aí, desse objeto, suposto objeto que estaria vindo para a Terra em 2027. É o Pavel, foi no canal do Pavel. Eu vou passar agora a palavra, eu estou vendo que ele já levantou a mão aqui para falar, que é o Estevam, parece que vai falar, e o Tasca sobre essa questão aí, do problema dos 3 corpos, a série da Netflix, e o que está acontecendo aqui agora. Porque é exatamente o que tinha na série, é o que estão dizendo aí. Contigo, Estevam, e o Tasca aí depois. Levantou a mão. Contigo aí. Pode falar aí. Obrigado. Sí, yo también vi el problema de los 3 corpos. Tengo que buscar o serie original de China, que me parece que o serie de China refleja mucho mejor o espíritu del libro que o serie de Netflix. Pero sí, coincido con eso. Pero mi opinión que quería dar ahora, porque me interesó mucho lo que faló Flor y Antonio respecto de la preparación de la gente y del antropocentrismo. Y quería hacer unas reflexiones, porque quería invitar también a Flor y Antonio, que después él dijo que iba a hablar de eso un poco más profundo y me parece muy interesante. Y en realidad un poco mi reflexión engloba todo lo que se dijo acá sobre la inminencia. Y también tomando un poco lo que dijo Jack del cambio de actitud respecto del gobierno sobre por qué ahora están empezando a admitir algunos fenómenos. Si nos
si lembramos un poquito atrás, vemos de que el gobierno, vamos a hablar del gobierno norteamericano y de las Fuerzas Armadas, sobre todo la Fuerza Aérea Norteamericana. Ellos nunca tuvieron particularmente un problema o nunca estuvieron en contra de SETI, por ejemplo, del programa SETI. Porque el programa SETI tiene un fin noble que era tratar de conseguir alguna señal extraterrestre, pero ¿cuál es el problema? Ningún problema para la seguridad nacional, porque si SETI descubría algo, como por ejemplo la señal WOW, es muy tolongo, muy lejos. No. Ok, sería bueno conocer de que no estamos solos, pero desde el punto de vista de seguridad nacional y desde el punto de vista del funcionamiento del Estado actual, el Estado político, no hay problema, porque están a años luz de distancia, por ejemplo, si hay otra civilización, y cualquier respuesta va a tardar mucho, y si no nos gusta la respuesta, podemos no contestar. Pero el problema ahora es que el fenómeno ya no es SETI, el fenómeno está cerca, muy perto. Y este fenómeno ataca dos cosas. Primero, el antropocentrismo. El antropocentrismo es el principio antropocéntrico, es el que nos está, de alguna manera, el que la gente usa en todo el mundo porque pone al ser humano como la inteligencia suprema, la inteligencia superior. O sea, es la medida de todas las cosas. El ser humano es la medida de todas las cosas. Hoy en día somos los que dominamos el mundo. Individualmente no somos los más fuertes ni los más rápidos, pero sí somos los más inteligentes. Ahora, ¿qué pasa? Eso por un lado. Y por otro lado está la teoría del Estado moderno. No importa qué signo político, nosotros cedemos algunos derechos porque el Estado nos protege. Yo estoy seguro de que el Estado me va a proteger de una agresión interna o externa. O sea, me va a proteger de que otro país u otra nación quiera invadir, o me va a proteger sobre alguna convulsión social interna. Ahora, ¿qué pasa con este fenómeno? Primero, están demostrando que son mucho más inteligentes que el hombre. Nosotros tenemos ahora dos problemas para el principio antropocéntrico. La inteligencia artificial, que en algún momento va a ser más inteligente que el hombre, y probablemente los extraterrestres, que demostraron que son más avanzados. Y eso rompe el contrato social y rompe la confianza que yo tengo en el Estado, porque básicamente no me van a poder defender. Entonces, no solamente astrónomos, ni no solamente astrofísicos están estudiando el fenómeno, sino que también los sociólogos empezaron a estudiar el fenómeno. Hay un sociólogo en particular que se llama Alexander Wendt, de la Universidad de Ohio, que desarrolló toda una teoría o todo un estudio de cómo impactaría un disclosure, o sea, una prueba irrefutable de que no estamos solos, ya sea por ese objeto que viene y que se aparece en el cielo, o una prueba más allá de toda duda. Lógicamente, las conclusiones del estudio de Wendt son muy debatibles, pero aunque sea, hay un científico o un profesional que ya estudió con modelajes cómo podría reaccionar la humanidad. Lo que dice Wendt es lo siguiente: ante una noticia mundial o ante la certeza de que vienen, la humanidad básicamente, aparecerían tres sentimientos. Primero, una pequeña porción, por ejemplo, un 5% de la gente, de todo el mundo, digamos, el porcentaje es pequeño, pero la cantidad de gente es mucha,
pensarían en el fin del mundo, entonces saldrían a hacer cualquier tipo de, a ver, no sé cómo decir en portugués, pero mucho lío. Van a robar, rapiñar, se termina el mundo, la fiesta, vamos, carnaval, listo, cualquier cosa. Entonces ya hay un gran problema. El segundo sentimiento que la gente tendría sería el temor, el miedo, pero no miedo físico. Eso es aparte, el miedo físico. Es el miedo por el futuro. Es el miedo por tu país, por tu gente, porque no sabes qué va a pasar en el futuro. Ese miedo es muy complicado. Y ese miedo trae desconfianza. Y la desconfianza probablemente hace que algunas personas se quieren aislar, van a vivir a las montañas, van a vivir lejos, o las personas que quedan en la ciudad van a empezar a desconfiar de las otras, porque dicen, están entre nosotros. Se volvieron como humanos y están entre nosotros. Ahí va a estar muy complicado para los gobiernos mantener el orden. Finalmente, el tercer sentimiento que Alexander Wendt menciona es la maravilla. O sea, ellos vinieron para salvarnos, pero no desde el punto de vista físico de las enfermedades, sino desde el punto de vista espiritual. Son los salvadores. O sea, es el nacimiento de una religión nueva. Todas esas cosas atacan directamente al Estado moderno y al principio antropocéntrico. Por eso está complicado el asunto. Bueno, esas eran un poco las reflexiones que quería mencionar. Ótima reflexão, ótima, excelente. Queria passar agora para o Tássio, para ele também acompanhar o raciocínio, e depois o Jackson. Antes de você passar, Adriano, vou passar boa noite para os que acabaram de chegar aí, tudo companheiro, né? Os amigos da ufologia. Jorge Luiz, nosso amigo lá de Nova York, vai chegar daqui a pouco, certeza, o Marco Lima. O Paulo Peixoto, curitibano. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a QGUFO. QGUFO é o codinome aí de quartel-general. Será a ideia, né? Trazer todos os feras da ufologia para um lugar só. Bom, tá aí, pode pegar aí quem está passando aí, André. Pessoal, então assim, que maravilha, né, de reflexões que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Justamente é preciso a preparação. Eu lembro da última frase do videozinho que foi colocado agora nesse momento, nesse bloco, vamos dizer, da nossa conversa, né? É melhor estarmos preparados. E eu acredito que este é um trabalho que vem crescendo. Inclusive, modestamente, uma contribuição minha, um livro que eu levei 12 anos para produzir, O Paradigma Alien, Revolução nas Ciências Sociais. Então, só me permitam um breve resumo, que aí, a partir das ideias que são expostas aqui, a gente pode desdobrar e desenvolver, mais ou menos na linha que Esteban comentou agora, justamente da necessidade de uma preparação para que, quando essa civilização alienígena aqui chegar, já estão aqui, obviamente, mas quando se apresentar publicamente, né, a humanidade possa, com o mínimo impacto negativo possível, assim, interagir social e cultural, e em todas as dimensões da vida, inclusive. Então, se forem os Santi, lá do Problema dos Três Corpos, talvez, se eles não mudarem de ideia, vai ser meio complicado, porque eles vão querer nos dominar, né? Mas eu, como disse antes, não acredito muito nessa possibilidade, porque se assim fosse, já poderia ter ocorrido há muito tempo, né? Então, essa minha tese, o paradigma alien, ela nasce de um conceito da filosofia da ciência, da estrutura das revoluções científicas de Thomas Samuel Kuhn. Então, há uma exposição inicial no livro para exemplificar, né, como a ciência ela pode ser encarada em duas perspectivas. Uma tradicional, que é a da acumulação do conhecimento,
e outra extraordinária, que é o do rompimento de uma crença, de um dogma científico. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando Galileu Galilei provou a teoria de Copérnico, bastante entre aspas, né, pessoal, mas desbancou o geocentrismo. Foi o que aconteceu quando Edwin Hubble descobriu, há aproximadamente 100 anos, a existência das outras galáxias, porque até então toda a astronomia acreditava que o universo inteiro estava contido na Via Láctea, e é o que está acontecendo exatamente nesse momento, pessoal, porque o paradigma antropocêntrico não pode continuar vigente como dominante na cabeça de muitos, embora o geocentrismo ainda esteja aí, na cabeça dos terraplanistas. Então, guardamos essas possibilidades também, porque a ufologia representa uma anomalia ao dogma científico. Esteban comentou antes, né, sobre algumas características desses artefatos que aqui estão presentes, e todos nós que gostamos do tema sabemos a exaustão que... Gloria, só te interromper só um minuto só. Claro. É porque começou uma chuva muito forte aqui, esse caso eu caí da live, daí eu peço desculpa pro pessoal. Aí sei lá, o Adriano, o Jack... Adriano toma conta para nós, isso? Sim, não, mas daí vocês ficam aí, pode ficar à vontade, entendeu? Não sei daí quando essa live vai fechar, amanhã eu fecho. Só tô avisando, caso eu caia, você já sabe, né? Tranquilo. Tranquilo. Mas o paradigma predominante ainda junto à comunidade científica é o do que o ser humano, né, é a única raça inteligente, entre aspas, conhecida. A equação Drake já estimou na década de 1960 um número bastante modesto, que agora é multiplicado com base na confirmação dos exoplanetas, enfim, novas pesquisas. Por exemplo, há alguns anos, professores e estudantes do curso de Física da Universidade de São Paulo concluíram que Drake tinha estimado em 10 mil civilizações apenas na Via Láctea, civilizações, né, pessoal? Não é comunidade de micróbios, né, ou de animais invertebrados, coisa assim. E a USP, então, mediante essa simulação, chegou a 25 mil, um número aproximado de civilizações na Via Láctea, de modo que, obviamente, esse dogma, essa crença, esse paradigma científico não pode ser verdadeiro. E quando a ufologia se faz presente, demonstrando que não é possível a humanidade dominar tamanha tecnologia como aquela que emana dos UFOs, significa uma crise no dogma científico. É exatamente isso que vai permitir, que está permitindo a construção dessa nova ideia. E essa ideia que virá a se confirmar publicamente quando o contato massivo acontecer, quando aí o Alexander, o Adriano, cada um de nós aqui possa convidar um alienígena, por exemplo, para participar de um evento como esse, para a gente trocar uma ideia. De modo que, pessoal, é iminente o rompimento paradigmático. Agora, essa é uma parte do problema, né? E depois, como fica? Então, aí entra a especulação da exopolítica, né? A partir, principalmente, de 2 pontos de vista que eu exploro no livro, fundamentado na ficção científica, Esteban. Há um cenário mais otimista, mais ordeiro, mais harmônico, que é o de Star Trek, embora também ali haja conflitos, né? No qual, por exemplo, a Terra forma parte de uma federação. E há um outro cenário bem mais sombrio, que é o de Arquivo X, que uma boa parte da casuística ufológica nos revela que pode ser verdadeiro. Inclusive, a obra do professor Michael Salla, especialmente um livro que é A Política do Governo dos Estados Unidos sobre a Vida Extraterrestre. Quando eu li esse livro, eu pensei, mas quem copiou quem aqui? Foi Arquivo X que copiou ele ou foi ele que copiou Arquivo X? Porque, basicamente, né, todo esse contexto da presença de uma raça alienígena com objetivo de dominação, embora sutil, embora progressivo, mas claramente
de subjugação da humanidade. Então, eu gosto mais do modelo Star Trek. E a partir daí, pessoal, veja bem, então, se existe uma sociedade estelar, uma comunidade estelar, como é que o planeta Terra poderia vir tomar parte dela? Aí você vai para o direito internacional, aqui do planeta Terra. Para que um Estado seja reconhecido como tal perante a comunidade internacional, são necessários 3 elementos. O primeiro é a população, território e governo. Então, nessa perspectiva, digamos que então uma civilização alienígena nos convidasse a fazer parte aqui da Federação do Quadrante, sei lá, enfim, qualquer que seja essa entidade. Será que, a partir desse pressuposto, é claro, nós teríamos condições de ingressar? Nós temos uma população, que é a raça humana. Nós temos um território, que é o planeta Terra. Agora, nós temos um governo? Não temos. Né? Nós temos uma fragmentação, de modo que, como é que a humanidade vai se fazer representar perante uma sociedade estelar? Aí você puxa aquela ideia lá de 1956, quando Eisenhower teria feito um acordo com civilizações alienígenas, né, que permitiriam, inclusive, uma ação global. Mas será que o governo dos Estados Unidos teria essa autoridade? Tanto que o professor Michael Salla denuncia veementemente a ilegalidade, inconstitucionalidade, né, vamos dizer assim, a dissonância entre isso que teria acontecido, eu acredito que há uma boa probabilidade de que tenha ocorrido mesmo, né? E a ordem jurídica interna do próprio governo dos Estados Unidos. Agora, se eles abduzem pessoas no Brasil, na Rússia, e quem é que deu essa ordem, essa concessão? Quem é que permitiu isso? De modo que nós estamos diante justamente de desafios enormes a partir dessa certeza de que teremos um contato público, e é exatamente isso que nós estamos fazendo agora, o necessário para que as pessoas reflitam, embora sejam poucas as pessoas, infelizmente, né, que ainda tomem contato, que se interessem por esse assunto. A opinião pública é moldada, né, por sensacionalismo, então passa aqui, agora recentemente nós tivemos em todos os telejornais do Brasil, por exemplo, a divulgação do relatório da Força Aérea Brasileira, né, sobre os casos acontecidos no ano passado, então daí o pessoal fica, né, quando acontece uma audiência no Congresso norte-americano, aqui no Senado brasileiro, agora nós estamos em vias de, no Brasil, termos uma audiência pública na Câmara dos Deputados, para tratar da temática ufológica. Então, nós estamos nesse processo de aclimatação, nós estamos nesse caminho de rompimento paradigmático. Eu acredito, então, portanto, que a transformação será enorme, fundamental, porque tudo aquilo em que se acreditava nessa perspectiva já não tem valor, embora, claro, né, ainda os terraplanistas estão aí. Os da terra oca e também os da cabeça oca, eventualmente, né? É isso, pessoal. Então, brilhante a colocação do Tasca, como sempre, o Tasca é sempre muito brilhante nas colocações dele, né? Ele falou um pouquinho aí até da teoria geral do Estado, né? Teoria geral do Estado é o povo, o território e o governo. Brilhante aí. Eu vou passar um pouquinho, já que o Tasca falou da questão do Congresso. Vamos passar aqui para o nosso amigo Morgan Freeman, que chegou aí. O ator, lembra? Isso? Não, imagina, eu só vou dar um salve geral aqui, que eu peguei literalmente o bonde andando, né? Então, quero deixar um abraço pro Ali aqui, pelo convite. O Fudjek, muito, muito bom te ver mais uma vez, meu amigo. Universo OVNI, prazer, não te conhecia pessoalmente ainda, só de fama. Esteban, igualmente. E o Tasca é uma aula, né? Ouvir o Tasca é sempre uma aula. Então, eu sou da geração mais nova, Tasca, de pesquisadores, mas seu nome permeia, né, aos estudos, a ufologia brasileira, a revista UFO, há muito tempo. Não vou falar décadas, não, mas há muito tempo, né? Então, é bom te ver, é bom te ouvir.
E parabéns, né, pelo retorno também ao escopo principal da revista UFO, que é onde é o seu lugar. Tá, então deixa aqui meu abraço. E não quero cortar o raciocínio de ninguém, não. Pode seguir que eu vou pegando aqui e vou acompanhando. Muito obrigado. obrigado, hein? Obrigadão. Mas se quiser comentar sobre o assunto 2027, fica à vontade. Pode comentar aí à vontade, se quiser, Morgan. Morgan Freeman, né? Aí, Não, só Morgan. O Freeman é cortesia. Viu? Cadê o Jack, o homem da biblioteca ambulante? Tá por aí? Mas Pessoal, pegando esse... Tá, picou para mim aqui, Rafael Amorim, viu? Eu vou descer aqui e vai subir nosso amigo Rafael Amorim, beleza? Aí ele continua com vocês aí, o ufólogo Rafael Amorim na área aí. Deixa eu descer aqui. Contigo aí, Morgan. Não, mas mas diversas fontes, né, vem citando esse período, né, de 2027, 2030, que alguma coisa está para acontecer, tem alguma coisa logo ali no horizonte, né? A gente tem ex-denunciantes da CIA, a gente tem ex-funcionários do governo, tem ufólogos, né, de várias vertentes, todo mundo tratando essa data como se de fato alguma coisa tivesse ali no horizonte, tivesse para acontecer, para ser revelada, mas a população em geral ainda não sabe, mas os governos, né, em geral que estão envolvidos, né, nos diversos acobertamentos, têm uma preocupação legítima e alguma coisa que eles não vão conseguir segurar a partir dessa data, né? Então, por onde que viria essa informação? Através do James Webb, através dos denunciantes, seria a tal da revelação catastrófica, né, que eles não vão conseguir ditar o andamento, né, a abertura da informação, então ela ia como se fosse um rompimento, literalmente, de uma represa, né, a partir ou da China, ou de outras fontes, né, mas tudo indica, né, tá tudo convergindo para uma data muito próxima e de uma forma que não seria controlável. Então tem uma coisa que está preocupando nessas grandes organizações, né, quem detém de fato os segredos aí, então tem alguma coisa para acontecer, mas a gente fica só na expectativa do quê, né? A gente só pode especular, infelizmente. Bom, muito boa análise aí do Morgan. Eu vou passar aqui para o Jackson, já que o Tasca falou do Congresso, né? Questão da Câmara, do Senado, nosso Congresso brasileiro, a gente, quando entra na questão da política, a coisa se complica. Mas eu vou passar aqui para o Jackson. Eu queria que tu abrisse a câmera, Jackson, e tu falasse como é que está o andamento aí. A gente já sabe que vocês fizeram uma audiência aí no Congresso há um tempo atrás. Eu queria que o Jackson dissesse aqui para a gente como é que ele analisa a questão dos políticos do Congresso brasileiro, né, e as possíveis, talvez, audiências lá na Câmara que possam acontecer. Contigo, Jackson. Contigo. Olha, aqui no Brasil, digamos assim, o meio político tem várias preocupações, né? A preocupação maior atualmente é a questão de eleição, né? Infelizmente, quando houve a outra eleição, a outra audiência lá no Senado também era uma época de eleição, então a casa ela estava meio vazia, né? Agora vamos ter mais uma audiência agora na Câmara dos Deputados, e também tem essa questão da eleição. Então a gente já sabe que não vai ter tanto quórum, né? Os políticos eles vão dar prioridade para as campanhas eleitorais, mas tem aqueles que estão abraçando a causa. E, inclusive, esses que abraçam a causa, eles já estão se movimentando, já estão fazendo algumas coisas. Inclusive, um deputado fez um requerimento para o Exército agora, essa semana, e a gente espera uma boa resposta, né, do Exército. E no futuro, a gente vai fazer outras ações aí também, buscando apoio de outros políticos lá em Brasília, na Câmara, no Senado, até porque a gente tem outras coisas para pleitear junto à Força Aérea, Marinha, Exército, e é muito importante o apoio deles. Porque se chegar, né, do jeito como a gente sempre tem feito, né, um ufólogo vai lá, faz um requerimento para acessar uma informação, mas a desculpa é sempre a mesma, né, muitas vezes, na maior cara de pau, vem um militar dizer, nós não temos o registro. Nós não temos informação sobre tal coisa. Tudo que a gente tem já foi liberado, já foi disponibilizado, né? E
muitas vezes a gente sabe que isso é uma grande mentira. Por exemplo, algumas semanas atrás, a Força Aérea Brasileira enviou para o Arquivo Nacional do Brasil 35 relatórios de avistamentos de pilotos feitos apenas no ano de 2023. Desses 35 relatórios, eu olhei um a um. Em 12 relatórios havia menção de que os pilotos fizeram fotografias e filmagens. Só que a Força Aérea não liberou isso, não liberou as fotografias e as filmagens. Isso no ano de 2023. Só que eu tenho, no ano passado, nos meses de junho, julho e novembro, eu recebi gravação de comunicação entre pilotos e torres de controle, falando sobre avistamentos de OVNIs, relatando para o centro de controle e e havia comunicação também para que fosse feito o registro formal da situação, da ocorrência. Então, depois eu fui fazendo uma investigação desses casos, eu tenho a companhia aérea envolvida, eu tenho data, hora, local, onde o avião estava passando, eu tenho uma companhia lá, um determinado voo que eu tenho o nome da tripulação inteira. Eu sei quem estava envolvido. Eu tenho a gravação das comunicações. Bom, eu tenho tudo sobre esses 3 registros. Só que esses 3 registros, a Força Aérea não mandou para o Arquivo Nacional. E aí você vai na imprensa, tá lá os militares falando, nós enviamos todos os registros do ano passado. É mentira. Esses 3 registros não estão lá. E aí eu fiz o requerimento para a Força Aérea, pedindo os 3 relatórios, as fotografias e filmagens citadas nos outros relatórios. E aí veio as desculpinhas da Força Aérea, dizendo que esses registros foram todos enviados, que bastava procurar no Arquivo Nacional, mas se vai lá no Arquivo Nacional não consta, né? E aí eu fui buscando isso. Então, o modo como a gente geralmente faz é um follow individualmente solicitando informação, e aí vem essas desculpinhas. Se a gente de repente tem o apoio de políticos, pessoas importantes no meio político, então, deputados, senadores, ministros, né? Isso é muito importante, porque aí eles conseguem, por força da lei, por força da autoridade deles, a liberação dessas informações. Né? Aí eles vão passar por cima de qualquer desculpa, por cima de qualquer desculpa que eles deem lá para a não liberação da informação. Né? A gente sabe que a população está preparada para isso. A gente tem o direito de saber, a gente precisa saber, na verdade. Não é só o direito, a gente tem essa necessidade de saber o que está acontecendo, por que esse fenômeno ocorre, porque a gente já tem falado sobre questão de um possível contato que vai acontecer a nível mundial. Então, se de repente, a gente está agora em setembro de 2024, se em 2027 ou 2030, realmente eles quiserem aparecer, fazer um contato formal, quem de nós estará pronto? Aqui na bancada, eu acho que todos nós estaremos. Ali, o pessoal que está acompanhando a live, no chat, por exemplo, a grande maioria vai estar pronto. Mas o pessoal que não acompanha muito esse assunto, o meio religioso, por exemplo, né, o pessoal terraplanista, por exemplo, esse pessoal não tem preparo nenhum. A hora que vê as naves descendo, os contatos, o governo tendo que admitir todas essas coisas, vai ter muita gente que vai entrar em pânico, vai surtar, não vai saber como encarar esse novo panorama, essa nova situação. E não apenas isso, né? Vai ter o caos social e tudo, como se prevê, mas o pior de tudo vai ser o impacto financeiro. Isso não se fala tanto, quase nada, na verdade. Veja, quando começou a pandemia, eu lembro que começou lá por dezembro, janeiro, os casos começaram a se espalhar. Quando chegou a época do carnaval aqui, bem no feriado de carnaval, a Bolsa de Valores aqui em São Paulo, ela, se não me engano, ela fechou em alta, e ela fechou na sexta e iria reabrir só na quarta-feira. Quando reabriu, a Bolsa teve mais de 20% de queda. Isso tudo face à especulação de que aquele vírus iria se espalhar
iria ser decretada uma pandemia e iria afetar as economias. Isso apenas com a especulação. Depois, de fato, isso tudo aconteceu. Se for confirmado que existe vida extraterrestre que está se manifestando aqui com uma tecnologia muito mais alta do que a gente dispõe, o impacto especulativo vai ser muito grande, porque a gente vai saber que existe uma tecnologia que permite que a gente forneça energia para um país inteiro sem precisar construir uma hidrelétrica como Itaipu, por exemplo. A gente vai ter um aparelhinho do tamanho de um celular que vai fornecer toda essa energia necessária. Então não vai precisar todo esse aparato, toda essa infraestrutura para gerar energia. E aí eu pergunto, uma empresa como a Petrobras, por exemplo, o que vai ser da Petrobras diante de um panorama desse? Né? As ações dela vão despencar. As ações ali, o preço delas vai virar pó. Quem investe nela vai perder dinheiro. Mas não apenas isso. Quem trabalha na Petrobras vai perder um emprego. Imagine quantas pessoas não vão perder um emprego ali e, de repente, vai gerar ali um impacto econômico muito grande no país. Tudo isso pela simples especulação frente à realidade que está se manifestando de vida extraterrestre. E de quem vai ser a culpa disso? Vai ser dos governos, vai ser dos militares, porque eles adotaram uma atitude, desculpe o termo, mas uma atitude burra. E por que é burra? Porque se esses caras quiserem se manifestar, ou se acontecer um caso como a noite oficial dos OVNIs, mais de 50 objetos voando a noite inteira por cima do Brasil, Uruguai e Argentina, como foi naquela época. Todo mundo filmando, né? Isso vai gerar muita especulação, muita apreensão na população, e a maioria da população não está preparada para isso. Nós da bancada, nós os ufólogos do mundo inteiro, a gente tenta preparar a população, mas a gente não consegue, porque tem esse acobertamento, porque tem essa postura das autoridades. Eles não contribuem em nada, e pelo contrário, eles atrapalham a gente esclarecer a população. Então, ao invés de eles chegarem nos ufólogos e falarem, nós temos isso aqui de informação, nós ajudaremos vocês na pesquisa, ajudaremos vocês na divulgação. Vamos unir cientistas, governo, ufólogos e militares. Beleza, montou uma comissão ali, você prepara a população com tranquilidade para essa realidade. Mas aí eles preferem esconder a informação, o governo prefere não se envolver tanto, cientista sem a informação apropriada ali vai ficar ridicularizando. A hora que acontecer um contato, vai ser o pior cenário possível por culpa dos governos, por culpa dos militares, por culpa dos cientistas que preferem tirar sarro, ao invés de se debruçar no tema para investigar. Agora que eles estão acordando para o tema. Parte do meio científico. Outros ficam ridicularizando. Então, se acontecer um caso ou um contato massivo, ou um caso de grande repercussão que mostre essa realidade, eu vou dormir de noite com a consciência tranquila, porque eu fiz a minha parte. Mas os militares vão ter que arcar com essas consequências. Os governos vão ter que arcar com isso. Porque a nossa parte a gente está fazendo, mas eles estão omissos nessa situação. Por mais que a gente cutuque, por mais que a gente peça, eles estão omissos. Então, agora, depende deles tomar a frente disso e levar, conduzir a população mundial da forma como tem que ser feita, de forma responsável. Bom, Parabéns, pegando parabéns aí. pegando o gancho aí, Adriano. Calma aí, rapaz. Com a presença do saudoso Rafael Amorim, aí ufólogo, cartunista, ator de cinema. O homem é cheio de qualidades. Pega aí, Rafael. Dê sua opinião aí, e como eu disse para todo mundo na live, eu vou estar subindo e descendo aqui porque só cabe 6 na live. Mas vou deixar aqui nossos companheiros e amigos aqui, deixar vocês aí que é melhor vocês falando do que eu. Beleza? Valeu, pessoal. Queria dar uma boa noite atrasado, desculpar aí pelo atraso, porque, como vocês podem ver, eu estava numa atividade escoteira e atrasou tudo, deu alguns problemas aí, a gente teve que chegar agora, correndo.
E é bom estar aqui com esses homens honrados aí, que eu conheço todos. E fico muito feliz de estar com vocês. Eu estou acompanhando aqui o raciocínio da galera, isso que o Jackson falou. É uma coisa que a gente já há muitos anos, a gente acha que isso está iminente, né? Já desde 2013, eu e o Gevaer falava sobre isso, sentado lá na casa dele, junto com o Marco Antônio Petit, tomando uma cerveja, é claro. E dando, olha, não vai demorar muito, esse negócio vai acontecer, os governos vão se ver estreito com a situação da chegada de alguma coisa, seja lá o que for, vinda externamente do nosso planeta. E agora, ontem, me surpreendi conversando com umas pessoas e vendo algumas mensagens. Luiz Elizondo, que está no meu WhatsApp aqui, sem querer, estava declarando que já sabia desse corpo celeste que está vindo. Estão colocando como corpo celeste, mas que desviou rota e está vindo em direção aqui ao nosso sistema solar. E isso tem chamado a atenção de muita gente. Eu não sei se chegaram a falar disso, mas eu, pela primeira vez, assim, me deu... Não, eu acho que agora vai. Porque a gente já teve aquela questão do Oumuamua, algumas coisas que nos indicaram que uma inteligência realmente está nos circulando aí, está fazendo uma vistoria no nosso sistema solar, e vai chegar essa hora e os governos, bicho. É como eu dizia pro meu filho Chico, olha, nessa hora, Chico, eu estou apertando o botão do foda-se, porque os caras sabem de tudo e aí o povo vai cobrar deles. E realmente estão numa realidade, as pessoas estão numa realidade, os políticos estão numa realidade, os políticos do mundo, que está frente a isso e eles estão querendo achar que isso ainda é brincadeira. Vai ter que esperar chegar o negócio e aí cobrar deles mesmo, de fato. Vocês sabiam desse negócio. Os americanos até tentaram falar há pouco tempo atrás alguma coisa, estavam dando um ensaio de falar alguma coisa, mas como a gente desconfia de tudo que vem deles, né, é difícil acreditar realmente na palavra deles lá e vamos de brazuca. Acho que o Brasil tem uma vantagem muito grande nessa questão da presença de uma inteligência não terrestre por aqui do que qualquer outro país do mundo. Porque o Brasil tem essa coisa, o povo brasileiro ele é um povo crente, é um povo que tem uma espiritualidade muito grande, e isso ajuda muito na questão do entendimento filosófico. Afinal de contas, essa inteligência ela é boa, ela é ruim. Eu acho que nós vamos ter um approach bem positivo no momento que chegar a isso. Por enquanto, é isso que eu queria dizer aí, só lembrando que o Jackson falou. Vou voltar a palavra aqui para o Cório dar algumas opiniões sobre o que o Rafael Amorim falou. Ele é da Argentina, Rafael. Ele está aqui com a gente, ele é pesquisador, ufólogo da Argentina, e está aqui com a gente na live. Então, eu queria que o Esteban, sobre o que o Rafael falou, ele comentasse. Contigo, Esteban. Pode abrir o microfone. Adriano, sí, disculpame, no entendí bien, ¿me podés repetir? Sobre a questão dos governos, Okay. dos militares e da revelação aí que pode acontecer aí no mundo. Contigo. Entiendo. Yo creo que, digamos, desde el punto de vista de Argentina, está muy atrasado. He visto esfuerzos muy superiores de la sociedad civil, tanto de Brasil como México, que llevaron este tema a los respectivos congresos y que iniciaron un camino que les falta, pero lo iniciaron. En Argentina, no. A pesar de que Argentina tiene una rica historia casuística y tiene muchos investigadores, pero que no están mancomunados. Por ejemplo, este tipo de paneles que estoy escuchando aquí es un lujo, porque no se repite mucho en Argentina, tienen agenda propia los ufólogos. Sé que hay, de hecho, la semana próxima me invitaron a lo que se llama un café ufológico, es decir, gente entusiasta o gente pesquisadores se reúnen en cafés, literalmente, ¿no? Toman un café y hablan
pero no hay un esfuerzo, no hay cambio de opiniones como estoy viendo aquí. Y hay otro asunto que parece peculiar. El gobierno argentino no ha sido, por supuesto, muy transparente con el asunto. Sin embargo, paradójicamente, hay una oficina que se llama CIAE, de la Fuerza Aérea, especializada en el estudio de casos. Y cualquier civil lleva su caso y le hacen un estudio científico y le devuelven el estudio. Y esa oficina, que se llama CIAE, es una oficina con estructura, con personal capacitado, y todos los años produce un informe anual. Y en los últimos años estamos hablando de que produce aproximadamente entre 60 y 85 informes anuales científicos públicos que están disponibles en la Internet. Mi opinión particular, es decir, esa es la parte positiva. La parte negativa, o por lo menos no tan positiva, porque yo estuve en contacto con ellos, imagínense que es muy interesante esa información, porque básicamente cualquier civil puede llevar su foto, su video, su testimonio y lo analizan. Lo analizan con un software especial, no recuerdo ahora el nombre, pero que el personal tomó cursos en la NASA. Lo que digo es que la parte no positiva es que, a mi entender, está muy sesgado, es decir, tienen una doctrina negacionista. Tratan de encontrar una explicación convencional a todos los casos. Y fuerzan, es decir, cuando los hechos no coinciden con la teoría tiene que salir y tenés que reemplazar la teoría, porque los hechos son sagrados. Bueno, acá no lo veo así. Si los hechos no coinciden con la teoría, vamos a manejar un poco los hechos para que coincidan con la teoría. Esa es mi opinión sobre eso. Entonces, a mí me parece que, lamentablemente, siendo Argentina un país que tiene mucha tradición y mucha historia de casuística, no está colaborando, primero, con la región y segundo, en el concierto mundial. Lo digo con mucho pesar. Pero por eso mismo, desde la SCU, que es una organización puramente científica, por lo menos en mi caso encontré en Brasil la primera organización, porque la SCU admite y es abierta para cualquier ciudadano de cualquier país que quiera ser miembro, pero a nivel organización hace acuerdos de colaboración, por ejemplo, con el Instituto Gesdalen, con el C3 de Francia, con el proyecto Galileo, digamos, a nivel organizacional. Y en Latinoamérica, la primera organización que conseguimos un acuerdo de parcería fue con la organización del doctor Julio Navarro, que tiene una extracción científica. Pero por eso yo creo que Latinoamérica, o sea, celebro que Brasil esté andando como tiene que estar. Falta mucho, Jack. Yo escuché muy atentamente lo que dijo Jack. Esos problemas ocurren sobre todo en la parte política. La parte política está muy preocupada porque, como mencionó, y conecto esto con lo que habló Flori, el principio del Estado moderno y el antropocéntrico están directamente atacados cuando te enfrentás con una inteligencia que es superior a la humana, porque se derrumba todo, se cambia todo el paradigma. Entonces, la respuesta de la ciencia, como les dije, es en este momento prepararse a estudiar un poco más, sacar el estigma y tal vez los gobiernos, o por lo menos no los estados, o sea, vos tenés el poder ejecutivo, el
la Cámara de Representantes y el Poder Judicial, por lo menos el Congreso, que se acerque a los científicos y empezar a tener un diálogo mucho más fructífero. Pero esa es mi opinión, Adriano. Vou passar para o Tasca, para ele complementar a opinião dele sobre essa questão dos governos e dos militares, né? A divulgação do fenômeno que hoje se chama de UAPs, né? Fenômenos anômalos. Contigo, Flori. Muito bem. Então, aparentemente, assim, a política de secretismo em torno do fenômeno ufológico se iniciou já com o caso Roswell, em 1947. A partir dali, possivelmente dada a recuperação de tecnologia e, quem sabe, até também de material orgânico, de corpos, enfim, de entidades biológicas extraterrestres, decidiu-se que seria melhor que isso ficasse oculto. Agora, melhor para quem, né? Justamente para os governos. E essa política, aos poucos, muito lentamente, tem se modificado, até mesmo nos Estados Unidos, com a admissão da existência de projetos secretos de pesquisa, a existência de orçamento próprio para essa pesquisa, mas ainda nós temos cortina de ferro, como é o caso da Rússia, por exemplo, né? Que com certeza não deve ficar muito atrás dos Estados Unidos em relação ao estudo desse fenômeno. Na América Latina, parece que, de alguma maneira, nós estamos, quem sabe, até já um passo adiante em termos de abertura política. Obviamente, como bem pontuou o Jackson, ainda há informações represadas, mantidas por alguma razão em sigilo, mas há muita informação, muita documentação publicada, divulgada. Então, tem-se feito um trabalho de abertura ufológica no Brasil, principalmente por mérito da Comissão Brasileira de Ufólogos, entidade a qual, inclusive, Jackson, voltamos a participar agora recentemente, né? Desde essa semana retornei, mas ainda há muito o que fazer. Na CBU, Comissão Brasileira de Ufólogos, há todo um trabalho legal, entre aspas. Então, com base na Lei de Acesso à Informação, tem se buscado quebrar as barreiras que nos impedem de conhecer mais e melhor a verdade. Então, aos poucos, há um despertar, uma sensibilidade, até mesmo da classe política. São raríssimas, né, as personalidades que se dispõem a comprar essa ideia, mas eu acredito que, paulatinamente, isso vai se ampliar. Há outros países aqui mesmo do nosso continente sul-americano que também investem em pesquisa dos fenômenos anômalos, como é o caso do Uruguai, por exemplo, que tem dentro de sua força aérea, né, uma entidade de pesquisa, e há outras também. Eu acredito que essa seja uma luta, Jackson, que nós devemos empreender aqui no Brasil, né, para que o nosso governo brasileiro permita, especialmente com a participação também dos civis, uma estrutura mínima para que a gente possa aprofundar, porque todos nós aqui que somos pesquisadores, temos qual financiamento para as nossas pesquisas? No meu caso, eu tiro dos meus honorários de advogado, né, para financiar as coisas que eu faço, embora eu não faça pesquisa de campo, mas, enfim, lá por último também quero fazer um comercialzinho aqui do nosso grupo ufológico Paraná, o Patovni, e de suas atividades. Mas, então, não existe uma mínima estrutura, né, condições materiais e humanas nós temos bastante, mas assim, materiais nós não temos, a fim de que a gente possa avançar nisso. Então, eu vejo assim, que ainda estamos nessa fase de secretismo, mas são nítidos os sinais, pelo menos no Ocidente, de que há algo sendo gestado, preparado. Para isso, não apenas a abertura ufológica, né, mas eu acredito muito
na função social da ficção científica, viu, Esteban? Acredito que a ficção científica tem uma importância grande também nesse processo de aclimatação, porque permite que a gente, a partir desse pensamento, dessa projeção de ideias, possa cultivar elementos de reflexão para o momento do rompimento de paradigma, para esse momento seguinte, para esse passo adiante, que iminente é um conceito meio estranho, né? Como disse o chefe Bala ali, já faz muito tempo que se discute isso, né? Acreditavam alguns que em 2019, com a data limite de Chico Xavier, as naves já desceriam ali no Planalto Central. Me permito aqui uma dramatização. Tragam o seu líder. Enfim, mas isso não aconteceu. Vai acontecer quando? Em décadas? Eu acredito que nós não estaremos aqui para ver isso, que nós estamos semeando, nós estamos plantando as ideias para as futuras gerações. Mas, de repente, 2027, né? 2030, vai saber. Precisamos nos preparar. E aqui, lembrando uma lição do Mestre Jesus: orai e vigiai. Por aí, pessoal. Vou passar a palavra agora aqui para o Morgan. O Morgan dá a palavra dele sobre a questão dos governos e dos militares, né? Essa interação aí dos dois, que são negacionistas, né, até hoje, desde o tempo do projeto Blue Book, lá nos Estados Unidos. Nós tivemos lá nos Estados Unidos o projeto Sinal, o projeto Groot, depois o projeto Blue Book. Desde aquele tempo, né, daquela época lá, dos anos 60, tivemos o relatório Codon também, que envolveu universidades americanas, e desde essa época que a gente tem, na realidade, eles dizem que vão divulgar, né, gerar expectativa de toda a população naquele tempo mundial também, e no final as conclusões são sempre que são fenômenos que não merecem investigação, né, desde aquele tempo que eles afirmam isso. Eu queria a opinião do Morgan sobre essa questão aí, a questão dos governos e dos militares no mundo inteiro com relação aos UAPs. Contigo, Morgan. Obrigado. Bom, a gente tem essa organização, né, dos governos desde pós-Roswell, né? De lá para cá a gente sabe, né, a gente veio descobrindo que existem N grupos, né, fazendo essa condução do elemento ufológico, né, fazendo os estudos, né, compilando os resultados, gerando relatórios internos, e esses grupos vêm, né, desde do Majestic, né, até recentemente, eles vêm mudando de nome, mas os grupos sempre existiram, né, sempre tem algum órgão do governo interessado em investigar, em levantar essa informação. E hoje, atualmente, né, existem os mega orçamentos, né, tem os black budgets, que tem trilhões aí por ano, que são destinados a projetos que não são declarados, não são claros em relação ao que vem, qual o objeto desse estudo, qual que é a destinação desse dinheiro, mas ele culminou, né, nessa pesquisa que começou ali ainda nos anos 50, 60, né, e pegando uma carona, né, tanto na fala do Jackson quanto do Tasca, a gente precisa, para uma abertura, né, de hoje, né, daqui para frente, né, que existem grupos mistos, né, o governo tem a capacidade de fazer algum levantamento, mapeamento, porém os cérebros, né, que têm a maior bagagem em relação à ufologia, à pesquisa, eles não estão dentro dos governos, né, somos nós que somos pesquisadores que desprendem horas, né, das nossas vidas, né, orçamento próprio, né, como o Tasca bem disse, né, para fazer a pesquisa ufológica. Então, acaba que a soma, né, tanto de um corpo governamental, mas com civis, né, e pesquisadores civis do fenômeno, né, que também são acadêmicos, que também são cientistas, né, cada um com a sua área de formação, com a sua carreira, né, podendo contribuir, né, nesse contexto ufológico, eu acho que daí sim
seria um cenário ideal para se administrar e tentar entender um fenômeno que é muito maior, muito mais complexo do que qualquer ciência que a gente tenha hoje, qualquer física, qualquer governo. Então, o fenômeno ele é muito além disso, então a gente está só fazendo uma coceirinha na superfície mesmo. Então, se não tiver organização, né, entre governo e pesquisadores, e civis, e universitários, né, os cérebros que estão nas universidades realizando N pesquisas, né, na área de física, de química, de biologia, né, hoje em dia a quântica, né, que está bem mais avançada também. Então, se não tiver uma soma desses fatores, ninguém vai chegar em lugar nenhum. A gente não chega a conclusões, o governo não chega a conclusão nenhuma, né, e fica todo mundo perdido, correndo atrás do rabo, né? E daqui a pouquinho eu vou ter que sair, eu queria só pegar uma palavrinha, né, no que o Esteban comentou, que na Argentina não tem essa organização, né, igual a gente tende a ter no Brasil, né, a gente faz esses seminários, essas agendas, né, com diversos ufólogos, e o Blue Book, ele tinha essa metodologia, né, Esteban, de fazer essa adequação da resposta para dar para o relato da pessoa dentro de um parâmetro natural ali e coloca naquela caixinha e devolve aquela resposta para a pessoa, né? O que acaba desmotivando a pessoa, né, a falar sobre o relato dela, né? Sendo que ela tinha um canal oficial onde ela poderia falar e esse relato foi diminuído, né? Foi abafado, digamos assim. Então, se existisse uma agenda semelhante no Brasil, né, um canal oficial do governo, composto por essa equipe mista, recebendo esses relatos, né, e podendo dar uma resposta, não precisa chegar a uma conclusão que é alienígena, que é ufológico, mas que não é uma coisa realmente natural. Então, todos os fatores naturais foram, de fato, eliminados, e realmente algo anômalo aconteceu com a senhora ou com o senhor que mora na comunidade tal, no interior do Brasil, é uma resposta mais digna para a pessoa do que enquadrar essa resposta numa resposta que não é condizente com a realidade. Passar a palavra agora para o Rafael Amorim, para que ele fale um pouco para a gente aí no Sul. Como é que está a ufologia aí no Sul? Nós temos aqui o Tasca, aqui, que é de Curitiba do Sul, e também o Rafael Amorim, que é da região Sul. Então, eu queria que vocês dessem aqui uma palhinha aqui para os brasileiros, aqui, né, para o mundo. Como é que está a ufologia aí no Sul, Rafael? E o Jackson também, que é de Curitiba, hein, Adriano? O Jackson também. E o Jackson também aí, que é da região Sul. Eu estou aqui em Fortaleza do Nordeste, e os brasileiros, no geral, estão querendo saber como é que anda a ufologia aí no sul do Brasil. Contigo, Rafael. Barbaridade. Aqui tá. Olha, o que eu posso falar é que o Rio Grande do Sul já foi um estado ufologicamente bem organizado, com o MGU, Movimento Gaúcho de Ufologia, começou muito bem, seguiu perfeitamente, a gente conseguiu reunir os grupos de ufologia do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu reunir pesquisadores independentes, mas houve uma ruptura, uma certa época, que é aquela coisa inerente ao entendimento de cada um sobre o que é a ufologia. E muitos ufólogos se afastaram do movimento, mas eu acho que houve um momento de reflexão de todas as partes, né? E agora estão retomando aí o movimento gaúcho de ufologia aos poucos. A gente não faz parte do movimento mais, mas eu sempre dei total apoio ao trabalho de quem ficou lá, o mestre Odone, nosso colega aqui, que a gente gosta muito, e tentando também agregar aí a esse movimento e aí organizacional de ufólogos. Mas também a gente tem aquele problema que o Brasil inteiro enfrenta, além de, claro, a gente ter parceria com os irmãos aqui da Argentina, que é a Andrea Simondieni, a turma do Museu OVNI, a gente tem bastante contato com eles ali, e sempre quando eu preciso, eu posso, eu vou de encontro aos irmãos da Argentina, do Uruguai. Na Argentina eu já tive muita parceria com um programa que tinha de rádio lá, chamado Código OVNI, não sei se o Esteban conheceu, e aquele pessoal dali, e eu não vi mais falar mais deles, inclusive. Mas as coisas acontecem, continuam acontecendo, o fenômeno continua acontecendo, e eu estou sempre em campo. Até a minha vivência como escoteiro me dá esse prazer de estar sempre em campo,
e a gente tem respondido à altura à necessidade do povo. O que a gente vê é uma falta de comunicação muito grande, e isso nos deixa bastante preocupados. Nós tem outros ufólogos, grandes pesquisadores, investigadores aqui, mas não existe uma comunicação entre eles. E às vezes, quando a gente está com o caso na mão, eu tenho essa mania de criar uma rede muito grande de outros ufólogos pelo Brasil afora. Porque no Rio Grande do Sul não há essa resposta, é muito difícil. Eu tenho o Márcio Parucini, eu tenho alguns outros colegas aí de Porto Alegre, aqui mesmo da nossa região, mas tem chegado casos aí do Nordeste para a gente. Como é que a gente faz, né? Ora, busca quem está no Nordeste, quem está na proximidade, entrega o caso para o companheiro lá e, se o que puder ajudar também, a gente ajuda. E isso a gente sente falta nos demais pontos do Brasil. Eu vejo uma corrida muito grande pelo um pódio que não existe. E isso tem afetado muito a ufologia, mais pelo viés da rede social. Esse pódio a gente tem que quebrar ele. Se a gente não quebrar essa corrida em busca do melhor caso do mundo ou do melhor pesquisador, a gente nunca vai ter sucesso. Então a gente funciona assim. Para mim, chega casos até dos Estados Unidos. Como é que eu vou investigar isso? Você está me ouvindo? Que parou minha imagem aí, né? Não, tá perfeito. Parou, mas a gente está lhe ouvindo. Pode falar. Aí, às vezes dá uma travadinha, que são duas câmeras aqui. Então, nesse ano eu estou muito mais fora em pesquisa ufológica direta, muito mais em campo, em outros estados do Brasil, um trabalho que eu estou fazendo, que brevemente a gente vai poder mostrar isso numa TV no History Channel, para quem conhece, é o canal History Channel. Então isso tem me tomado muito tempo, ao mesmo momento que a gente consegue ter esses recebimentos de casos, bicho, coisa assim que posso dizer para vocês que há meses atrás eu me deparei no estado de São Paulo. Eu não posso falar muito ainda, mas eu me deparei com um dos casos mais interessantes que eu já vi na minha vida, de um contato imediato de 3º e 4º grau, com 3 pessoas totalmente idôneas. Se tratava de policiais, numa situação que vocês não querem imaginar, bicho. Não tem como esses caras não terem passado por isso. Eu escutei os testemunhos, a gente conversou com eles, um em cada cidade diferente. Eles não se falavam há mais de 10 anos, nem falavam do caso há mais de 10 anos. Então, as coisas existem, estão aí. Tem um barulho de curto-circuito aí dando aí agora, eu não sei de onde está vindo. Não sei se não, tá tudo normal aqui. Eu não sei se é alguma coisa aí com você, mas tá tudo normal aqui. Tá, pode ser. Deixa eu ver aqui. Ó, parou. Então a coisa está assim. No Rio Grande do Sul é isso que a gente tem na atual conjuntura. Nós temos bons ufólogos, temos maus ufólogos, se dizem ufólogos, e essa gente a gente tem tentado amenizar a situação deles perante a opinião pública. Ou seja, a gente tem mostrado para a opinião aqui pública quem realmente é pesquisador e quem é aquela figura que está ali para, inclusive, conseguir fundos financeiros de municípios, através de leis de incentivo para fazer o trabalho ufológico. Chega no momento lá, não tem nem a porta aberta do negócio do cara. E onde que foi parar essa grana? Então, a gente tem visto muito isso e rogo que o Rio Grande do Sul seja mais reconhecido, não só como estado, não só por uma tragédia como a gente passou recentemente, que nos impediu totalmente de fazer qualquer coisa, mas também como um estado de bons ufólogos. Eu queria só te perguntar, né? Seria no estilo do programa do Fred Mosch? Seria naquele estilo, porque eu achei o trabalho do Fred muito bom, né? Naquele da History, né? Naquela série da History, onde o Fred Mosch vai em várias regiões do Brasil procurando casos ufológicos. Esse novo programa é na mesma linha? É na mesma linha ou não? Não é na mesma linha. O trabalho é feito pela mesma produtora, inclusive. É o pessoal que fez uma série muito boa, de Carona com os OVNIs, né? Sensacional. Não, agora a coisa é bem mais séria. A coisa vai ser tão séria que todos os casos estão passando por 4 especialistas, que uns não são da área, inclusive, ufológica,
são gente da ciência, e a gente tem tido sucesso em todos os casos. Posso afirmar que de 10 casos a gente já sabe que 9 são reais, e a gente vai poder mostrar essas evidências que não tem controvérsia. Inclusive, teve um que me espantou muito, porque durante 4 anos a gente tem lutado para tentar mostrar a veracidade do caso, lutado contra a ufologia brasileira, inclusive, de alguns colegas, e de repente aquilo me surpreendeu com o resultado dessa área da ciência, afirmando que aquilo que tinha numa certa filmagem era de fato um UFO, um objeto voador não identificado, sem sombra de dúvida. Eu disse, cara, isso é bacana, leva tempo, mas quando a gente tem uma afirmação de pessoas como essa, e com todo o requinte de um laudo bem escrito, bem informado, com base, etc., eu disse, bom, os ufólogos têm que aprender muito isso aí, hein? Sim. Fazer esse tipo de trabalho, para não dar dúvida nenhuma. E quando aquilo chegou para mim, eu disse, nossa, eu fiquei surpreso. Eu tinha uma certa tendência a acreditar no caso, mas tinha umas dúvidas. Quando veio aquilo, então, o programa ele é baseado nisso. Vocês vão ver pela primeira vez na televisão casos sendo descortinados, analisados e julgados. Esse julgamento eu não posso, de forma alguma, ainda falar nada sobre isso, porque a equipe que vai julgar isso, ela ainda não se reuniu para as filmagens aí tudo, então até eu estou curioso também para ver o que vai dar isso aí. Então, claro, chefe, uma pergunta, me permite? Sim, senhor. São só casos atuais ou vocês estão resgatando casos antigos também? Por exemplo, o do Berlê, que é o mais fascinante, talvez, que eu conheça. Não, o Berlê foi um caso que eu apresentei, porque algumas coisas eu posso contar. Eu sou o consultor da série e sou apresentador da série também. Junto comigo tem uma equipe de ufólogos. Junto comigo tem uma equipe de especialistas da área da ciência e caras que estão me ajudando nessa. O Jackson aqui está me ajudando na Noite Oficial dos UFOs, por exemplo. Então ele está ajudando para ele, é um especialista da série, um dos que a gente conseguiu trazer para dentro. Então, o Tasca, qual é que foi o problema? Nós estamos trazendo casos com evidências fotográficas e de vídeo. Primeiro, tirando a Noite Oficial dos Discos Voadores, que a gente tem aí, as evidências são gravações, né? Mas elas estão. Não precisa passar por uma análise daquilo para saber que são reais, né? Então, o Tasca a gente vai deixar para um outro momento quando a gente entrar, então, nessa área, que é a área do contatismo, e que muitas vezes não tem uma evidência física. Para julgar isso, né, Tasca, inclusive o teu tio, né? O Nelson? Um primo distante, mas não era esse, eu falei do Berlê. Sim, o Berlê é um, mas o teu tio lá... Teu primo, também, fascinante, fascinante. Ele estava na grade também, mas a gente, como ele já não está vivo, a gente perdeu a evidência física, né? Porque ele tinha as marcas lá do contato dele. Então, para a grade da TV, nos pediram isso e a gente está cumprindo isso com bastante esforço. Você pode ter certeza que eu estou falando que as coisas que eu encontrei aí eu que sou ufólogo há mais de, sei lá, 27, 28 anos, eu fiquei impressionado com 2, 3 casos, que, eu não imaginava que esse troço era isso aí mesmo, né? A gente tinha uma evidência, né? O caso da Noite Oficial dos Discos Voadores, que eu posso passar por cima, todo mundo conhece. A maioria dos colegas aqui conhece, não sei se o Esteban teve conhecimento da Noite Oficial, deve ter tido, Noite Oficial dos Discos Voadores no Brasil, mas é uma coisa assim que quanto mais a gente se aprofunda, o Jackson está aí que não me deixa mentir sozinho, mais se encontra coisas aí que, olha, daria 2 capítulos da série. O Berlê é um caso sensacional, sem sombra de dúvida, um cara que foi levado a outro planeta, um cara que não tinha de idade, era um tratorista, não sabia nem escrever direito, escreveu um livro sensacional, contando as suas experiências. Ele com certeza ele vai cair uma hora, vai entrar no conhecimento do mundo aí através da TV, com certeza. É isso aí, grande chefe Bala. Olha, deixa eu falar mais uma coisa aqui, o meu amigo Alexander aqui é um dos especialistas também que está nos ajudando aí nessa série. Show de bola.
Segredo do Estado, ultra secreto. Esse projeto vai ser bacana, hein? Ô, chefe Bala, eu desejo sucesso aí, meu querido. Obrigado. Você é um cara que contribui muito para a ufologia há muito tempo, faz um trabalho fantástico. E eu tenho certeza, né, que com esse corpo técnico também que você está agregando aí para o projeto, não tem falha, né? Não tem como dar errado. Se Então, possível. desejo muito sucesso. E vou dizer, cara, onde eu vou, onde eu consigo ir, eu tenho levado quem eu posso junto. Eu acho que a maioria de vocês, a maioria de outros caras, tem que ter essa chance de ser visto pelo mundo inteiro através de uma TV desse tamanho. Né? É fantástico. Gente, eu tinha combinado com o Alec que eu tenho que sair agora às 22, tá? Mas foi uma honra participar da bancada com vocês aqui. Foi um prazer Show de bola. conhecer pessoalmente, virtualmente, Tasca, o Esteban. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade aí, E Alec. já tá o convite aí, o Jack, todo mundo, para a gente se reunir de novo, cara. Isso daí é só o começo. Ó, veja só, Agora, vamos sim. o Bala é um cara que, como ele é fluente em inglês, né? O cara manja aí das paradas. O que acontece? Eu sei que o Bala tem o contato pessoal do Elisondro e de outros. O Bala poderia trazer o Elisondro. Já tô te fazendo um desafio, ó. Traga o Elisondro ao vivo. O Elisondro, ele se faz ao muito, vivo, cara. Ao vivo e nós perguntamos, daí, claro, você, né? Você pergunta por nós a respeito até do 2027 aí, para ver se ele... Ué, cara, ele lançou um livro agora. A época de trazer ele para as lives é agora. Vamos ver se a gente pega ele aí. Vou subir o camarada aqui, o Adriano. Aí. Valeu? Eu vou aproveitar. Abraço, beleza, eu abraço vou sair aqui e vou dar lugar pro Adriano. Gente, então fiquem com Deus aí, fiquem bem. Boa noite, até breve. Valeu, até mais. Até mais. Valeu. Aí, cabra da peste. Viu? Vai. Alexandre quer colocar. O Alexandre quer colocar o Elizondo aí no muro. E Alexandre? Mas aí que é o homem é amigo do cara, o cara tem o WhatsApp pessoal do homem. É, sim, aí realmente poderia acontecer, né? Deixa eu passar aqui a palavra aqui, vamos passar a palavra aqui para o Jackson. Jackson, fala aí tua participação aí na série aí do programa, né? E alguns casos aí do Sul, aí tu pode até falar para a gente alguns casos aí no Sul, e depois o Tasca. Contigo aí, Jackson. Cara, aqui na nossa região tem surgido algumas filmagens, algumas coisas estranhas registradas em vídeo, mas geralmente a gente tem conseguido identificar. Menos uma que eu ainda não consegui parar para analisar, que foi uma filmagem feita aqui na região de Curitiba há uns 10 dias atrás, de um objeto multicolorido, era brilhante mudando de cor, né? Então a gente ainda está analisando, tentando encontrar uma resposta para esse vídeo. Mas outras filmagens estranhas a gente já conseguiu identificar como drone ou como balão, alguma coisa assim, né? Infelizmente, nada de OVNIs nesse caso. E teve aquele caso de queda, né, de uma nave na região de Morretes, aqui no litoral do Paraná, mas não era a nave, era apenas algum tipo de explosão, provavelmente um meteoro que caiu em cima da mata, e que, por falta de experiência da equipe de resgate lá, eles não perceberam que era um meteorito que tinha caído, né, na região. Então, isso aí ficou em aberto, né? Identificar a causa real do barulho que foi ouvido na mata, mas não há, assim, nada que aponte para uma causa ufológica ali, né, nesse caso. Ô, Adriano, tua participação aí no programa. Você passou um documento aqui do Esteban, né? UFO, o AP, uma história data e tal, Argentina. Você quer comentar sobre essa documentação? Eu compartilho a tela aqui. Sí, yo no quiero, la verdad que no es una información muy actual,
pero me serviría mostrar algunos de los slides como para reforzar un poco lo que se habló. De vuelta, no soy un especialista digamos, en investigación de campo, pero puede ser la siguiente. Eu não sei se está compartilhando aí. Deixa eu ver aqui. Está compartilhando, tá ok. Está compartilhando sim. Calma aí. É que eu vou ter que daí jogar na outra tela aqui. Sí, esta información fueron preparadas para la reunión interna de SU, en un estudio que hicimos en 2023 y actualizamos para esta ocasión. Voy a ir muy rápido porque tampoco se puede gastar tanto tiempo aquí, pero en ese slide, ahí son los casos notificados por año desde 1990, los casos desde 1950 a 1997, se puede ver que hubo un pico en la década de 1960 y después de ahí o interés disminuyó. No se sabe si eso está relacionado con la corrida espacial o la llegada del hombre a la Lua, consecuentemente con interés del público en general por el espacio exterior. Pero, o siguiente, por favor. Eu estava falando antes de esta organização da Força Aérea, SIAE, que são dados mais atuais. O Centro de Identificação foi criado em 4 de abril de 2019 como resultado de uma reestruturação da Comissão de Estudio de Fenômenos Aeroespaciais, CEFAE, que foi criada em 6 de maio de 2011. Pero elevando seu nivel orgánico y reajustando sus capacidades para cumplir una nueva tarefa que es organizar, coordinar y ejecutar investigación, análisis de eventos, actividades o elementos presentes o originarios de aeroespacial. Yo creo que este es un ejemplo de lo que era una especie de intención de la Fuerza Aérea, porque ellos invitan y tienen ufólogos civiles que colaboran como asesores. Mas o relación, y como dije antes, como falei antes, no tiene un poco de sesgo negacionista. Es lamentable porque es un elemento, un instrumento muy valioso y você puede ver ahí que los casos de los últimos años han crecido mucho. Yo creo que hay interés da gente y también con la tecnología hogareña que a gente ya tiene más posibilidades de captar alguna anomalía. También tengo que notar una cosa desde el punto de vista social, que a COVID-19 en Argentina pegó mucho y el gobierno hizo una estrategia muy mala y nosotros tuvimos que soportar una cuarentena casi eterna. O sea, mucha gente en su casa con mucho tiempo de vaga y probablemente eso también haya influido en la cantidad de casos, ¿no es cierto? O siguiente, por favor. Por supuesto, esta información voy a dejar para que la gente que quiera. Ese mapa muestra los hotspots de Argentina históricos. Los diferentes colores de vermelho tienen relación con la densidad de población. Eso también uno tiene que tener en cuenta cuando hay mucha cantidad de casos. Mas en provincia de Buenos Aires, que es el hotspot número 1, nosotros llamamos el nido porque ahí primero hay una base aeroespacial donde se lanzan algunos mini satélites y ha habido una actividad muy marcada durante muchos años ahí. Segundo hotspot es La Pampa, sobre todo por animales mutilados, que después voy a hacer una
una explicación de ese fenómeno también, que forma parte de otro aspecto del fenómeno, que es los animales mutilados. Tercera hotspot está en la Patagonia. Yo ahora estoy aquí en Patagonia, en Bariloche. Eu moro perto de Buenos Aires, mas ahora estoy aquí en Bariloche. Aquí también hay muchos casos reportados en esta zona. Essa é a terra do fogo? Essa é a terra do fogo? Ou não? No. Ou tá pra cá? No, número 3 es norte de Patagonia, mas a Terra de Fuego no tanto. Donde hubo muchos casos, o década de 60, fue en Antártida. Antártida, sobre todo, después voy a mostrar un caso muy importante de Antártida. Y cuarto hotspot es en el norte, pero ese hotspot está mucho más relacionado con cultura. Al norte de Argentina es muy perto de Bolivia. Tem uma tradição espiritual diferente da Argentina, então as manifestações são mais manifestações como personales ou experiências personais que fenômenos ou que aparições ou registros físicos. O siguiente, por favor. Esta figura es, este slide, yo solamente quiero poner puede ser controverso y no refletir a opinión de muchos ufólogos, mas solo incluí para fines ilustrativos y referenciais cuando tuve que explicar a SCU los casos más paradigmáticos o emblemáticos de Latinoamérica, mas es sujeto a muita discussão. Mas eu queria, porque Adriano convidou a falar sobre os casos mais emblemáticos da Argentina. Ubatuba e Varginha? Faltou a Operação Prato, né? Pero também a noite dos UFO em São Paulo me parece muito importante, aqui não aparece, por isso é uma relação, una compilación muy incompleta, pero lógicamente era solamente a propósito referencial para organización. Siguiente, por favor. Aquí sí, dentro de la casuística de Argentina, tenemos dos 4 eventos más emblemáticos. 2 de ellos son encuentro inmediato de segundo tipo, con efeitos físicos observados, que fueron trancas en Tucumán. Ainda, eu acredito que a principal testigo ainda está viva, es una señora, y encuentro de segundo tipo en Atalaya, en Argentina también. En un campo de Atalaya hubo más de 100 ¿cómo se dice? Marcas en el piso de que aterrizaron o hubo ahí evidencia física. Mas de 100 marcas de pouso? Exactamente. Poxa. Después quería mencionar Isla Decepción, Antártida. Eso es importante porque o misma Armada Argentina o Fuerza Naval Argentina reportó este caso en 1995, 1965. Eso es muy notable porque en esa época o Armada o militares eran bastante más abiertos que ahora. Ahora tienen mucha secrecía, pero antes ellos admitían eso. Y caso más reciente de Bariloche, sí, hubo un encuentro muy cercano con un objeto que estuvo muy perto del avión de Aerolíneas Argentinas y tuvo 2 veces avión tuvo que virar su curso y no pudo aterrizar porque el objeto estaba en su línea. Ese fue un caso muy famoso. Siguiente, por favor. Las mutilaciones de gado siendo un fenómeno recurrente en Argentina.
embora nos últimos anos não tenha havido tantos relatos, talvez porque os pecuaristas já estejam resignados com o fato de que o fenômeno não tem explicação e as autoridades não conseguem resolver. Mas tuvo um pico de 2002, 511 casos reportados y bastante impresionante en ese caso, ¿no? Ahora siguen habiendo, pero como dije, no hay muchos reportes porque me parece que como no hay solución, la gente ya está... Mas esse 174, aqui, ó, 174 de vaca, chegou a investigar esse de Buenos Aires? Esto sí, en los campos de Buenos Aires. 174 casos reportados, no vacas, pero casos reportados de mutilación. Bueno, siguiente, por favor. Y por supuesto, ¿no? Hay mucha más gente. Esto también en este like coloco algunas personas relevantes de ufologia argentina. Embora admita que probablemente estoy esqueciendo muchos nombres, pero es solamente para fin referencial. Luis Burgos es un investigador de campo decano, tiene más de 40 años, tiene una base de datos de 6.000 casos. Él es titular de la Fundación Argentina de Ufología, es muy famoso. También está, como mencioné antes, CIAE, desde el punto de vista oficial. Creo que Rafael nombró a Simondini, que él tiene un museo OVNI. Es un poco gracioso porque el Museo OVNI está localizado en la provincia de Entre Ríos o ciudad de Victoria y acredito que mes pasado o hace 2 meses fue fechado por el gobierno, el Departamento de Impuestos, porque estaba exhibiendo material arqueológico no debidamente declarado. Así que los ufólogos a veces tienen que enfrentar algunos problemas. Carlos Ferguson es un investigador también que se dedicó especialmente y tiene muy buena base de datos de encuentros de aviadores militares con ovnis o con UAPs. Él tiene 1 o 2 libros ya publicados, muy interesante. Y finalmente, a izquierda, Rubén Morales es especialista en los ovnis de Antártida. Él estudió mucho. Yo estuve investigando un caso, no de Argentina, mas que ocurrió en 1958 en Isla Robertson, de Armada Chilena, muy interesante también. Y tuve oportunidad de consultar algunos trabajos de Rubén Morales. Bom, isso era muito... Esteban, você tem o contato você conseguiria trazer para ele falar desses casos da Antártida? Esses aí me interessam muito. Eu acho que é um dos casos... Pouca gente fala disso. Sí, hay mucho. Hay 2 especialistas. Hay un libro que Patricio Abusleme, de Chile, y y de Rubén Morales. Yo te voy a procurar esos contactos, Alexandre. Então tá bom. E finalizou, bueno, né? Muito obrigado. O Rubens Morales, eu fiz a capa do livro dele aí sobre UFOs na Antártida. Até tem o contato dele também, se precisar aí. É muito interessante o trabalho dele, eu li o livro, lógico, e como disse o Alec, né, pouca gente fala sobre essas questões Antártica e polos, né, na verdade, Polo Norte também. É muito bom o livro do cara. Não colocando uma especulação aqui, já respondendo uma pergunta do próprio chat, que perguntou para alguém da bancada aqui, ou para a bancada, né, a respeito justamente da Antártida, para que falasse sobre os assuntos, né, UFOs e tal. Eu tenho foto daquelas expedições antigas, né, que os militares fizeram lá, como é que é, Capitão Beard,
acho que é o nome dele, lá da época do paperclip, quando trouxeram os alemães para os Estados Unidos, depois fizeram foi feita uma viagem para a Antártida, né, para fazer um estudo das regiões. Inclusive, a NASA fez basicamente o que ela fez na Lua, né, ela marcou bandeira, e lá na Lua também ele colocou uns lugares chamados no-fly zones, né, quer dizer que você não pode voar naquelas regiões, que lá eles dizem, né, na desculpa, que se você ir naquele local onde estão as missões Apollo, pode estragar lá os vestígios, né, que ficaram e tal, e essas coisas assim. Lá na Antártida também tem essas regiões que é proibido. Não existe. Eu assim, não conheço ninguém que diga assim, você consegue atravessar lá algumas regiões? Não consegue. Eu não ouvi até hoje ninguém atravessando. É impossível atravessar. Uma pelas condições climáticas, né? E outra porque, de fato, ali é proibido certas regiões. Daí por isso que gera maior essas especulações. Eu acho que o que acontece ali naquela região do McMurdo ali, que é a base americana, ali deve ter muito assunto bizarro ali rolando, cara. Uma das investigadoras americanas lá, a Linda Montohal, ela colocou ali 2 personagens, né, supostos pessoal da Marinha ali, 2 SEALs, e dizendo que eles estiveram ali em missões ultra-secretas de base alienígena. Então, é um lugar inóspito, obviamente, é um lugar sinistro, misterioso, e com certeza eu acho que dos melhores casos que existe, quando falo de Antártida, me faz lembrar muito o caso lá dos Montes Urais, né, Jack? Lá como é que é? Pass in Love, como é que é o nome onde morreu os montanhistas? Passo de Dyatlov. Então, quando lembrou de neve, tem que entrar na mente aquele caso. Aquele caso é extraordinário, né? Então, eu acho que lá realmente acontece coisa bizarra. E seria interessante aí chamar o pessoal aí para contar pro povo aí, né? Mostrar o que está acontecendo na Antártida. Alexandre, acho que ela vai dar. Eu vou me despedir da galera aí, né? Aqui do Estevam, vou me despedir do Antônio Tasca, Rafael Amorim aí, prazer, mais uma live, o Jacques Camargo, né? Vou dar uma saidinha, mas dizer que tomara que isso aqui seja o primeiro de outros encontros. Outros encontros é interessante a gente fazer sempre encontros aqui, né? De ufólogos brasileiros, né, da Argentina, do Chile, também de outros países aqui, da América do Sul e América Latina. Então, é sempre bom a gente promover esses encontros, né, de troca de ideias entre ufólogos de diversos países. Acho bem interessante e que a gente continue sempre a fazer outros, no teu canal, Alexander, fazer no meu, né, em outros canais aí, também quem queira fazer o Tasca, e a gente levar também um encontro aí, né, de nacionalidades diferentes na ufologia. Então, me despeço aí de todos, um abraço aí a todos aí. Obrigado pelo Estevam ter vindo, o Antônio Tasco, o Rafael e o Jackson. Até a próxima. Fui aí. Show de bola. E é assim, né? Eu vejo aí que o Flori, ele fica muito animado, né? Eu vejo na tua cara que você fica animado, né? Quando fala de ufologia. Parece que a gente tá do lado do fogão ali, tomando um chimarrão, ouvindo histórias, né? É essa sensação que tem. Eu sou fascinado, né, Alexander? Fascinado. Desde pequeno, por ficção científica e ufologia. É isso aí, né? Viu, Estevam? Tem mais alguma coisa aí da Argentina que queira revelar nos arquivos secretos? Voy a tocar un tema controversial. Voy a tratar de buscar alguna relación entre ufología y fútbol, a ver si hubo alguna ayuda. Esteban, quando Arthur Berlet foi levado ao planeta Carte,
ele pôde presenciar uma competição de um esporte que parecia ser futebol. Ele foi levado a um estádio e lá havia uma série de modalidades esportivas, mas, enfim, especialmente um jogo dessa natureza. Só para constar, então, que não é só na Terra, né? Há em outros lugares também. No, E às vezes o pessoal escuta você falando da Arthur Berlé, muita gente não sabe, né? Um caso famoso da casuística brasileira, né? no, Não? no, yo quería, Alexander, yo quería darte agradecerte mucho. Yo estoy aquí, como les mencioné, estoy en Bariloche, estoy en vacaciones, ¿no? Tomé algunos días libres y ahora tengo mi familia que está esperando para ir a cenar, así que Sí. tengo que dejarlos, amigos, pero la verdad que me sentí muy bien. Ojalá que podamos repetir esto muchas veces y también que esta idea y este intercambio tan bueno de información y de puntos de vista, muy respetuosamente, también podamos copiarlo en Argentina. Sinceramente, como estoy de alguna manera muy cercano a la SCU, yo mantengo cierto grado de escepticismo, tengo que mantener cierto grado de escepticismo, pero es un escepticismo positivo, no es un negacionismo. Necesito eso porque definitivamente creo que la SCU está tratando de estudiar las cosas desde ese punto de vista, cada vez abriéndose más. Pero dicho esto, creo que ojalá muchos de ustedes en lo cierto, que es inminente, que vamos a tener este tipo de experiencia mundial, porque me parece que eso va a ayudar mucho a la unión de todos los pueblos. Nosotros estamos discutiendo nuestras diferencias de manera muy brutal. O sea, no estamos en problemas. No somos capaces de manejar las diferencias si no es con guerra y esas cosas. Y tal vez tener un punto en común y presentarnos como algo, como una mancomunidad, esto puede llegar a ayudar. Así que ojalá, vamos a ver. Tudo bem? Então vai se despedir do pessoal, Esteban. Muchísimas gracias, amigos. Que tengan unas muy buenas noches y ha sido un placer. Obrigado pela presença aí. Graças, irmão. Fica o convite já, Esteban. Aqui, ó, é o que o Bala falou, é a união dos pesquisadores e tudo mais, é a mesma coisa. Você pode, uma hora, fazer um convite aí junto com o Jack, fazer uma live no canal dele, do Bala, todo mundo, entende? O que acontece? Quanto mais levar a ufologia, essas informações aí, isso aí com certeza vai enriquecer aí todo mundo. Perfecto. Voy a falar dos cositas más. Primero, SCU está produciendo revista cada 3 meses, usamos revista trimestral, está en inglés y en español. Voy a trabajar con Julio para tratar de traducir al portugués, porque hacemos 4 revistas por año, ya tenemos casi 12 revistas muy interesantes con artículos científicos y estudios y opiniones que va a ser muy interesante, así que eso voy a tratar de conseguir un portugués. Y Alexander, voy a tratar de conseguir esos contactos para Antártida, así puedes hacer tu programa. Obrigado, amigos. Até logo. Até mais, obrigado. E aqui o pessoal tá firme, rapaz. O chat tá... praticamente subiu mais 2 aqui e não saiu ninguém. O pessoal tá gostando do bate-papo aí, Bala. O que você acha? Olha lá o Flori deu até risada. Ufologia é legal demais, né? Se contar as casuísticas.
Cara, é uma coisa em movimento, né? Por isso a gente falou de movimento gaúcho de ufologia. Porque os caras começaram aqui com uma federação gaúcha de ufologia. Diz que a federação depois foi para um triunvirato, aquela coisa. Não, bicho, a ufologia ela está em movimento, ela tem que estar em movimento. Vamos chamar de movimento. E aí isso aí gerou muita coisa boa. Né? O MGU servia para isso, para movimentar a ufologia. Porque às vezes tem muita gente que tem. Pô, tem caras aí que eu nunca ouvi na minha vida, nunca ouvi falar, e aparece às vezes numa reportagem, eu digo, pô, esse cara tá onde, né? Que a gente não sabe dele, precisamos saber de mais gente que trabalha, que estuda ufologia. Aqui, vizinho nosso, aqui na cidade, aqui perto, tem um senhor que era da Polícia Federal, o cara tem um arquivo ufológico incrível ali no meio do nada. E se aposentou, foi morar ali e me passou dossiês da Polícia Federal sobre casos ufológicos, como, por exemplo, o caso Frangomil, que aconteceu na cidade de Santo Ângelo. Isso foi tema da série Contatos Extraterrestres aí do History, né, onde o gerente, alguns funcionários de uma empresa chamada Frangomil, viram na porta da empresa os objetos voadores, 3 objetos voadores não identificados enormes, e aquilo teve uma repercussão danada, porque até citei na minha live aí quinta-feira, acho que foi na quinta, sobre os seres de humo. Se alguém já nunca ouviu falar, é uma história de canalizações, né, o Tasca? E que ficou meio engraçado, ninguém sabia se era verdade, se era mentira, até hoje. Então. Mas num dos livros, de 1960 e alguma coisa, 68, que alguém falava, que escreveram sobre os seres de humo, esses seres colocaram lá no livro, queriam aparecer numa cidade no Rio Grande do Sul, chamada Santo Ângelo, e a data. E a data foi o dia que aconteceu o caso Frangomil em Santo Ângelo. Então, nos anos 90. Então aquilo ficou, putz, e agora, né? Como é que os caras lá na Espanha, acho que fizeram essa canalização, e aí tinha aquilo ali no Brasil, na cidade de Santiago, dia tal, ano tal, né? As naves estariam lá e estiveram lá. Então deixou todo mundo com os butiá caindo do bolso, né, bicho? Pô, se o troço não era realmente, se era algo que se tratava como fraude, numa certa época, como é que eles tinham essa informação e como que isso aconteceu? Seria uma coincidência muito grande. Mas o Sixto Paz também fez o pedido, chamou a TV e tudo, e lá na montanha, lá no Peru, lá eles conseguiram filmar um UFO depois, né? Não no momento ao vivo. Né? Quem estava lá era o JJ Benítez, ele que narra isso num dos livros dele, que foi até o Peru encontrar esse grupo do Projeto Rama, se não me engano, acho que era Rama, Rama. E que iria então ter um encontro naquele local, os UFOs, as pessoas foram para lá, no primeiro dia nada aconteceu, no segundo nada aconteceu, a galera foi embora. Ficou alguns poucos ali e o próprio JJ Benítez também se preservou a ficar e apareceram, então. Os UFOs apareceram. E aí foi registrado por aqueles repórteres que estavam ali, porque o Benítez era um repórter, né? De um jornal, se eu não me engano, da Espanha, e por isso que ele estava lá. Mas aconteceu aqui no Brasil aí o caso Casemiro. Caso Casemiro de Abreu, 1981, acho, 81, que teve aquele cara que canalizava, tinha contato com os alienígenas, e disse que um UFO, então o disco voador ia pousar em Casemiro de Abreu, na noite tal, às 3 da madrugada, e aquilo, a cidadezinha de Casemiro de Abreu virou de pernas para o ar, porque todo mundo ficou sabendo, saiu na TV, e aquilo encheu de gente. Uma hora o destoque ufológico aconteceu ali, aquela noite entrou a madrugada e nada do UFO, chegou no momento que os ETs iriam descer, 3 horas da madrugada, com silêncio total, mais de 100 e tantas pessoas, até acho que era mais, eu estou citando 100 e tantas, mas foi mais, polícia, etc., ficaram em silêncio total, e um passarinho, um quero-quero, cruzou pelo campo gritando, e todo mundo aplaudiu aquele quero-quero, com má vontade, cara, porque não eram os ETs, mas aquilo estava valendo. E, claro, não apareceram os ETs e aquilo foi um tumulto. Mas, posteriormente, como
contactado dizia, não, eles não vieram, não pousaram, porque havia perigo da nave se aproximar porque tinha muita gente, e a nave poderia causar um dano ali nas pessoas, então não vieram, mas eles vão vir. E, de fato, anos depois, uma grande nave foi filmada, um grande disco voador foi filmado, com seus requintes todos de luz, por milhares de pessoas que estavam passando ali na rodovia que vai de Casimiro de Abreu ao Rio de Janeiro. Isso foi matéria do Fantástico e foi pesquisado pelo Petit, inclusive, na época. Viu, Bala? Ontem, na tua live, você falou de um camarada, não precisa citar o nome dele, porque o nome dele dá encrenca, mas esse caso desse camarada aqui, o Jack já tá dando risada que ele sabe quem que é. O Jack teve numa palestra dele, se eu não me engano, e ele fez uma experiência, né, Jack? Eu conheço esse camarada, e daí parece que você percebeu que aconteceu um fenômeno, assim, né? Não tô lembrado, cara. Eu falo as coisas, não tô lembrado. Eu tô falando meio assim, você sabe quem que é, o Jack sabe, não dá para certos nomes, melhor não citar ao vivo, né? Mas aí o Jack estava nessa palestra, mais ou menos eu lembro a história. O Jack disse que fez uma pergunta e o camarada meio que olhou para você, né, no meio daquela multidão. Você lembra dessa história, Jack? Comenta aí, se você puder. Se você puder, né? Passa o nome pelo WhatsApp aí para mim saber quem é a figura que eu não me lembro. Teu microfone tá fechado. Então, aconteceu num evento de ufologia que o cara tava dando palestra falando que tinha ido para o planeta dos alienígenas e tudo. E eu duvidando da história, e aí ele falou que ganhou dons paranormais e eu vi o pensamento das pessoas. Aí eu desafiei ele mentalmente durante a palestra e ele fez exatamente o que eu tinha desafiado ele mentalmente. Tô ligado. E daí, quando acabou o desafio, ele olhou para mim na plateia. Só que eu continuei duvidando da história dele. Eu sei quem é o camarada, ele tem uma série de histórias controversas, citei o nome dele lá, se não quiser, não sei. Mas a gente sabe que existe um problema muito sério com esse contactado, mas eu não duvido de algumas coisas que aconteceram com ele, porque esse cara foi estudado por uma galera aí, galera forte, né? Então, é mais um caso de um paranormal, do meu ponto de vista, que entra para os holofotes e aí se perde, né? Se perde com essa mini fama que tem na ocasião e acaba fazendo... tem o Thomas Green Morton, né? Que eu conheci a história do início ao fim e eu não duvidava e não duvido de forma alguma de algumas coisas que aconteciam com o Thomas. Acho que nem ele sabia explicar aquilo, certo? Mas no momento que ele era interpelado para fazer o fenômeno acontecer, ele acabou, então, se desvirtuando e... Bom, foi preso aí recentemente, aí, né, de novo, por motivos aí de sequestro de cativeiro de uma cliente dele, que ele manteve presa lá na casa dele, etc., por conta de grana. Então, uma pena. Eu acho que tem pessoas que têm esses contatos, são realmente paranormais e acabam se desvirtuando, aí, como a gente viu várias vezes. E esse cara aí, já pode ter certeza que eu acho que ele tinha alguma coisinha ali que funcionava. Só que hoje ele pede grana, né? Pede uma grana exuberante para falar. Ele tentou extorquir a revista UFO, certa feita. Houve vários problemas com ele, mas foi resolvido. E eu recebi uma vez, eu acho que o Alexander deve estar lembrando disso, o contato de uma ex-mulher dele, falando tudo que ela passou com o cara e que estava passando, inclusive a ameaça de morte. Cara, assim, horror. A mulher contou, mas essa mulher deve estar louca. Mas no fim fui averiguar, de fato, era verdade. Então, uma pena mesmo. E o nosso amigo aí, o Flori, por que você não se junta com o Carlos Alberto Machado e
que não chama ele para fazer participar do grupo aí, conhece, né? Nós somos todos companheiros, então, aqui. Carlos Alberto Machado, o Jackson, o Tony Najar Kurovski, estamos todos no mesmo grupo, reunidos, o chefe Bala aí do Rio Grande, né? Na revista UFO, estamos também na Comissão Brasileira de Ufólogos. Aqui no Paraná, assim, ó, depois que o Givaer morreu, aí meio que a coisa, agora que está retomando, né, Jackson, assim, essa congregação do pessoal da UFO, né, mas era o principal grupo, não só do Paraná, como do Brasil. E o segundo maior do mundo, o Geva gostava de dizer, né, chefe Bala? Só perdíamos para MUFON, né? Mas, assim, o pessoal muito bom aqui, estamos todos comungando do mesmo sentimento. Felizmente, no Paraná, o número de picaretas, né, Jackson, é pequeno, né? Felizmente, nós estamos, assim, até, de certo modo, privilegiados nesse contexto. O pessoal trabalha com seriedade, com comprometimento, com união, e eu tenho a felicidade até de ver o nosso grupo ufológico Paraná Patovni. Por que Patovni? Porque ele nasceu em Pato Branco, então ele era grupo ufológico Pato Branco. Pato mais OVNI. Só que daí nós mudamos aqui a sede para Curitiba, mas eu resolvi preservar a mesma identidade da origem. Então, o nosso grupo é muito bacana, reúne, assim, muitos pesquisadores de todo o Brasil, de modo que assim, estamos bem no Paraná, né, Jackson? Em termos, assim, de ufologia, de união, ou pelo menos de falta de desunião, de guerras, como é tão comum no campo aí das vaidades na ufologia nacional, né? Então é isso, assim, bacana demais, viu? Esse momento aqui que nós estamos vivendo é muito interessante, muito bom mesmo, pessoal. Mas sabe o que está faltando, assim? Um grupo, assim, se reunir no estilo do Skinwalker, assim, um negócio, assim, de alto nível, cara. Com grana envolvida ali e fazer a coisa acontecer. Mas nós vimos o depoimento do Esteban agora, que na Argentina não é assim. Que nós estamos adiante, nós conseguimos congregar. Claro, de certos grupos e de certas pessoas, especialmente, eu só quero uma coisa: distância. Distância, né? Agora, aqueles que estão mal intencionados, né? Vamos falar assim. Mas por que eu falei, viu, Flori? Por que eu falei ali que tem que ter grana? Porque você sabe, nada, não tem como mexer com ufologia se não tiver a parte financeira envolvida, porque como é que o cara vai se deslocar, como é que o cara vai ir lá em certos lugares, investigar, acampar, ficar lá, né, dia, podendo ficar, tipo, em vigília dias, não tô falando ficar um dia, ficar dias, ficar semanas, num local, numa montanha, sei lá onde. Então, tudo isso daí tem custo. Sim. É isso que eu falo. Então, eu posso até citar isso aí da seguinte, com prática total. Uma semana, e a gente tem feito isso agora esse ano, uma semana de pesquisa, investigação e documentação de ufologia em um lugar só, no mínimo uns R$ 1.200 por pessoa. Não é barato. Tem que ter grana, bicho. Tem que ter alguém ajudando, senão não tem. E olha, é necessário certos lugares onde a gente ir a campo e ficar justamente isso. De 4 a 7 dias no mínimo. Recolhendo material, informação, material científico e documentação. É incrível, mas é no mínimo isso. Eu estou chutando o mínimo, que é o que a gente tem gasto aí nesses últimos meses. O que nós fazemos normalmente é por amor e normalmente nós mesmos que financiamos. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Está aqui uma separata da nossa revista Cosmovni, que é publicada semestralmente pelo nosso grupo ufológico Paraná, o Patovni, né? Então, o grupo tem, assim,
inserção nas mais importantes redes sociais, nós fazemos eventos periódicos, nós editamos a revista semestralmente, agora não temos financiamento nenhum, patrocínio nenhum, sai tudo do meu bolso, basicamente, né? Então, é por isso que eu disse antes, que num contexto maior, mais amplo, seria muito importante, Jackson, chefe Bala, Alexander, né, que a gente tivesse um organismo misto, militar e civil, que pudesse, com alguns recursos mais adequados, se empenhar nessa investigação ufológica. É uma luta que, penso eu, devemos empreender e que não é muito difícil também conseguir, não. Né? Porque o tema vem ganhando cada vez mais importância. Os governos estão cada vez mais empenhados, pelo menos num esclarecimento básico a respeito desses fenômenos que são inexplicáveis para a ciência tradicional, né? Você quer ver um exemplo, Flori? O Jack foi num lugar onde ele teve vários fenômenos, que é uma espécie de uma montanha, ali perto de Curitiba, onde tem um trem abandonado, uma ferrovia abandonada, né? Não sei se funciona hoje. E ali tem um fenômeno UFO ali muito presente, que tem uma espécie de uma fenda, e os objetos luminosos entram dentro dessa fenda e saem de dentro dessa fenda. Portal. Vou te dar só um exemplo. Independente do que é aquilo e o que acontece ali, tá? O quanto de dinheiro o cara tem que ter para manter ali uma estrutura física, uma cabana e tudo mais, para poder flagrar esse objeto saindo e até ver se tem uma interação maior do que um contato ali de primeiro grau, algo mais profundo, né? Eu vou te dar outro lugar para... Por isso que quando as pessoas perguntam, tem como ir atrás e ver essas coisas? Tem lugares especiais, né? Que se você tiver condição financeira, você pode tentar a sorte lá. Por exemplo, a Lagoa Encantada, lá na Serra do Roncador. Lá é um lugar extremamente sinistro. O pessoal faz praticamente romaria lá, né? Tem uns grupos que vão fazer oração em volta dessa lagoa, mas ali costuma entrar e sair quase todo dia bolas de luzes. Entra e sai nessa lagoa. Já fizeram um teste lá, essa lagoa não tem micro-organismo, parece que ela tem alguma substância, alguma coisa assim, e ela é perfeitamente circular, dá a impressão que antigamente um meteoro caiu naquele lugar e formou aquilo. E daí supostamente não tem fundo. Por que eu digo suposto? Porque isso aí foi o pessoal da TV que foi lá. Aí o que acontece? Aí que eu digo essa parte que você disse, entra a parte militar. Se você tem recurso tecnológico, você manda, hoje tem mini submarino, quase de brinquedo, como se fosse um drone, né? Consegue mandar ali uma certa profundidade. Você manda para investigar se realmente não tem fundo, se tem uma passagem, se vai dar em outro mundo, não importa. O negócio era investigar, mas aí, cadê? Cadê a galera para investigar? Cadê os recursos? Cadê tudo? Não tem, cara. Tem muito lugar bacana aí para o cara fazer essas pesquisas aí extraordinárias. Não é, chefe Bala e Jack? É isso aí. Tem muito lugar aí que exige uma investigação mais aprofundada, né? Se você tivesse condições, Jack, hoje, se colocasse assim, tô com 1 milhão na mão aí para gastar só em local hotspot aí. Você diria quais locais que você gastaria essa grana aí para ver se captava alguma coisa? Para primeira de conversa, eu montaria um motorhome totalmente equipado, com todo tipo de equipamento para fazer essa análise. E aí é rodar o país investigando. Seria basicamente esse. Ótima ideia. Mas como fazem lá nos Estados Unidos, a MUFON tem muito isso. Né? Uhum. Você não iria focar num local, então? Não, iria passar o Brasil inteiro. Eu iria Norte, focar no sul, de leste a oeste. Eu não sei, eu acho que eu lá, vou meio lá no Acre, quem que está investigando, quem que é o ufólogo atuante no Acre, no Amapá, Roraima? Não tem, né? Depende de pessoas de fora, de outros estados, irem para lá investigar. Então, mas será que não tem, que ir para lá. Não tem, eu já procurei, não tem. Não tem, as regiões aqui, as regiões são muito inóspitas, né?
É complicado demais. Amapá, por exemplo, o tem risco- 1 milhão de pessoas que moram lá. Não O tem risco foto de da você não voltar, o risco de você não voltar no meio da floresta amazônica é muito alto. O risco de você ficar por lá mesmo. Eu iria, cara, colocar toda essa grana num lugar aqui perto, no Uruguai, que chama Fazenda Aurora. Rapaz, aí eu tenho vontade de ir, cara. Eu tive Tem lá até já. tem até um negócio da NASA aí, né? Você tem a foto, Bala? Tem, O eu pessoal, tenho. pessoal duvida que tem um negócio da NASA. Ah, tem sim, Ô, né? gente, eu vou saindo já. E só queria me Tranquilo, despedir Jack. aí de vocês. Alec, gratidão aí pelo convite. Um abraço para todos aí, abraço para o Tamo pessoal junto, do hein? chat. E em breve estaremos aí de novo. Tranquilo. Beleza? Abraço, Jack. Abraços, Alec. Abraço. Abraço, Flori. Abraço, Rafael. Valeu. Abração. Ó, Até mais. em breve estaremos aí. Estaremos Com aqui, certeza. todo mundo. E abraço. Até. Show de bola. Fazenda Aurora é o nosso rancho Skinwalker uruguaio. É. Eu tive lá, é inacreditável. Todo mundo conta a história, todo mundo conta isso, aquilo. Eu fui lá. O Armstrong teve lá. Não, isso aí é uma lenda. Aí é uma lenda controversa, Alec, porque tem muita gente que diz que teve, outro povo diz que não teve, a própria esposa dele diz que ele nunca teria vindo, mas tem jornal lá falando sobre essa história, quando ele teve lá, né? O que teve lá foi pesquisadores da NASA, e não tem como negar, porque tem um container enorme lá, que a gente vê à distância, e já não tem o símbolo da NASA, mas é aquele container eu já teria visto numa fotografia de um livro. E os amigos aqui, os mais antigos que foram à Aurora, no Uruguai ali, a Estância Aurora, teriam visto isso na época também, um tempo atrás. Nós temos o Eduardo Marafiga, que é aqui do Rio Grande do Sul, ele escreveu 3 livros, estão ali, fiz as capas, que fez um excelente apanhado de coisas lá de Aurora, que é inacreditável. Eu não acreditava nas histórias dele. O Marafiga tá doido. Rapaz, quando ele veio na live e começou a contar e mostrou as fotos, assim, que até é muito sem vergonha, bicho, tu nunca me mostrou essas fotos aí. Putz, cara, é incrível. Diz, não, mano, tá aí o troço é quente mesmo, a coisa é de mudar a cabeça da gente, porque é um local místico, na verdade, e tem essa história com o Padre Pio, então as pessoas se envolvem nessa mística e de quebra tem o fenômeno acontecendo direto. Né? Fenômenos bem complicados. Eu vi, a gente estávamos acampados na cidade de Salta, Termas de Daimã, justamente dentro do campo das termas, montamos um acampamento e a fazenda fica a alguns quilômetros dali para uma outra região. E deitado na minha rede de noite, eu olhei e o local onde fica a fazenda tem uma luminosidade. E eu perguntei, é lá que fica a Aurora? É lá que fica a Aurora. E o que tem ali que faz essa luminosidade? Os caras, nada. Se vocês forem lá, não vão encontrar nada, nem poste de luz. E, de fato, a gente foi à noite, de madrugada, e tinha um poste ou outro, mas aquela luminosidade me deixou espantado. Eu já tinha ouvido falar disso, né? Porque ali seria, então, a entrada para uma cidade intraterrena, para quem não conhece, e lá uma base intraterrena, e lá, então, viveria alguns seres que vinham à superfície ter contato com o dono da Estância Aurora. E aí a história é bastante comprida, complexa. Muitas pessoas que foram lá, a maioria vão lá e vê os OVNIs circulando, bolas de luz, etc, etc. Eu já vi fotos, já vi vídeos. Eu disse, não, ali precisaria, eu queria ficar um mês ali. Quem sabe no futuro, né? Uma série nova de TV. Ficar um mês em Aurora para a gente. A Aurora, você falou que os seres saíram debaixo da Terra? Então é parecido com o caso lá do Amistícia, né? Ou Amizade. Não, é diferente. É parecido, mas é diferente. Ali, olha, que as coisas eram projeções. Os caras se projetavam, as pessoas viam. Lá no Amistícia, lá na Itália, eram físicos mesmo. Pessoas, figuras que apareciam fisicamente, naves que apareciam fisicamente. Claro, as naves ali em Aurora também são físicas e são captadas pelas fotografias. Mas, segundo constam os livros, né, como o do Trigueirinho, e o próprio Tona, que era o dono da
da estância, contava que a situação era o seguinte: ele tinha uma casinha, a casinha está lá até hoje, ao lado da casa da estância, alguns metros, e ali ele entrava naquela salinha e tinha contato com esses seres que vinham periodicamente conversar com ele, e então criaram todo um sistema de quase uma congregação religiosa em cima daquilo, e um dia eu quis mostrar esses seres para as pessoas, e disseram que ainda não era tempo, que eles não estavam fisicamente ali. Até que uma certa feita eles disseram, não, pode chamar sua família. E o filho conta isso, que foi lá e estava aquele cara lá dentro da casa, aquela figura, uma figura física, para eles eram físicos, né? Mas eles tinham acesso a essa tal aurora que ficava embaixo da Terra. A gente fala embaixo da Terra, mas acho que é uma coisa de dimensão, viu? Eu acho que é uma coisa bem dimensional, e aí me foge muito o entendimento dessa situação toda deles lá. Mas se falava disso, então haviam portais, eles acessavam os portais e chegavam em Aurora. As pessoas eram levadas para lá para ser curadas, mas não a pessoa física. Havia momentos que eles se deitavam, as pessoas se deitavam nas marcas dos pousos dos OVNIs, que eram em formato de flecha, está lá até hoje, para quem quiser ver. As pessoas se deitavam ali e eram conduzidas, não o corpo, não fisicamente, eram conduzidas para a Aurora, então sofriam um processo de cura, voltavam totalmente curados. Agora você fez me lembrar um caso americano que o psicólogo que conduziu, eu não me lembro o nome dele, ele mostra um abduzido. E Buddy esse Hop. abduzido... Buddy eu Hop? não sei se é o Buddy Hop. Porque só mostra o rosto do rapaz, né? Do abduzido. Ele começa a fazer perguntas. E ele responde uma pergunta interessante. O cara lá, o médico, né? Pergunta como que é o procedimento da abdução, o que eles fazem quando eles abduzem, para a pessoa não lembrar, né? Ele explicou que quando eles colocam o abduzido na maca, eles têm um aparelho que faz o corpo dele vibrar ao ponto de deslocar o espírito do corpo. Aí eles trabalham no corpo com o espírito fora do corpo. Eles mantêm a parte espiritual fora para trabalhar no corpo físico. Aí depois que ele termina o procedimento dele, o que acontece? A pessoa volta eles fazem essa condução de volta, e quando volta, veja só que interessante, mano. A pessoa vai acordar em casa pensando que é um sonho. Interessante. Por isso que daí as memórias automaticamente é apagada. Porque quem é que lembra de sonho? Ninguém lembra. Né? Lembra coisas vagas, né? Aí que vem a questão de apagar automaticamente a memória, porque daí se você entra num estado parecido com sonho, já vai direto para o subconsciente. Então, essa informação é muito interessante. Eu tenho um vídeo do rapaz aí, acho que está no meu canal aí, mas vou estar compartilhando nas redes. Eu quero quero melhorar aquele vídeo ali, porque é um vídeo antigo, e é um vídeo muito interessante, muito cheio de informações que faz a gente pensar a respeito desse procedimento. Hein, Alex, eu achei que fosse igual aquela canetinha do MIB lá, que eles apertam o botãozinho, apagou a memória. Não, mas aí é muito mais avançado. Inclusive a entrevista que o John Mack fez ao jornalista lá, aquele que agora é famoso aí, anda junto com, como é que é o nome dele? Anda em dupla. Aquele jornalista ali dos Estados Unidos, que agora está andando junto com aquele rapaz que divulgou as fotos militares. Esqueci o nome dele. George Knapp. A entrevista que o John Lear deu para o George Knapp, que para mim é a melhor entrevista que existe, assim, cara, de informações. O John Lear falou que dos mais de 300 casos estudado ali pelo colega dele, não sei se foi quem que foi o psicólogo, mas que eu sei que o psiquiatra, um dos maiores psiquiatras do mundo, que era o Jung, certo? Que foi discípulo de Freud, ele estudou também a abdução. Ele estudou mais de 400 casos, ele chegou no final dizendo que o fenômeno da abdução era real, né? Aí ele fez um livro sobre isso. O Carl Jung, né? Escreveu então, um livro.
E o que que acontece? Ele disse o seguinte, John Lear, que os abduzidos sabem de uma informação de algo que iria acontecer no futuro próximo, futuro não tão distante, que iria impactar a Terra a tal ponto que iria mudar totalmente a estrutura, a sociedade e tudo mais. Aí hoje essa entrevista do John Lear do final dos anos 90 está rolando na mídia fazendo referência a esse objeto 2027. Porque talvez seria isso que os abduzidos queriam contar e que estava apagado essa parte da memória deles, porque eles não conseguiam lembrar. Diz que eles tentaram fazer de tudo para fazer os abduzidos lembrar dessa parte, especialmente. Eles sabiam que era algo que eles tinham contado para eles, de um evento a nível praticamente de extinção que ia acontecer na Terra. Ou basicamente isso aí, né? A vinda, possivelmente, de uma espaçonave aí, como estão dizendo por aí, né? O Elizondo falou que ele não pode comentar sobre o assunto. Se fosse falso, Bala, você não acha que ele diria logo, isso aí é fake? Cara, o Elizondo é o cara mais fake que tem nessa ufologia aí. Inspira cuidados, chefe Bala, inspira cuidados. Viu? Mas você não acha que ele, tipo assim, não ficava com esse rodeio, cara? Não, então, por isso que eu já perguntei para ele uma vez, nunca respondeu também, né? Mas a gente fez esse questionamento. É um cara que diz que sabe as coisas, mas ao mesmo tempo ele não sabe. Agora há pouco veio com esse negócio aí desse objeto que está chegando aqui no nosso sistema solar aqui. Até perguntaram onde é que o Rodrigo Magalhães, onde é que está localizado isso. Eu não sei o certo, mas ele dobrou a rota dele e vem em direção ao nosso sistema solar. Não tem. Eu acho que não tem a localização ainda, só foi falado. Ou eles não querem falar, aí sim, aí eu entendo o Elizondo com essa questão. Eu sei, mas não posso falar. Mas um cara que trabalhou no Pentágono e o trabalho dele era mentir sobre os UFOs, a respeito dos UFOs, para que enganasse as pessoas tirassem a atenção disso, e ao mesmo tempo estudando lá os UFOs, eu não posso levar em conta uma criatura dessa nunca mais, né? Eu não bota sei se ele a fé quem quiser botar a fé, bota, né? Bota, olha, o fato dele não ter vindo no Brasil aquela vez a convite da UFO, aquilo me inspirou muita suspeita. Foi ali que eu consegui o contato dele direto, e por ali eu tenho feito alguns questionamentos. Mas é a tal da coisa, eu só vejo ele dizer agora vai e não tem nada. É só o que eu vejo. Compre o meu livro que agora vai. A entrevista recente do Big Low, vou até passar para o pessoal, porque você não estava aí, Bala, e você vai assistir com nós aqui, novamente, porque é muito legal. Deixa eu ver se ele está aqui falando. É um pessoal que comenta aqui a respeito desse assunto hoje. Deixa eu ver, não é esse. Esse aqui. Acontecendo em 2027, é melhor estarmos preparados. E senão haverá muitas explicações a fazer. Definitivamente, eu não sim, é melhor acontecer antes disso. Eu não acho que vamos estar em qualquer forma em uma década, estar fazendo muito de qualquer coisa. Então, eu não tenho esperança na direção futura em que estamos nos movendo. E o clima de direção futura? Sabe o imposto automóvel. Em termos aí climáticos e geopolíticos. Você sabe a coisa toda que eu acho que vai vir. Eu acho que as coisas vão ser bem difíceis a partir de alguns anos. E pelo que ouvi todas as minhas fontes, o que isso significa? Vai ser difícil. Eu só quero dizer que não posso dizer especificamente. Eu não sei muito ainda e eu realmente não posso dizer, mas apenas isso. Muito do que consideramos garantido agora na vida. Eu não acho que vai ser. Você sabe, não vamos ter muitas coisas que temos agora, que torna nossas vidas tão maravilhosas quanto são. Como eletricidade? Não sei. Eu não sei apenas o acesso a todas as coisas que temos. Na verdade, o que... É que estamos preparando a população dos Estados Unidos da América, pelo menos. E esse cara aí... Alexander, tudo esse que cara sei aí... é que nada sei. Tudo que sei é que nada sei. Esse cara aí que é o cara que está fomentando essa questão do... Esse cara aí, o tal de ex-agente. E para essa realidade, que há uma presença aqui e que precisamos explicar essa presença. Porque se eles aparecerem e nós continue a fazer o que fizemos antes, décadas anteriores, isso aparece, haverá pânico em massa. Mas se você entender isso, estes são reais. E temos 5 anos, a partir de 2022, ou talvez agora 4 anos,
se eles vierem em 2027 para o governo dos Estados Unidos da América preparar as pessoas sobre o que está lá em cima, e de muitas maneiras acho que o trabalho saiu dentro do governo que eles estão aparecendo em 2027 e é melhor estarmos preparados. Sei lá, isso aqui foi traduzido pelo Maiá, né? Foi, eu usei o Maiá. E é Então, bem pessoal, é bem o estilo do Elizondo mesmo, né? Bem o estilo. É só jogar É, palha para pegar fogo. E daí o Big Low falou o seguinte, também perguntaram para ele. Ele disse que mais ou menos sabe tanto quanto um cara que está fazendo pastel na esquina. Ele falou. Ele disse, de tudo que já foi visto, assim, ele quis dizer em relação aos metamateriais, né? Sim. Porque o que acontece? Né? Até comentei na live anterior de que os metamateriais que foi entregue para o Big Low, a fabricação deles, pelo menos, é a informação que rola aí, né? Já há muito tempo. Até o próprio John Deere falou nisso. Que esses os materiais entregues, eles são fabricados a nível de Angstrom. Nós não temos tecnologia para fabricar materiais nesse nível. Um nível tão pequeno, né? De metragem. Porque esse negócio de Angstrom ainda está caminhando. Nós não temos capacidade tecnológica nem fabricação para criar, por exemplo, carcaça de uma nave. Imagine uma nave de 9 metros trabalhado nesse nível de construção. Então, nós não temos, e por isso que esse é um dos fatores do porquê que o Big Low não avançou na questão dos metamateriais. E aquele cara, o Dr. Ralph Putroff, também comentou isso daí numa reunião que ele fez recente, lá na Fundação Sol, dizendo para os caras que ele tentou trazer 4 cientistas, tentou colocar na área privada, não deu certo, tentaram de outro jeito, não deu certo, e daí eles iam tentar a última cartada, que era jogar para o mundo, trazer o mundo inteiro, para que esse mundo desse uma resposta para os materiais que eles têm. Só que nem todos eles aceitaram, obviamente, tem interesses pessoais, né? Não aceitaram que esses materiais que eles têm em posse fossem entregues para outros países. Só que ali está constando várias coisas interessantes. Colocaram 38 pedidos de patente. Patente até de sistema de propulsão no estilo de Star Trek, cara. Abertura de portal de buraco de minhoca, não sei o quê. Só para você ter uma ideia do nível da conversa e do assunto que rola nos bastidores. Então, eu acho que nós, de fato, nós aqui somos totalmente fora do que acontece nesses bastidores aí, né? A gente fica sabendo de migalhas. Os caras jogam as migalhas assim pra galera. Aí o pessoal compartilha aqueles pedacinhos e tal, né, Bala? Aí quando vê, lá na frente a coisa vai explodir. E eu concordo com o cara. Eu acho que nem o agente da CIA falou, o quanto antes falarem e contarem o que está acontecendo mesmo de verdade, pelo menos dá chance pro povo, pelo menos, orar, né? É a única coisa que vai sobrar. Eu não sou muito pessimista, mas ao mesmo tempo eu sempre encarei o fenômeno dos UFOs e a possibilidade da vida fora do planeta da seguinte forma: para mim é tudo muito diferente. Querer achar que os extraterrestres são maus, são bons, só uma coisa referente a nossas características do ser humano, eles nem devem ter isso. Então, seja lá o que eles fizerem, quem vai julgar se eles são bons ou ruins é nós mesmo, né? Para eles, eu acho que as coisas têm outras consequências. Não tem sentimento, né? A gente pode esperar qualquer coisa. A gente pode esperar Mas qualquer olha, coisa. chefe, se aqui na Terra mesmo o critério de moralidade é diferente entre diferentes povos, quanto mais... O problema é o seguinte... Talvez a gente tenha muito a que aprender com eles, na verdade. O problema é o seguinte, Bala, todos nós somos seres sencientes, né? Nós nascemos para sentir, intuir, agir em consequência, e pensar é a última condição. Pensar é a última, bem é a última. Geralmente a gente age por emoção, depois pensa. Então o que acontece? Eu acredito que eles não têm esse fator, né, predominante. Porque, pelo que a gente sabe aí nas informações, nem sangue vermelho
corre na veia dos caras. O Spock pela tem sangue verde, né? O sangue do Spock é verde. o John Lear disse que não corria sangue na veia dos caras, disse que era um líquido branco só, disse que não existia hemácias e tal. Então, nem sangue corre na veia dos caras. Então, os caras desses aí, até um colega nosso comentou ontem na live, ele disse que por que não, naquele vídeo da Área 51, o pessoal não pegou uma doença encostando no extraterrestre, né? Aí eu penso o seguinte, você acha que problema de saúde e doença está envolvido na vida desses caras? Esses caras eliminaram isso há muito tempo. E se não eliminasse, veja só, a minha hipótese, né? Se não eliminasse, aquele ambiente da nave é tão contaminado de radioatividade, vocês concordam comigo? Que os corpos desses caras já são radioativos. Obviamente, qualquer doença, bactéria, não sobrevive num meio radioativo. Então, mas o corpo isso pro Marco ali Xereze, lá do caso Varginha, né? Que ele morreu por conta de contato com a Então, mas aí vem uma questão interessante, porque muitos nem consideram aquele ser o legítimo extraterrestre, eles consideram como se fosse um cachorro, né? Uma criatura animalesca, assim, digamos, desconsiderado das raças conhecidas, né? Os Greys e tal, e não sei o quê. É a mesma ideia que eu digo pro chupacabra, que para mim aquilo lá é também um animal enviado para fazer o trabalho sujo. As últimas coisas que eu ouvi de Varginha de bastidor, não foi de podcast, não foi de bastidor diretamente com o próprio Pacatini, achei muito interessante a questão que a gente não ouve esses caras falar muito sobre isso. Por que os ufólogos não falam sobre isso, eu não sei. Mas aquilo que apareceu em Varginha era certamente uma arma biológica fabricada. Por quem? Aí surgem todas as dúvidas possíveis e imagináveis. Mas a certeza é quase que absoluta. Tanto é que Varginha, naquele primeiro momento que se tem notícia da captura das criaturas, próximo a um córrego de água, eles trancaram a água total da cidade. Todo mundo sabe que faltou água lá. Já sabiam que aquilo lá estava solto, que aquilo gerava algum tipo de problema. Tanto é que supostamente existia uma toxina num desses animais que o rapaz ia falecer daquele jeito. O Birajara contestou isso com uma cátedra muito grande, depois na fala dele que surgiu na rede social. Mas a gente tem o Birajara contra o mundo. E aí? A gente fica com qual opinião? Eu estive na casa do Birajara, passei um dia inteiro lá, escutei as mesmas coisas que ele tem falado nos últimos anos aí na rede social, na rádio. Isso foi em 2006 que eu estive lá. E eu perguntei, mas vem cá, professor, então, afinal de contas, o que aconteceu aí? Ele disse, se eu soubesse, eu já tinha escrito sobre isso. O que se imagina é que realmente aquilo, muito provavelmente, foi fabricado no nosso mesmo planeta aqui. Aí sim, talvez por uma inteligência que a gente desconhece, mas que tem envolvimento aí com forças militares, óbvio. Eu mesmo fiz uma descoberta no time Varginha lá que ninguém fala disso. Cansei de contar para os colegas, falei até para o Petit, para a turma. Eu estava num hotel onde os caras disseram que naquele hotel que eu estava, no centro da cidade, conversando ali com o pessoal, falando sobre ufologia, o pessoal nunca fala, mas aqui a gente tem um registro aqui, eu vou mostrar para o senhor. Naqueles dias que apareceram essas criaturas, nós tínhamos aqui americanos aqui no prédio, e que periodicamente abra Três Corações, e que deu a entender que eles iam diretamente para a ESA. E eles eram o quê? Segundo tal registro, trabalhavam numa empresa de químicos. Ninguém fala disso, cara. Eu não entendo Eu não sabia nada disso não, viu, chefe? Ninguém fala disso. E inclusive tem um negócio que diz que teve uma criatura, né, peluda, não sei, parece que se envolveu no mesmo. Eu não sabia dessa criatura envolvida no caso Varginha. Não estou ligado sobre isso. Mas eu ouvi desse comentário, eu acho que ontem ou anteontem. Mas é tudo interessante, né? Mas é que o Rodrigo está falando aqui do caso de Feira de Santana, que era uma criatura
que eu acho que é isso, né, Rodrigo? Um caso que intriga a suposta queda em Feira de Santana, na Bahia, não houve investigação de ufólogos por tudo abafado com o fazendeiro ameaçado. E ali teve uma criatura nessa história que lembrava essa criatura peluda que tu tá falando. Cara, Varginha, quanto mais furunga, mais vai aparecer coisa e ninguém vai chegar a lugar nenhum. Tá sem áudio. Tá sem áudio, Flori. Eu publiquei 2 vezes uma hipótese, né? Aquele acordo, Bala, que foi feito pelo governo dos Estados Unidos com o governo brasileiro, bem nos dias de Varginha, de cooperação para assuntos do espaço exterior. Ou foi uma coincidência tremenda, não acredito muito nisso, ou nesse mato tem coelho, né? Ah, deve ter. Deve ter, cara. Viu, Tasca? Agora eu vou te provocar. Você disse que daí lá do Xerez, lá, né? Mas e o outro camarada que tem um sobrenome igual ao teu? Que teve um contato... esse caso é fascinante, né? Eu tô Então, esperando... mas aí ele teve um contato a mais. Pois é, daí ele não morreu, daí. Ele não morreu. Eu tô esperando as minhas primas, Mada e Madana, virem aqui trocar uma ideia comigo agora. Agora é comigo a conversa. Entendeu? Viu? O caso ali do teu parente, ele deveria virar igual aquele caso do Buddy Hopkins lá, que virou o Intruders, né? A mulher teve 7 filhos. 7. Não, aqui foram que só 2. Foi o último eles vieram trazer para ela dar o nome no filho. Antes do lançamento do livro, não sei se você sabia disso. Não sabia. Você sabia essa informação, Val? Não. Quando o Buddy Hopkins foi fazer a entrevista com aquela mulher, ele, antes de terminar o livro, os extraterrestres vieram apresentar o 7º filho. Olha só. Para dar o nome. No caso do Tasca foi diferente, porque eles fizeram ali a hibridização natural, vamos falar com termos bonitos, né? Aí ela já disse, serão 2, Mada e Madana. Ela já escolheu o nome, não deu chance nenhuma pro coitado. Sejam bem-vindos aos companheiros que estão chegando aí. Podcast Alessandro Gomes. Rapaz, você estava sumido, hein, cara? Nós temos que fazer uma comunicação direta com você lá no Paraná. Esse aí é o radialista lá do Paraná. Ele compartilhava, veja só a iniciativa dele, pessoal, que eu achava bacana. Ele compartilhava, Tasca, os assuntos, a conversa estava rolando na live, na rádio dele. Aí ele fazia o mesmo horário, sabe? Mostrando tudo que o pessoal está conversando na live. Eu acho que é um programa bacana, cara, e as pessoas, né? Acho que vai se interessar muito. Dá um toque lá, Alessandro. Tem que voltar de novo com a rádio. Então, o caso Tasca é fascinante, né? O chefe Bala, bota na 2ª temporada ele junto com o Berlê. Então, foi recusado os 2, né? Mas não por ser casos que seriam estranhos, mas sim porque não tinha as evidências. Não tem comprovação, assim, né? Material. No caso da nossa série, ela tem esse viés, né? Tem que ser isso. Se fosse para outra, de repente, até de carona com os olhos, entraria tranquilamente. E se eu não me engano, ele é lá da tua cidade, lá, Pato Branco. Não. O caso Tasca foi Chapecó, Santa não, Catarina. O rapaz aí, desculpa aí. Não, de Palmas, o Alessandro, né? De Palmas? De Palmas, no Paraná. Abração aí, Alessandro. Como diria o senhor Spock, vida longa e próspera. Então, Tasca, eu tenho uma coisa para te contar aí. Diga. Tu que é fã do Star Trek. Um dia eu fiz uma reunião... Eu também sou fã, cara. Eu fiz uma reunião com o pessoal do Inexplicável, que é a série que eu participo também. E tocou o telefone, entendi. Não, pode falar aí, nós vamos entrar em contato agora com o diretor lá nos Estados Unidos, do Inexplicável. Diz, opa, legal, pô, vamos falar com o cara aí. E 9 fora 0, e conversa aqui, conversa ali. Eu vi que tinha um cara falava umas coisas, e o diretor, o produtor, falava para nós lá. Não, porque isso, que tem um diferencial aqui, aquela voz. Isso que tem alguém falando contigo, eu tô vendo uma voz aí. Sim, é o William Shatner. O apresentador da série lá, nos Estados Unidos. O Capitão Kirk.
cara. Eu disse, não é possível, o Kirk tá aí do teu lado. Ele tá aqui e tal, mas eu disse, pô, eu louco para dizer, pô, deixa eu falar com o cara aí, né? Mas fiquei com vergonha, cara. Eu disse, não vou atrapalhar, eles devem estar numa Maravilhoso, reunião. maravilhoso. Mas eu tive a um passo de falar com o Kirk, rapaz, olha. As coisas que a ufologia me trouxeram, né? Trouxeram grandes amigos e grandes momentos aí também. Certamente. Inclusive a história do Tasca, que eu ainda não entendi, ele era teu tio? O que ele é? É um primo distante, assim, parente, Primo. que eu não cheguei nem a conhecer pessoalmente ele não, viu, chefe? É uma brincadeira, Bala, que eu fiz aqui. Não, mas é um caso seríssimo. Então, inclusive, eu tenho ele em quadrinho aqui, que eu fiz para a revista UFO. Maravilhoso ficou teu trabalho. E tive que ler o livro dele de novo, umas 2 vezes. E é uma impressão que eu tenho do Nelson, né? Nelson Tasca. Antônio Nelson Tasca. E o cara, ele ficou tão vislumbrado com aquela situação. Você não ficaria? Não sei, eu acho que eu estaria mais no nível do Orlando Vilas-Boas. Eu ficaria. Ele ficou, dava para ver nos olhos do Tasca aquela coisa apaixonante que ele teve por aquele momento e saber que possivelmente teria então essa participação cósmica aí numa coisa maluca dessas, porque e aí tinha aquele negócio das marcas, eu fiquei sabendo também na época alguns detalhes que eu não sabia, né? Que ele foi pego na estrada numa condição bem. Tá entrando uma música aí, não sei de onde é que é. Na minha não é, não. O Alexander tá esculhambando com a live, eu não sei o que ele tá fazendo. O que tá fazendo aí, companheiro? Nada, toca a live aí, ó. Ele está colocando um fundo musical para romantizar ali a relação do Tasca com Kabbalah. Ah, entendi. É Kabbalah era o nome. Kabbalah. Eu acho que é uma situação complicada, né? O cara ter passar por isso e depois ter que falar isso. E tentar se explicar, porque a situação para ele... Sim, ele era muito reservado, né, chefe? Acredito que sim. A entrevista dele com o Petit, na época, se eu não me engano, ou o Corvo, o Corvo. Maravilhosa, sim. É a que eu mais usei para fazer os quadrinhos e... Sim. É uma situação complicada, né, companheiro? Até para mim desenhar aquilo foi complicado, imagino para o cara tentar contar aquilo. O próprio o Orlando Vilas-Boas também tinha essa reticência e depois veio a público, né? No caso do Orlando Vilas-Boas foi bem mais gostoso, né? Fala a verdade. Não sei, o cara... As meninas eram parecidas, hein? Teoricamente, né? Durou mais tempo, pelo menos. Mas o Vilas-Boas disse que não gostou muito da situação. Ele disse que ele se sentiu muito usado, né? Não, o barulho que ela fazia, o som que ela fazia, aquilo deixou ele desconfortável. Mas contando de fenômenos, opa, eu gosto da experiência que o nosso amigo Bala aí teve na pirâmide. Opa, eu sou fã daquelas experiências. Conta para nós, hein? Aquelas experiências porque teve evidência real lá. É muito show. Teve várias, o Flori. Aqui a gente tem um centro. Eu vim para Santa Cruz por causa desse centro holístico, que era uma pirâmide, e ela ficava no fundo da casa de uma senhora, e eles usavam aquilo para fazer palestras de contactados na época. E eu vim para cá para assistir um contactado. Cabia umas 50 pessoas dentro daquilo. Um ambiente extremamente gostoso, acarpetado, com almofada, aquela época do místico, né? 90 e tal. E aí vim aí e tal, e acabei ficando, porque viraram a segunda família. E eu acompanhei 13 anos os fenômenos na pirâmide, e cada um mais cabeludo que o outro. Culminou com um que estava eu e a minha esposa, na época a gente recente tinha começado o casamento e o namoro, e a gente costumava dormir dentro dessa pirâmide, para fazer até, inclusive, um relaxamento e coisa. E a gente vinha da cidade de Lajeado, nós não morávamos aqui, eu não morava aqui, a Fernanda sim. Íamos lá para a turma da pirâmide, fazia aqueles trabalhos, aquela coisa e tal. Aí uma vez a dona do local, dona Marilene, minha grande amiga, nossa matriarca aqui, disse: vocês não querem cuidar da minha casa? Eu vou ter que ir para a praia, não sei o que. Não, cuidando da pirâmide, não tem problema. E aí, só que em vez de dormir dentro da casa, dormimos dentro da pirâmide. E numa noite, a Fernanda, o que é aquilo?
e cruzou uma bolinha do tamanho de um, sei lá, coisa mais ou menos desse tamanho. Cruzou de um lado para o outro. Tênis, mais ou menos. É de tênis ou de golfe? Ping-pong, tipo ping-pong é o tamanho. Ping-pong. Branquinha, uma luz, e numa olhada rápida, eu achei até que era um vagalume. Não sei se é um vagalume. E aquilo passou, deu uma volta, desapareceu. Eu disse, cara, vou pegar a câmera e vou fotografar isso aí. Não é um vagalume, não. Coloquei a câmera no tripé e veio de novo. Passou de um lado para o outro e eu fotografei. Nossa. E aquilo sumiu na nossa cara. Aquilo. Eu disse, famoso orbe. Na época, eu nem toquei em assuntos de orbe. Eu disse, eu acho que isso é um fenômeno eletromagnético. O troço, a pirâmide era galvanizada, tinha eletricidade. Só pode ser um fenômeno desse, não pode ser um orbe. Eu não queria acreditar naquilo. Mas fotografamos. Aí o companheiro Alexander aí fez uma análise. Agora, por último, nos últimos dias, porque ele já tinha até feito essas análises. Mas ele fez mais apurado e conseguiu levantar. De fato, aquilo ali não se tratava de poeira, porque imagina eu ter que mostrar isso para os meus colegas da ufologia e dizer, isso é poeira, mano. Pô, tu não sabe o que é poeira? Só tinha aquilo dentro da pirâmide, não tinha mais nada. E nós dois. E ele fez um movimento inteligente, Tasca. Não foi uma coisa que foi fotografada, porque as partículas de poeira, elas são assim, estáticas na foto, né? Tipo assim, separa ali partículas, gotículas de água e tal no ar. É naquele momento. No caso dele, o Bala viu visualmente, antes de tirar a foto. Não foi uma coisa que apareceu na foto depois. Sim. Ele viu o objeto se movimentando e fazendo um movimento inteligente. É diferente. É mistério, mistério. O Curitibano está dizendo, segundo o Balance da experiência, teria ingerido algo. Não, isso foi outra experiência. Foi a primeira vez que eu tive. Não era cogumelo, não, né, Bala? Não, mas era lá teve muito mais. Lá teve muito mais coisa, né, Bala? O poste lá explodiu as coisas de. Isso foi mais recentemente. Foi mais recentemente. Teve um monte de coisa. Tem fotos de órbes metálicos agora, nos últimos anos aí. Impressionante. A gente até fez uma análise profunda disso, achamos até que era gota d'água, que tinha pingado, não sei o quê. Aí depois a gente viu que aquilo era sólido mesmo e por enquanto está sobre análise. Essa o que acontecia, explicando a história que o Curitiba está levantando, quando houve o contato com esse cara que vinha e falava, ele era panamenho, eu achei interessantíssimo, o negócio vim no outro dia para cá, para Santa Cruz, não morava aqui, e aí fiquei com eles acompanhando o dia inteiro, aquele grupo, e estava esse cara, esse contactado ali, eu conversando com o cara, me convidaram para almoçar. Eu almocei, e depois do almoço, por isso que ele está dizendo, né? Ingeriram, na hora, eu achei que eu estava drogado, bicho. Eu sentei na cadeira assim para conversar com o cara do meu lado ali, na frente da pirâmide, e aí quando eu fiz isso, levantei os olhos para o céu, em volta da pirâmide tinha um arco-íris, assim. Eu disse, pronto, cara, me drogar. Primeira coisa que vem, né? Batizaram a Coca-Cola. Me botaram um cogumelo. E depois eu conversava com o cara, e atrás dele, no céu, eu via que algo se mexia. Fazia um movimento assim, olhava pro céu, não tinha nada. Eu pensei, cara, eu vou sair fora daqui, bicho. Despedi da galera, tá, aquela coisa, e piquei a mula pra minha casa em Venâncio Aires, eu morava. Tinha o grupo Selva, lá, Centro de Estudos Ufológicos de Venâncio Aires. E eu com aquele negócio, me drogar. Depois o cara nos fez fotografar umas luzes na estrada aí, que também foi um outro episódio bem complicado. Ele mandou que a gente duvidava tanto das histórias do cara que eles, não, quando vocês voltarem para Venâncio Aires, vocês vão encontrar a nave dos irmãos aí no caminho, você pode fotografar à vontade. E a galera, os ufólogos, tudo se arrepiaram, né? Nessa hora os ufólogos tudo viram manteiga, cara. E de fato nós paramos a van num local que ele disse que os objetos iam estar, não tinha nada visualmente, mas fotografamos várias fotos no escuro, assim, e no outro dia revelamos as fotografias, lá estava, luzes, vermelha, azul, branca, como se tivesse pegado um punhado de luz na mão, jogado na câmera, assim, flaf. O fotógrafo que analisou a fotografia disse, não, se tiraram foto de uma luz de uma moto, isso aí estava a menos de 1 metro de vocês, hein? Não tinha nada.
Então, assim, houve muitos casos aí, a pirâmide ela é cheia de... Tem um filme de 20 minutos de um UFO cilíndrico, enorme, em cima de Santa Cruz do Sul, feito por eles, eu analisei, o Alec analisou também. Cara, são lugares que aconteciam coisas, né? Depois ela foi desmontada, não existe mais, e construíram um prédio agora lá. Não está preparado, você vai entender como é que eu vi esse UFO. Eu fui tomar banho e eu tenho uma mania já, há muito tempo, de onde tem uma janela eu estou olhando para o céu, né? Se aparecer uma janela, eu estou olhando. E lá nesse banheiro tinha uma janelinha e eu estava aqui, ó, tomando banho e tal, se ensaboando. E aí eu olho para a janela, cara, naquele exato momento tá me passando um UFO charuto lá em cima. No céu limpo, cara. Era umas 7h30, 8 horas da manhã. No céu limpo, azul, aquele objeto branco. Alongado, né? Igual nas fotos que rolam pela internet. E ele foi assim devagarinho e tal, e eu fiquei ali só de boca aberta olhando aquilo. Não pude fazer nada, né? Só apreciar, né? Outra vez que eu vi um fenômeno foi também de manhã. Fui para a cozinha, peguei o café, e na época lá a empregada fazia o café, né? Aí umas 8h30 peguei o café, e eu morava no apartamento, primeiro andar. Aí até te conto o local lá exato onde que é. E daí, lá de frente para a janela, tem a torre da cidade, que dá certinho para ver assim. Eu olhei para a torre, olhei para o pessoal aqui na rua, cabeleireiro ali, o Tião, né? Esse é o nome dele. E ele lá na rua olhando para o céu, assim. Eu falei, mas que diabo que esse pessoal tá olhando para cima, rapaz? A hora que eu olhei assim, o negocinho caindo, igual um cubo. Sabe esse cubo de fazer, aquele de brincar? Só que ele era na cor metálica. E aquele negócio vinha girando assim. Aí ele veio caindo e girando e girando. E daí, conforme ele girava, dava um reflexo do sol na parte metálica dele, sabe? O sol refletia igual um espelho. E aquele negocinho foi caindo, não era muito grande, eu diria assim, na minha visão, que era um pouco maior que um pneu de um carro. Aquele cubo. E daí, na época eu não sabia, mas hoje eu sei. Existem vários casos de UFO quadrado, UFO em forma de cubo nos Estados Unidos, com filmagem em vídeo, já apresentado no History Channel, em vários canais. E daí eu vi aquele negócio caindo e ele foi em direção lá, no sentido que eu estou te falando, lá da reserva do Iguaçu. Aí eu estava de a pé, estava com o café na mão. Você tem noção disso aqui, Tasca? Você tá assim, ó. Você tá assim, ó, com o café na mão, assim, ó. Derramou tudo! Você vendo o café e você vendo aquele negócio igual um cubo caindo assim, e você sem poder fazer nada. Você com as mãos atadas, cara. Sem câmera, sem carro para correr atrás. Eu ia correr atrás daquilo. E se aquele troço lá caiu lá na fazenda dos caras, aquela plantação de soja para frente? Como é que eu ia saber? Eu não pude ir atrás, né? Então, teve essa situação. Teve uma em Guarapuava, era umas 9 horas da noite, um amigo meu presenciou, e daí nós fomos visitar um outro amigo dele, também presenciou junto. Estava todo nublado, o céu fechado, e começou uma luz girar em sentido horário, no meio das nuvens. Cada vez que ela dava um giro de meio segundo, a luz aparecia, sabe? Cada vez que ela dava o giro, aparecia. Fazia assim. E aquilo lá ficou. E eles ficaram conversando, batendo papo e tal, e eu só olhando para o objeto e meu amigo conversando coisas aleatórias com o amigo dele, tipo, nem dando bola mais, sabe? Já estava ali uma meia hora, e aquele negócio lá parado, lá girando. E eu sem nada, cara, sem equipamento, sem... Porque o meu interesse ufológico sempre foi alto, mas eu nunca tive um aparato tecnológico, entende? Para flagrar esse momento. Até porque você não sabe nunca quando vai acontecer, né? Isso é uma coisa muito aleatória. Então eu tive o prazer de ver muito o fenômeno, muito. Vi várias vezes no Amazonas, a minha família também teve muito a presença do fenômeno, inclusive a presença de coisas muito mais bizarras, né? Vou contar levemente para você ter uma noção do negócio. A minha mãe conta que desde criança ali, até pelo menos aos 6 anos ali, 5 anos, eu não lembro muito dessa situação, mas ela disse que acontecia muito, porque o meu padrasto viajava bastante,
Então ela ficava sozinha, né? E nós saíamos eu e meu irmão do quarto onde nós estávamos e corria para a cama dela dizendo que aqueles homenzinhos tinham voltado de novo. Uns carinha, sabe? Ela dizia que eram uns carinha que eu contava que era eu, meu irmão, né? Nós contava que eram uns coisinha menor do que a altura da cama, sabe? E daí, direto, disse que era direto. Nós não conseguia, era uma perturbação. Ela conta isso, né? Nós não conseguia ficar dormindo no quarto lá, que era das crianças. Praticamente tinha um pier que caía no Rio Rosário. O Rio Rosário é um rio grande, parecido com o Rio Madeira. Tem quase 1 quilômetro de diâmetro. Isso era onde mesmo? Em Rosário, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Então, Sul. Tá. Rio então, Grande. então, essa casa era um local tipo afastado, não era centro, sabe? Era lá na beira do rio. E tinha poucas casas, né? E daí, nessa casa aí, então ficavam os quartos em cima e tinha um vidro. Eu tenho foto, tenho tudo para mostrar e para provar isso aí. Só não tem do ser, né? Mas o local para mostrar como é que era. Aí tinha o vidro e tal. E daí nesse quarto eu tava dormindo, não me lembro direito se era do lado do meu tio, lá meus parentes, da minha mãe, ou era numa caminha do lado. Essa aí eu não me recordo direito. Se era um colchãozinho e tal. Mas eu sei que eu levantei, não sei que horário que era, porque tava todo mundo dormindo. Não sei se era 2 horas da manhã, 3 horas, não sei. Aí eu levantei e tive a vontade de olhar pela janela, pelo vidro. E quando eu cheguei próximo do vidro, o vidro estava embaçado. Provavelmente com frio, né? Estava embaçado. Daí eu limpei o vidro assim. E eu olhei para o meu lado esquerdo, para a garagem. Estava estacionado o Corcel branco do meu pai, na garagem. E atrás do Corcel estava aquela criatura. Um ser mais alto que o muro. Ele deveria ter mais ou menos uns 2,5 metros de altura. E o detalhe interessante que me chamou a atenção e me deu medo, do porquê que eu corri depois, que esse ser, ele não andava normal, ele andava tremendo, como se fosse uns movimentos robóticos. Ele andava, eu não sei explicar para você, assim, teria que fazer talvez Tô mentalizando aqui. uma animação para você entender o que eu vi. Ele não caminhava normal, sabe? Ele caminhava como se ele tivesse movimentos robóticos, ele caminhava meio tremendo. Aí o que ele fez? Ele caminhou até atrás do carro, e como o carro praticamente trancava a entrada da garagem e a porta de entrada da casa, ele não passou pelo carro. Ele foi até o carro, voltou. E voltou assim. Aí ele foi, daquele jeito lá, meio tremendo lá, e voltou. Ele fez umas 3 vezes. E daí o que eu fiz? Eu me assustei com aquilo, voltei correndo para baixo das cobertas e comecei a rezar uma reza lá que a minha mãe fazia para mim dormir, sabe? Só que um detalhe interessante é que depois desse caso, eu comecei a ter uma certa interação com insetos, essas coisas. E um negócio assim bem esquisito, sabe? Uma dessas interações que eu achei, que eu me lembro, que foi estranho, é que, sabe aquelas formigas chamadas formiga de fogo, formiga lava-pé? Ela pica doído, né? Não é uma formiga que se encosta, ela não vai te picar, né? Então, eu fui num formigueiro e que as formigas, todas elas subiram no meu corpo até perto da cintura. Você deixou? Você deixou? Não, deixa eu explicar a situação. Elas subiram lá no jardim e elas não me picaram. E daí ficou, tipo, as pernas cheias de formiga e tal, e daí a minha mãe me levou para baixo do chuveiro para tirar. Só que eu achava aquilo ali só engraçado. Eu não. Que idade você Ali tinha não. nessa época? Que idade? É 5 para 6. Ou 5 para 6. criança pequena? E depois foi acontecendo vários outros casos bizarros, cara. Tem um caso que aconteceu que daí já morando em outro lugar, né? Nesse caso, a minha mãe também viu, ela foi me procurar num terreno baldio e eu estava sentado no chão, de costas, né, para ela. E quando ela se aproximou, tinha uma cobra coral caminhando no meu colo, assim, como se fosse um Ô, cachorrinho. Assim. louco, meu!
E aí, eu já contei essa história várias vezes aí pro pessoal, várias. E daí o que que aconteceu? Ela fez uma oração, porque ela não quis me assustar, né? Porque ela tava ali, tipo, andando como se fosse um cachorrinho ali, caminho, só andando mesmo, assim. Aí ela fez uma oração e a cobra foi pro mato. Deixa eu contar outra situação. Com 11 anos, eu pegava a aranha, levava para a escola e colocava na mão assim, e mostrava pro pessoal, ela dormia, ficava paralisada, assim. Aí as crianças pegavam, eu era a sensação da escola. Então começou a acontecer um monte de coisa bizarra, sabe? Muita coisa bizarra. Daí com 15 anos, tive uma possível abdução no apartamento. Eu falo isso aí no meu caso lá. E depois eu tive um encontro com um camarada lá em Balneário Camboriú, que todo mundo que escuta essa história considera que ele era algum cara enviado dos STS, porque também é uma situação bem bizarra que aconteceu na praia. Então são N casos que aconteceram no decorrer da minha vida. Tem até eu não gosto de falar desse caso, porque talvez não seja conectado à ufologia, mas eu vou comentar brevemente, eu não gosto porque me faz mal, sabe? Porque eu ainda era bebê, estava na sacolinha lá, digamos assim, né, nessa época, e minha mãe estava viajando para o Mato Grosso, que não tinha nem estrada, lugar extremamente perigoso, junto com meu padrasto, era só mato, né, e daí o pessoal parou no único restaurante que tinha na beira da estrada. Aí quando ela viu, ela se deu conta, entrou um cara moreno, não sei, ela não lembra direito, assim, bem a aparência dele, ele pegou, que eu estava nessa espécie de cestinha, ele me pegou e estava me levando embora. Aí a minha mãe gritou pro pessoal, o pessoal saiu lá do restaurante e vieram correndo pro ônibus e tentaram correr atrás desse camarada, ele sumiu no mapa, no mato. Ninguém achou ele. Ele sumiu no mato. Então aconteceu esse caso que a minha mãe relata, né? Obviamente que eu não vou lembrar disso. Então, são situações que aconteceram na minha vida que foram passando e tal. E, cara, tem muita coisa estranha. Eu presenciei muito fenômeno, muita coisa esquisita. Até os 17 anos, digamos assim, Floriano, eu tinha uma sensibilidade para muita coisa. E eu acho que eu fui perdendo com o passar dos anos. Eu vou te contar um exemplo, talvez seja percepção, não importa. Eu estava caminhando na rua e do nada veio uma imagem na minha cabeça de que aquele pessoal que estava vindo lá na frente iria de alguma forma atacar nós que estava vindo nessa calçada. Isso aí foi lá na praia. E eu falei para meus colegas, eu falei, vamos ultrapassar essa calçada aqui, porque eu não estou com uma sensação boa. E nós ultrapassamos, e eu fiquei olhando. Esses caras que estavam vindo se encontraram com uma outra família, e eles bateram nessa família e roubaram as coisas deles. Então eu tinha esse tipo de percepção, não sei como, não sei como posso chamar, sabe? Intuição. É, a intuição. Só que o que mais, assim, eu vejo na minha experiência é que o fenômeno UFO sempre teve presente. Não sei se é um contato que eles estão, não sei, cara. Eu não gosto de levar muito na afirmação, assim, né? Ah, eu sou um contatado. Não, é as experiências que eu tive, cara. Se eu fosse um contatado de verdade, eu chamava o carinha para vir aqui na live aqui, fazer uma entrevista conosco. Aí sim. Então, é os contatos que eu tive, eu vou fazer o quê? Eu tive esses contatos, são as experiências, que são, talvez para muitos pode achar uma coisa extraordinária, os pessoal que está ouvindo na live pode achar, nossa, esse cara está inventando e tal, mas eu já contei isso aí, não é de agora, não é só porque o Tasca está aqui ou o Rafael está aqui, eu já contei isso aí inúmeras vezes, né, Rafael? Em outras oportunidades. Você está contando porque é verdade, né, Alec? Tinha um cara até, o nosso amigo que faleceu, ele era fã dessas histórias minhas, que era aquele teu amigo aí do Rio Grande do Sul, o Balo. Nosso amigo aí, o Márcio, lembra? Que ele participava das lives? Sim. Ele dizia que o caso meu de Camboriú, já que eu estou contando, né, todos os casos praticamente, eu vou contar o de Balneário Camboriú. Ele dizia, cara, você perdeu a maior oportunidade do mundo. Você podia ter viajado na nave com os caras, você poderia estar em outro planeta, ó, porque você perdeu.
Basicamente foi assim, Tasca. O que aconteceu? Não, é o seguinte, cara, tu acha que perdeu. Tu acha que perdeu. Na verdade, a tua memória não lembra, mas tu deve ter dado uma banda com os caras, não. Talvez eu não lembre. Veja, eu vou te contar o que aconteceu. Vamos juntar um Foi quebra-cabeça quando isso? Balneário, quando? Tá, 1997. 97. Eu tinha 17 anos. Então, o que acontece? Primeiro, antes de Balneário, vamos ver uma situação que aconteceu no apartamento lá no Pinhão. Mesmo apartamento, onde meu padrasto viu um suposto bicho, sei lá o que, lá, peludo, de olhos verdes, no mesmo lugar. Esse lugar que eu tô te falando era um lugar, assim, considerado meio assombrado, era um lugar bem sinistro mesmo. Bom, nesse mesmo apartamento, o que aconteceu? Eu acordei de madrugada e eu lembro até hoje, cara, os detalhes são, assim, perfeitos, não tem nada que eu tire, cara, nunca tirei uma vírgula de toda vez que eu conto essa história. Eu acordei na cama, uma cama de solteiro, quartinho feito com separação de madeira, né? Na outro lado do quarto estava minha mãe, sozinha. E daí já vinha a sala, do lado tinha uma espécie de lareira, assim, do lado direito, a cozinha conjugada, o banheirinho e uma sala de entrada do hall do apartamento, né? E daí dali dessa entrada tinha um famoso corredor que nós chamávamos de corredor assombrado, porque esse prédio era assim. Você imagina um prédio com extensão de 30 metros, nós morávamos num ponto do prédio e meu tio morava no outro. Esse meio não existia moradia, era quartos abandonados, cheio de boneca de loja, sabe? Tinha uma loja, antigamente o meu avô, aquelas bonecas manequim ficou lá naqueles quartos abandonados, cheio de pulga e coisa arada, cara. Aquilo lá se tornou uma cena de terror, uma coisa assim, realmente assim, Tô fazendo o cálculo aqui na minha cabeça. Fantasmagórico, sabe, aquele troço. Então, só pra você ter uma ideia, para descer lá no fundo do prédio, tinha que andar esse corredor, passar tudo isso aí no escuro, ir na escada de madeira, com aqueles degrau tudo podre, com um bico de luz incandescente, aquelas luzes que mal iluminam, né? Dá licença. Abriu a porta, É um estilo meio Casa do Espanto, assim, quase. Só pra você ter uma ideia, sabe o primeiro Casa do Espanto, aquele que o cara... Sim. E daí, sabe o que nós fazia? Eu vou te contar o que nós fazia. Eu não sei se era a força do hábito ou do medo, nós pregava até com forma de cruz, assim, nessa porta, para ninguém ter acesso a esse corredor, sabe? Então, era um negócio assim, nesse nível. Macabro, então, hein? Aí, o que aconteceu? Acordei de madrugada, beleza. Tava na cama aqui, e a luz da sala ficava acesa. De repente, eu vejo uma sombra passando na porta, e o que eu pensei na hora? Na hora me veio assim, eu não era ligado à ufologia. Com 15 anos, meu negócio era videogame, era só meu Mega Drive. Eu não estava nem aí com ufologia, não era ligado a esse assunto. O que eu pensei? O que todo mundo pensaria? Rapaz, tem alguém aqui dentro do apartamento. Não é minha mãe. Eu pensei, cara, eu dei uma tremida, assim, até hoje me arrepio. Eu falo assim, cara, tem um bandido dentro do apartamento. E daí o que eu pensei? O que eu vou fazer, cara? Não tem nenhuma forma de me defender, né? Nem chamar minha mãe, nem gritar o que eu vou fazer, né? Porque passou em silêncio, né? Aí eu, com medo, cara, e quase se borrando tudo, eu fui abrir a porta, assim, bem devagarinho, para olhar para a cozinha, não vi nada e tal, não vi nenhum barulho, nenhum movimento, daí resolvi abrir a porta e sair Quando eu saio na porta, que eu olho, você pensa o seguinte, a luz estava acesa aqui, mas a luz do hall da entrada, que era uma sala, o dobro do tamanho, estava escuro. Quando eu olho para essa parte da escuridão, assim, aquela coisa sai entre a parede do meu quarto, do escuro, e a claridade da... Era um humanoide, assim, era um Grey. Era um Grey. Hoje eu sei esses nomes, eu não sabia na época, eu não sabia nada disso, assim estou falando, porque hoje nós sabemos os nomes das coisas. Então saiu esse ser parecido exatamente nas descrições que todo mundo fala, acinzentado e tal, e não sei o quê. E esse ser ficou parado, cara, olhando. E eu, claro, eu entrei em estado de choque, né? E eu tentava gritar assim, socorro! A minha voz, eu acho que é por causa do medo,
Não saía. Mas isso é um sintoma clássico esse, né? Eu tentava gritar e tal, e chamar ajuda, e ele ficou parado. E daí, o que aconteceu? A minha visão naquele momento é cortado. Eu não lembro mais nada, e daí eu vou te contar o que acontece. Eu acordo em um ambiente que eu tenho uma impressão de ser gelado, e na minha frente eu tenho nas lateral e no fundo escuro, e um pouco de claridade na frente, e uma tela gigante. Foi abduzido, foi abduzido. Calma aí, rapaz, calma aí que eu vou te contar. E na minha frente, uma tela gigante, tipo uma tela de cinema, mas a percepção não é que era uma tela de cinema. Eu imagino que lá era uma visão panorâmica de um cockpit, né? De uma janela de um objeto. Só que lá era gigante, cara. Era do tamanho da tela do... Você imagina uma janela do tamanho da tela do cinema, né? Retangular. E eu olhei para aquilo lá e eu percebi que nós estávamos voando a uma velocidade absurda em cima do mar. Tava o mar assim, e aquela velocidade, sabe aquela velocidade de filme, que você vê as coisas passando rápido? Igualzinho, cara, mesma sensação. Aí aquela visão minha que eu tava vendo aquele negócio assim naquela telona, tudo aquele, que hoje eu considero ser um vidro, né, panorâmico, aquela imagem submergiu assim, ó, dando um impacto, assim, ó. Então, a hora que deu que ela tava indo rente ao mar, que ela fez esse movimento de submergir, eu apaguei. Aí eu acordei em casa, na cama. Aí sabe o que aconteceu? Eu acordei na cama, fui pro banheiro, passei muito mal, me deu náusea, diarreia, um monte de coisa naquela madrugada. Eu amanheci no banheiro, sabe? Muito, muito mal, suando frio. O suor escorria, assim, sabe? Negócio assim, terrível, cara. Quase assim Então, eu não... Por isso que eu digo que eu chamo de suposta. Eu nunca disse que era uma abdução. Mas tudo indica que seja. Entende? Aí, o que aconteceu? Vamos lá juntar as peças. Beleza, isso aconteceu com 1996 para 97. Um ano depois, surgiu uma oportunidade de nós irmos morar em Balneário Camboriú. Tá? Aí fomos morar em Camboriú, e aí, como todo rato de praia, né, que nunca viu o mar, o que eu fazia? Eu ficava lá dia e noite, você imagina, cara? O máximo possível, né? O máximo possível. Eu cheguei lá em Balneário, eu fiquei, e lá não tinha esse movimento que existe hoje. Quem lembra do final dos anos 90, não existia. Né? Era um movimento, um negócio bem pacato mesmo. Então, eu fiquei na praia, daí passou umas 2 semanas, eu ficava vendo os pescadores, até umas 2 horas da manhã, eles jogando as tarrafas e trazendo e não sei o que, né? Aí, sabe que esse quiosque que tem até hoje esse quiosque. Então, a luz do poste não bate atrás do quiosque, que dá para o mar, né? Se alguém sentar lá ou se esconder, vai ficar no escuro, né? Olhando o mar, né? E é o que eu vi uma sombra de um cara sentado lá, e eu sempre fui muito curioso, sabe? Pra tudo que é coisa, mistério, essas coisas. Eu vi aquele cara lá e os pescadores lá na frente e eu não tive medo, né? Cheguei lá perto do cara e falei pro cara, e aí, cara, beleza, tal? O que você acha aí dos pescadores? Será que pegam? Eu quis, assim, puxar uma conversa, né? Falei oi e tal. Aí o cara olhando pro mar, não olhando pra mim, olhando pro mar. Eu vi só a silhueta, né? Eu não vi direito o rosto dele. Vi a silhueta. Ele disse assim para mim: volte amanhã às 9 horas da noite. Aí rapaz, eu pensei assim, esse cara é doido, rapaz. Esse cara aí, eu acho que esse cara tem algum problema mental, alguma coisa assim, né? E eu saí assim de lado, né? Fiquei meio preocupado, assim. Fiquei pensando naquilo, cara. Falei, será que eu vou amanhã, cara? Que cara mais estranho, cara. Aí, cara, fui embora, mas com aquilo lá na cabeça. No outro dia eu fui mais cedo, quase no fim da tarde. Procurei saber onde estava, tipo assim, o posto policial mais próximo e tal, porque eu queria ir naquele lugar, mas eu queria saber, caso acontecesse alguma coisa, para onde eu corria, né? Então eu fui no horário marcado, cheguei lá, o cara sentado no mesmo lugar.
olhando pro mar. Aí eu cheguei do lado, disse boa noite e tal, como é que tá? Não muito perto, né? Tipo uns 2,5 metros, assim, 3 metros. O cara ali olhando pro mar, ele disse assim, ele só falou assim, olhe para frente, alguma coisa assim. Eu, eu fiquei pensando assim, sabe, se olhando no meio de canto, assim, desconfiado. Eu falei, mas o que que esse cara tem? Eu fiquei assim imaginando, né? Aí eu olhava pro cara com medo, olhava pro mar. Olhava pro cara, olhava pro mar. Aí quando eu olhei pro mar, sobe uma bola de luz, cara, atrás das ondas, assim, ó. Mas não muito grande. Não assim uma coisa extraordinária, nada assim, né? Digamos assim, é do tamanho da metade de um carro, assim, um carro popular, assim. Sobe aquela bola de luz, meio quase no horizonte, digamos assim, sei lá, pouco depois da arrebentação ali. E aquela bola vai até o final na linha do horizonte, ela vira para a esquerda para o Morro do Careca, né? Que vocês conhecem? Que vai para Praia Brava. Conhece, Sim, né? sim. Também era chamado de Praia dos Morcegos. Aí o que que eu fiz? A hora que eu vi aquilo ali, claro, fiquei de boca aberta vendo aquele negócio. E eu comecei a falar pro cara, meu Deus, cara, o que que é isso e tal? E aquele negócio foi lá no morro, eu acho que ele estacionou lá na praia. Tipo, eu poderia ter ido de a pé, sabe? Mas é um lugar assim que tava estranho para mim de noite, né? E eu convidei aquele cara, eu falei assim, vamos e tal, e o cara não falava nada. Eu falei, cara, vamos pegar um táxi, sei lá o quê, vamos. Aquele negócio estacionou lá no morro, lá, meu, vamos lá de atrás daquilo. E daí, o, o cara, depois que dessa empolgação, o cara disse assim: sente aí, vou te contar umas histórias. Aí Ei, eu sento. dá pra, troca uma ideia com o Bala. Eu preciso sair só um minutinho só. Depois você me conta essa história, pode ser? Um minutinho Tá para bom, mim, tranquilo. tá? Toma uma água lá. Olha o pessoal na live, o pessoal tá animado, Bala. Fala aí, Bala. Tô vendo que o pessoal tá animado aí. Tá sem áudio, homem. Eu também já tô quase indo aqui porque eu tenho que terminar E dois você, storyboards. e você, Bala, ficou de fazer uma arte gráfica aí dessas situações aí que eu passei. Pra ver se a Pois gente é, conseguia representar, né, isso. tinha que fazer mesmo, cara. Tinha que fazer mesmo. Eu me lembro da época que tu contou que o nosso amigo lá falava muito dessas histórias aí também, o falecido. Esqueci o nome do cara. É o Márcio. Era Márcio? Márcio, não. É. Mesmo nome do Márcio Parocino. Eu acho que o Márcio o Parocino era amigo dele, eu acho. Não, ninguém conhecia ele. Ninguém Mas ele conhecia ele. era aí perto da cidade de vocês. Ele era de Porto Alegre também, mas a gente não conhecia ele, assim, pessoalmente, só na live. Curitibanos, eu também lembro dele. E foi um choque, assim. Eu não sei bem se tá morto mesmo, se morreu. A gente recebeu a notícia e não vi mais também. Resolvido Aí, meu assunto. tá aí, Florinha, vou concluir aqui que Resolvido meu assunto. o Bala tá querendo depois terminar, né? Mas o pessoal tá animado, ó. Chegou mais gente na live, Opa, praticamente. eu tô tranquilo aqui, viu? Posso ficar mais umas 4 horas e 23 minutos aqui. Viu, Ô, mas Florinha? Então, o que que aconteceu? Aí esse camarada, ele era um camarada assim, digamos assim, eu poderia dizer que era normal, sabe? Um rapaz moreno, magro, não era nada assim, um cara com olho de gato, nada, não tinha nada a ver. Não tinha nada de extraordinário. Nada estranho. O que era estranho era o seguinte, ele não olhava para mim, ele ficava olhando para o infinito, isso eu achei estranho. Ele falava, tipo, sabe a pessoa que fica olhando e diz assim, ei, acorda para a vida e tal. Então, ele tinha esse jeito dele, ele não olhava para mim. Aí ele disse, quando ele disse, senta aí que eu vou te contar umas histórias, ele começou a contar para mim, assim, que tinha viajado em outros planetas, e que lá no planeta que ele estava, não sei aonde,
tinha uns anciões que controlavam não sei o quê. Cara, ele contou tanta coisa que eu vou ter que confessar, eu não lembro de nada, cara. Sabe por quê? Vou te contar por quê, que você vai me entender. Com o que eu estava empolgado naquele momento? Qual Com o luz? maldito UFO que estacionou lá, homem, lá no morro. Você acha que eu queria saber da história de um camarada me contando que viajou não sei para onde? Fala aí, Val. Foi ele que te chamou? Não, mas você não tá entendendo o negócio, cara. Cara, acabei de ver uma bola de luz estacionar lá atrás do morro lá. Ficou Eu queria ir, fascinado com o fenômeno. eu queria ir lá. Você acha que eu queria ficar sentado ali no banco esperando o cara me contar a história? Eu não tava nem com cabeça de ouvir aquilo. E o cara ficou me contando, e não sei o que e tal, e não sei o que, e não sei o que, não sei o que. E isso, a única coisa que eu lembro, que ele foi para que ele morou no céu, num planeta e tinha uns anciões que controlavam, é a única coisa que eu lembro. Eu sei que ele contou mais coisas. Aí ele disse, aí como ele não queria ir lá, eu fiquei tipo frustrado, né? Eu tinha 17 anos, cara, 16, 17 anos. Falei assim, cara, eu vou ter que ir embora, senão vai dar problema para mim, já tá ficando tarde. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar amanhã. Você tá hospedado aonde? Como é que é e tal? Aí tinha um hotel na frente, acho que é um pouco assim. Ele meio que apontou com o dedo, assim. Ele disse que trabalhava ali, pelo que eu entendi, de recepcionista, alguma coisa assim, atendente. Aí eu pensei, né? Beleza, no outro dia eu vou lá, de dia, né? Eu quero ver esse cara de dia, não quero esse negócio de encontro de noite, esse negócio tá ficando estranho. Quero conversar com esse camarada de dia. Daí fui lá no trabalho dele e perguntei, ó, fulano de tal, com essa característica, trabalha aí, não sei o quê. Aí o pessoal falou, não existe ninguém. Essa Aí é eu fui no, clássica. Clássica aí eu, essa. aí eu fui no outro dia, Flori, adivinha? Não. No outro dia, na outra semana, no outro mês, e assim foi 5 anos que eu morei em Balneário. Nunca mais vi o camarada. Essa é clássica. Perdeu a chance, hein? Por isso que o Márcio dizia que eu conversei com o cara e quase dei um tapa no cara. Perdeu a chance, E hein? quase briguei com o camarada lá. Não era Márcio, era Marco. Marco. Era Marco Marco. Gre. Marco Gre. Marco Gre. O Marco Gre, ele era fascinado por essa história aí. Ele dizia, rapaz, o homem teve com o cara e quase xingou o cara, quase mandou o cara tomar naquele lugar. E o cara era um extraterrestre. Assim ele dizia, né? O nosso amigo Marco Gre dizia, o cara teve do lado do camarada e quase mandou tomar naquele lugar, rapaz. Então aconteceu esse caso aí que eu considero assim o mais, claro, o mais extraordinário, porque é diferente que eu te contei do apartamento que eu acordei, né? É diferente. Sim, claro. Eu Esse tava foi lá, mais direto, né? Foi uma coisa, um contato próximo mesmo. então, cara, infelizmente é assim, né? A gente pensa assim, nossa, todo o conhecimento que nós temos hoje, né, seria diferente. Claro, bateria um papo com ele e dizia assim, eu perguntaria. Primeira coisa que eu ia perguntar, como funciona o motor daquelas naves. Primeira coisa. Primeira Opa! coisa que eu ia. O meu interesse já seria aí, já. Como fabrica uma coisa dessa? E qualquer Segredo um que. militar, não pode contar, isso é segredo. O cara que descobriu isso aí, você sabe, é prêmio Nobel, é não sei o quê, é todo tipo de coisa, mudou a vida, né? Então, basicamente é isso, né, Rafael Amorim? Eu acho uma bobagem isso da tua parte, rapaz. Com tanta coisa perguntar do universo, perguntar do motor das naves que é. Meu Deus do céu, cara, eu ia perguntar, sei lá, eu tenho umas 255 mil perguntas. A primeira coisa, de onde é que vocês vieram, cara? Primeira coisa, de onde é que vocês vieram? Por que estão aqui? E aí, então, eu ia perguntar dos motores das naves. E, se possível, viajar junto, né? Se possível. Como aconteceu com Arthur Berlet, como aconteceu com João de Freitas Guimarães e antes deles ainda Antônio Rossi. A pergunta que não quer calar, vocês teriam coragem de deixar a família e viajar com os camaradas, sem saber se ia voltar? Se fosse para voltar, sim, né? Porque Berlet, por exemplo... mas você não sabe. Arthur Berlet, eles fizeram uma assembleia para saber se iam devolver ele ou não. Pois é. Tiveram que fazer uma assembleia.
situação do Berlê não foi fácil. Não, foi bem complicada. Aí é um até caso, porque- chefe, que eu Ele, gosto ele viu, demais do não caso foi o Berlê. Arthur Berlet também. Fala. O Berlet, ele não viu uma espécie de um CD Sim, lá, ele viu um muita Walkman. tecnologia, Ele videofone, viu tecnologia. muita tecnologia que nós temos hoje, inclusive. Isso foi em Ele viu na época que 1958. isso daí é prova, para mim, uma prova, isso aí. Ah, Para não, a dizer maior, que viu um CD. chefe Bala, eu até falei com o Dr. Júlio Navarro, que é o presidente da Academia Latino-Americana, que é um cara bacana, porque ele é muito estudado, é qualificadíssimo. E, assim, eu apresentei o caso Berlet junto com Antônio Rossi e João de Freitas Guimarães. Então, uma curiosidade que eu tenho, a família do Berlet mantém os originais dos escritos dele. Não, tá no museu no Rio Grande. Tá no Museu de aí. Itaé. Tá no Museu de Tá Itaara. no museu aí. Então, o que eu pensei assim? Alec, assim, ó, o mais extraordinário de tudo, se for verdade, como prova do acontecido, é quando ele estava voltando para a Terra, em 58. Quando ele olhou para o planeta, ele falou: a Terra é azul. Foi exatamente o que Yuri Gagarin disse 3 anos depois. Sim. 58, 9, 10, não, quase 4, praticamente, entre 3 e 4 anos depois. Então, quer dizer, se for verídica essa informação, cara, isso muda tudo. Porque, assim, claro, é uma questão de acreditar, né? Ah, eu acredito que ele esteve lá, porque ele não trouxe nenhuma evidência física propriamente, né? Hein, chefe? Agora, reza a lenda que quando ele voltou, ele se trancou no quarto e ficou escrevendo. Ficou escrevendo. Então, o que eu pensei assim? Eu pensei em resgatar esse material e submeter ele a uma perícia. Olha, Por quê? Ah. Por quê? Porque se ele fez isso, se ele escreveu os manuscritos em 58, e se ele incluiu essa informação em 58, aí não tem erro, cara. Se uma prova científica disser, por exemplo, Tony, sei lá, alguém da perícia grafotécnica aí, essa parte mais pericial, é perícia criminal mesmo, né? Que o pessoal faz análise, né? Você comprovar que ele deu essa informação na época, porque o livro foi depois, né? O livro foi publicado depois de 62. Então, muitos imaginariam, ele inventou isso e colocou no livro. O cara inventou isso e pôs no livro. Por quê? Porque mas mesmo que não seja isso daí, o CD e o Walkman não tinha sido inventado. Não, videofone, cara. Que nós estamos fazendo agora a nossa live aqui, é a mesma tecnologia que ele descreveu, que ele viu lá em Arcarte. Isso em 1958. Isso era impossível realmente. Nem Star Trek. Se você vê a questão de comunicação em Jornada das Estrelas, é bem inferior ao que nós temos hoje. A questão de comunicação. Não vou falar propulsão de nave, essas outras coisas, né? Mas a comunicação, pode ver que o Capitão Kirk tinha o quê? Chefe, tinha tipo aquele telefoninho que ele era só áudio e ele tinha lá como é que chama? Eu não me lembro se foi ele ou foi do caso... Bem rudimentar. Eu não sei se foi ele do caso Bebedouro, que foi apresentado um telescópio 200 milhões de... Foi ele, né? Berlet, Antônio Rossi 200 milhões de vezes mais potente do que o nosso, porque ele tinha capacidade de atravessar a atmosfera. Ele viu a casa dele através desse telescópio. Isso aí é incrível, cara. Esse negócio aí, cara. Eu não sei nem como é que os astrônomos tinham que estudar isso, cara. Porque isso aí é descomunal. É isso que me chama a atenção, entendeu? Então, eu estou para fazer essa pesquisa, até o doutor Júlio Navarro me provocou para a gente fazer um projeto de pesquisa mais aprofundado sobre humanos em outros planetas. Então, é o caso de Berlet, é o caso de Rossi. Bebedouro. Eu até tinha incluído na minha apresentação o Guimarães,
Só que o João de Freitas Guimarães ele não chegou a ser levado para outro planeta. Ele só deu uma volta de disco voador aqui no sistema solar. Mas ele viu o planeta, ele viu o planeta Terra também. Né? Viu também, né? Então, assim, é fascinante, né? Muito legal. O livro do Berlet, em primeiro lugar, esse manuscrito já foi tentado ser recuperado pela família e parece que o Hernan Mostage, que é o dono do museu lá, não devolve de jeito nenhum, tá uma folia. Nós conversamos com o filho dele, um dos filhos o neto do seu Arthur Berlet. O Alisson que está publicando o livro agora. Exato. Conversamos bastante com ele, a gente pegou bastante informação. O livro foi publicado em 67, ou seja, se a informação está no manuscrito, tem que saber realmente que data que foi feito aquele manuscrito. Esse é o nó, a chave, essa aí, a chavinha. Porque a publicação foi depois, então não tem como fazer essa coisa. Então, essa é uma questão bem interessante, né? Mas, cara, é outro caso emblemático, porque se o cara não foi para outro planeta, da onde que ele tirou aquilo tudo? A pergunta é que ele era um cara inteligente porque ele era fotógrafo. Né? Então tinha toda essa coisa. Ele não era qualquer um também, como os caras, um tratorista. Não, ele era inteligente. Ele tinha um certo grau de inteligência. Agora, os detalhes que ele bota nesse livro, nem o Paulo Coelho teria tantos detalhes das suas experiências como esse cara teve. Aí que eu pego e digo. Bem isso. O troço que, cara, o melhor escritor de ficção científica brasileiro não tiraria as informações que ele botou sobre aquela menina feia que ele viu, que apavorou ele. Feia no conceito dele, né? Aquilo ali, para mim, é a parte do livro que diz, não, esse cara... Qual que é da menina feia, que eu não me lembro? Ele teve um encontro lá com alguns seres lá daquele planeta. Na verdade, a casa do filho do Sol, que era o presidente planetário. A feia era filha dele, do presidente do planeta. Então, o que acontece? Eles estavam naquela ocasião, os filhos dele e a mulher queriam ter o contato, queriam ver esse cara que tinha vindo do outro planeta Terra, e aí levaram para ter um encontro, uma espécie de uma janta, alguma coisa. Foi um almoço. Na casa do... E aí... é uma família, né? Aí quando ele viu a guria, disse que aquilo desagradou ele de tal forma que ele, se encontrasse aquela menina num beco escuro, ele sairia correndo, disparar, e ele descreve ela. Eu tenho aqui o retrato falado da menina. Que eu vou procurar. Você tem a imagem aí para compartilhar? Eu fiz o retrato. Imagem não, agora ao vivo não, né, chefe? Não, agora. Eu tenho o retrato falado dela. Então compartilha para nós, aí. Vai demorar uns minutos para achar. O pessoal da live quer ver, rapaz. Mas assim, a experiência do Berlet, ela foi muito sensacional. Imagina um humano ficar 9 dias, ele ficou 11 desaparecido, mas daí um dia foi para ir, outro para voltar. Então ele ficou 9 dias em Acarte. 9 dias. Então, foi ele ou foi a bebedora que tomou um comprimido para a viagem? Na verdade, ele foi abduzido. Então, mas ele tomou um comprimido para não sofrer... Ele foi apagado. Quando ele foi apagado já. Deram um raio de luz nele lá, ele foi acordar no planeta. É que tem um caso que o camarada disse que ele tomou um comprimido que eles falaram que não ia sofrer os efeitos da gravidade. O Antônio Rossi deram um líquido para ele tomar para suportar a viagem. Porque foi diferente, Rossi de Berlet, porque Rossi foi convidado, Berlet foi abduzido. Mas, cara, você entende que essas coisas, quando diz assim, eu vou tomar um líquido, vou tomar um comprimido, ele é tão humano, que eu digo assim, é uma coisa que nós faríamos. Não sei se consegue entender a minha visão. Eu estou reforçando que o negócio é real. Porque está usando um tipo de coisa que nós usaríamos. Tipo, vou colocar você num negócio de criogenia, sei lá o quê, vou manter teu corpo protegido para você não sofrer com isso, até chegar no fim da viagem. Tipo de coisa que nós faríamos. Eu já vejo isso de outro prisma, cara. Eu já vejo isso como uma sugestão mental. É aquela história do urim tumim do Matrix. Toma este comprimido vermelho aqui que tu vai
ou essa pedra verde. Se isso aí é direto, sugestão mental. Hein, chefe? Mas é um viés que é uma visão minha, né, do caso. Mas vamos pegar esse teu gancho aí. Vamos pegar esse teu gancho. Em 2019, eu estava lá naquele evento que o Geva fez em Peruíbe. Ah, sim. E daí eu comentei o caso Tasca. Ele teve esse contato, teoricamente, de hibridização natural. Olha só ela. Até que não é tão feia assim. Ah, mas isso daí, pessoalmente, não deve ser legal, não, a visão. Para nós, que para eles devia ser linda, uma princesa. E pro Tasca deve ter sido um horror, tanto faz, né? Cada gozo, mas ele Não, sentiu assim, mal. ó, chefe, uma teoria, Alec, assim, ó, algo que eu achei super interessante, inclusive. Por quê? Porque a maioria absoluta das experiências de hibridização... Passa essa imagem aí que dá para converter na IA lá, chefe. Depois eu te mando ela mais ajeitada. Pela casuística ufológica, a maioria absoluta das hibridizações ocorre pela extração do material genético e pela fertilização in vitro, artificial. Isso aí, 90% na casuística ufológica. Aí você vai separar uns 10%, como é o caso, por exemplo, do Tasca, do Antônio Vilas Boas, e mais um e outro, que foi relacionamento sexual, propriamente. E uma vez, chefe, lá em 2019, então, eu escutei uma teoria, até foi o Carlos Casalitio que me contou isso, que ele imaginava que, para falar sobre o que você disse agora, que pudesse ser uma sugestão mental. Ou seja, eles estavam tirando o material genético dele, enquanto isso implantaram um pensamento nele de que ele estava transando com a Kabbalah. Entendi. Eu achei isso assim, algo surreal, inusitado. Pode ser, também acho. E não tem, é perfeitamente plausível, não é? Com certeza. Vou te contar um caso que eu vi num documentário que você vai ficar pensando agora a respeito de como funcionam os contatos. Por isso que, do que eu vou contar, você vai perceber, Tasca e Rafael, de que nós estamos, assim, muitas vezes por fora de como esses contatos são feitos. O que aconteceu? Tinha um grupo de amigos, esse caso aconteceu lá na França. Eu não me lembro o nome do caso, mas eu lembro como foi o caso, né? Então, esse grupo de amigos foi fazer aquela brincadeira da tábua Ouija, sabe? Sim. Colocar o copo e tal. Eu já fiz essa brincadeira, provavelmente as pessoas que estão ouvindo também já fizeram, os mais velhos, né? E realmente, ali tem uma coisa sinistra. No meu caso, funcionou, sabe? Do cara ali também estava acontecendo umas coisas parecidas com o que eles estavam imaginando, né? O contato ali com os espíritos e tal. Daí sabe o que aconteceu? A Ouija disse assim para eles: vá nessa localização, que era uma montanha no mar, sabe? Do lado do mar tinha uma estrada, quase ninguém ia, era um lugar meio assim, deserto, né? Na época. E ele pegou a tábua, com um negócio lá, com um copo, foi atrás do carro e foi com o grupo de amigos e foram nessa localização que a Ouija mandou ele lá. Chegando lá, ele disse, perguntou, né, o copo ali, né, na tábua, atrás do carro. Você imagina essa cena. O farol do carro ligado, apontando para o mar ali, né. Ele perguntou, mas o que é para fazer aqui? O que nós viemos fazer? Vocês estão aonde, né? Ele fez essas perguntas. Aí o copo disse assim: estamos aqui e vocês demoraram. Quando ele olha para o mar, tá uma baita de uma nave estacionada em cima das ondas, sabe? E deu um sinal de luz para eles. Ligou todas as luzes da nave e deu tipo um sinal de luz parecido com o carro. Deu um farol neles, sabe?
Aí o que ele fez? Ele pegou e perguntou na tábua. Essa comunicação estava acontecendo através da tábua. Ele perguntou: se são vocês mesmo, desligue e liga a luz da nave. A nave fez assim, ó. Desligou e ligou a luz. Aí ele perguntou mais uma vez, faça mais uma vez. Ela fez mais uma vez. Dois pedidos a nave fez. Aí quando ele ia perguntar no terceiro pedido, a nave sumiu. Eu acho assim que faltou ali, naquele momento, claro, é o que eu falo, né? A gente nunca sabe numa situação dessa, né, cara? Mas eu acho que faltou naquele momento ele ter descido do carro, ter corrido para a praia, para ter tido um contato maior, né, mais físico ali com a coisa toda. Ele ficou dentro do carro só que isso aí mostra um outro lado, Flori, que eu queria falar. É o que acontece dentro da ufologia que nós não conseguimos entender. Por isso que a ufologia às vezes caminha o lado espiritual e daí tem gente que não gosta de falar nisso. E às vezes a gente pensa que é esse lado e na verdade tem a ver com o outro lado. Tem a ver com a ufologia. Aquele filme lá, Contatos Imediatos e Quarto Grau, ele abriu a mente para muita gente. Eu vi esse filme. Se você perceber, aquilo lá não foi à toa, porque aqueles milhares de casos que é relatado no filme, até naquela época, as pessoas que não pesquisaram diziam que aquilo lá era falso. Mas eu Intruders pesquisei. É melhor, Intruders é melhor, né? Sim, mas eu pesquisei depois, você sabia que aquela região, aquele lugar chamado Nome, é porque ficou estranho na nossa tradução, né? Uma cidade que chama Nome. Mas é Nome mesmo. O nome da cidade chama Nome. É uma cidade litorânea, né? Ali na beira do mar, ali, perto do mar. É onde tem os maiores casos de abdução, avistamento de UFO na região do Alasca, é ali. Nesse lugar aí, tal de Nome. Pra você ter uma ideia, Alasca, eu acho que é o lugar mais rico de fenômeno UFO dos Estados Unidos. São mais de 60 mil casos na região ali. Aí, ó. Caso Arthur Berleto. Esse é fascinante, hein, chefe? Esse sim. Aqui foi o do Berlim, né? Sim, maravilhoso. Maravilhoso. Olha que tá falando desse negócio do filme do Contato de Quarto Grau. Ali sumiram, nessa cidade, sumiu mais de 20 pessoas, numa tacada só. Por isso que escolheram essa cidade. Agora, não tinha relação, segundo contaram, não tinha relação com os UFO. Eram desaparecimentos que ninguém deu claro, né? Possivelmente podia ser dos UFO. Mas, enfim. Aqui, então, está o Arthur Berlet. Ai, maravilhoso esse caso, hein? Isso aqui foi publicado na UFO, hein? Eu vi um relato muito impressionante de um cara que estava levando uma família ali perto de Nome, já no documentário, né? Não tem a ver com o filme. E ele fazia o transbordo ali, né? Pegava o pessoal no aeroporto e levava lá para a cidadezinha. E no meio do caminho, ele está indo na estrada, ele vê uma criatura do lado da beira da estrada, era de dia isso. E ele vai com o carro bem devagarinho, porque ele achou que aquela coisa que estava na beira da estrada ia atravessar e ia bater no carro, né? E daí, aquele ser resolve passar a estrada e para na frente do carro. Olha a descrição que esse cara deu da criatura. Ele disse que era idêntico a um Velociraptor. Ô, louco meu! Ele disse que era idêntico, cara. Até as mãozinhas, tudo. Aquela coisa parou, sabe? Ficou olhando para ele. Um sauriano. O pessoal tudo atônito, sabe? O pessoal dentro do carro. E daí aquela criatura saiu correndo aí, né? Que ela estava atravessando a estrada. Voltou pro mato. E o pessoal ficou sem saber falar nada. Ficaram tudo olhando, sabe? Os turistas, né? Estavam junto com ele. Aí tá o Tasca. Oh, que maravilha! É bem assim mesmo. Eu não consigo ler aqui porque eu estou sem óculos, mas as imagens dizem tudo. Até a Brasília dele, né, chefe? Exatamente, a Brasília. Brasília. Aqui Que o acontecimento. Maravilha, olha só. A esteira de luz, né? É os seres pequenos funcionando ele, Cabalá
Isso. Não, mas aqui, ó, tem uma imprecisão. Que quando o Kabbalah encontrou ele estava vestido já. Ah, eu tenho aqui que eles tinham Ah, é. pelado ele, já tinham tirado a roupa dele. Não, ele já tinha vestido já. Mas é maravilhoso, nossa. Então a narrativa que me deram estava errada, então. Agora essa parte é a parte boa. Ai, meu Deus. É boa. Boa para ele. Né? Boa. Olha só. Aí tem aquela história que ele também teve que ingerir um líquido. Sim, um líquido, dois líquidos, duas bisnagas. Uma para matar a sede, a outra que eu costumo dizer, um Viagra extraterrestre que ele tomou. E ali aquela tiara, né? A tiara foi para fixar a mensagem. Muito bem feito, chefe. Muito bem feito. Show de bola. Show de bola. Maravilhoso. Nossa. As marcas, depois o exame. Sim, como isso tinha que fazer em 4 páginas, a gente não pôde dar mais detalhes. Não, o Dr. Walter Biller, que fez o exame dele. Nossa, realmente inexplicável a cicatriz que ficou. Inexplicável. Não tinha. Ele apareceu, ele também não foi pro Flávio Cavalcante? Também não, a impressão minha. Programa Flávio Cavalcante. Nesse programa, eu não sei. Eu lembro dele estar num programa uma vez, assim, e mostrou a marca. Eu já escutei centenas de vezes a entrevista que ele deu para o Petit e para o Claudir Covo. Essa é a melhor que tem. Então, essa é com base nessa, porque eu tenho feito uma série de falas até se o Alex quiser um dia desse, a gente pode fazer, a respeito da mensagem. O caso em si, eu passo assim até rapidamente, mas a mensagem é um negócio extraordinário, viu? Falar em mensagem, sabe aquele cara que suposta voz do extraterrestre na rádio lá na Europa, né? Lembra daquele caso? Não, eu só lembro do caso do ET Bilu. Busquem conhecimento. Não, aquele que ele falou aí o nome, como é que é? Vrilon. Você ficou sabendo que ele voltou? Não. Sabia não. O pessoal tá falando aí, diz que a voz voltou. Não sei se foi agora, esse mês, não lembro. Mas aquilo foi investigado, Alex, até falei ontem sobre isso. Foi investigado na época e atualmente a gente descobriu que o vídeo que tem disso, que dizem que o broadcast foi interrompido, etc., aquilo ali foi feito no Premiere agora. Então, olha ali, na Rimã deu ali, ó. O Márcio disse, o filme é falso. Márcio, eu coloquei o filme como exemplo, porque o filme conta a quantidade de casos no Alasca. É um dos maiores casos do mundo, cara. É mais de 60 mil, os caras falaram. Sim, o filme, 20 mil desaparecimentos, Rafael Mari. Ali, na Rimã colocou, Triângulo do Alasca, 20 mil desaparecimentos. Não, os casos são reais, agora o filme não convence muito. Mas o filme abriu a mente, que é o que eu te falei, sabe aquela parte do espiritual? Aquela cena que mostra o cara levantando da cama tremendo, assim. E a pessoa que parece que tem a ver com parte de poltergeist, já mistura com ufologia. Por quê? É essa situação que eu estava te contando, Tasca. O cara usou a tábua Ouija para falar com o extraterrestre. Ou aquele extraterrestre que foi abduzido. Assim, ó, e utilizou. Eu sei, eu não estou querendo misturar, mas assim, não, mas eu digo assim, que o assunto... tem lógica, tem toda a lógica isso. Por quê? Porque um tema especialmente sensível na ufologia chama-se comunicação. Esse tema é fundamental. E até onde eu entendi, a comunicação alienígena extraterrestre, ela é, nas raças mais desenvolvidas, exclusivamente telepática. Então, esse do Tábua Ouija, por exemplo, seria tranquilo para esses alienígenas estarem lendo o pensamento da pessoa e poderem se utilizar desse mecanismo para comunicação. Porque, por exemplo, se você pega os dois casos da década de 50 ali, que eu gosto bastante de estudar, Antônio Rossi e Arthur Berlet.
uma diferença essencial entre os casos. Naquele povo que Antônio Rossi visitou, a comunicação era totalmente telepática. No caso do Berlê, não. A comunicação é igual à nossa, semiótica, de língua falada, entendeu? Tanto que ele só conseguiu se entender com o Acorque, né, chefe? Que era um acartiano que tinha por hobby, porque os acartianos têm esse hobby, de estudar as culturas terrestres. E o cara sabia alemão. E como o Berlê foi criado falando alemão, por conta das suas origens, ali se estabeleceu uma comunicação. Porque se não tivesse ninguém que conseguisse se comunicar com ele, não haveria essa possibilidade, porque os acartianos não dominam essa não é técnica, né? Mas esse dom natural da comunicação telepática. Então, aí que eu digo que, de repente, esse do Ouija pode ter exatamente a ver com isso, com o modo de comunicação. Eu percebi um negócio interessante. Se você reparar para analisar, quando começou as quedas de UFOs, né? Final dos anos 40, eu tenho uma lista aí, até divulguei no Instagram. Até convido o pessoal, QGUFO.oficial Instagram, o Tasca já está. Eu estou seguindo, inclusive. Já está lá, pessoal. Eu coloquei uma lista ali que mostra ali a alegada lista ali, né, recuperação de corpos, porque quando o John Lear deu a entrevista, ele disse que eles detêm mais de 30 a 50 corpos em criogenia, né? Estão congelados para servir de estudo para o futuro, de 30 a 50, de diferentes, de 5 raças extraterrestres. Então, o que acontece? Eu coloquei essa lista, quem for lá vai ver uma lista cheia de letra verde, né? Peguei na época de um fórum aí de ufologia. E mostra ali as quedas por data, né? Em Azteca, no México, na Bolívia, Brasil. O caso da Bolívia é um dos casos, assim, que pouca gente fala. O Roswell boliviano, ele é extraordinário. Você já viu esse caso? Que o UFO praticamente entrou dentro da montanha. Ele caiu, você imagina essa cena. Ele caiu e a parte da metade do UFO foi tão forte que ele entrou para dentro da rocha. Ele ficou cravado assim, ó, pendurado na montanha. O UFO, numa diagonal, sabe? Essa conta a resistência do material. Pois é. Ele ficou assim, e daí o pessoal chegou lá, os nativos, e depois chegou os militares, né? E eles viram saindo do UFO da Bolívia, esse do acidente, atrás dele um líquido viscoso colorido que brilhava igual o arco-íris. Esse líquido daí tinha um odor forte, e quando ele chegava na pele das pessoas que estavam ali próximas, ele queimava igual ácido. Ele exalava uma espécie de uma névoa, sabe? Esse líquido. E daí, na janelinha do UFO, vamos chamar de janelinha, né? Tinha um bracinho do extraterrestre, assim, caído para fora da janelinha. Você imagina essa cena, cara? Aí, isso aí foi feito um desenho disso. Esse é o Roswell boliviano. Pouca gente fala disso. Tem uma nave que caiu lá numa estrada de trem, ela rasgou o trilho do trem no meio. Tem vários casos, sabe? Então, dá uma hora, eu até quero abordar todos esses casos de possíveis quedas, que eu sei que um dos maiores casos de recuperação de corpos, foram quase 30 corpos, foram 20 e poucos corpos, foi no deserto de Mojave, que envolveu os militares. Você já ouviu falar, né? A recuperação de uma nave até de um tamanho considerável, assim, né? E segundo o John Lear ali, né? Ele disse que eles conseguiram desenvolver 3 modelos ou fazer funcionar 3 modelos. O modelo com maior altitude suborbital que eles conseguiram fazer funcionar era do projeto Excalibur. Você já ouviu falar? É o projeto militar da Área 51 chamado Excalibur. E as outras 2 naves, estaria uma nave menor de 8 metros, eles teriam feito funcionar, e uma outra maior, que não se sabe se era eles ou em comunhão com os extras, que fazia daí voos ali nos Estados Unidos, que foi captado pelo NORAD, né? Pelo sistema de vigilância.
Eles Que reza a pegava, lenda captou a entrada da nave em Varginha também, reza a lenda. diz que essa nave aí atingia a Mach 15. Então, fora esses casos aí, você estava falando de velocidade, não sei se foi você ou foi outro companheiro da live. O Esteban. Estava falando a respeito de velocidade. O caso que para mim ali, que foi os maiores deles, que foi aquele caso do Alasca, que envolve o voo da JAL, aquele UFO enorme, maior que 2 porta-aviões, né? Que seguiu o avião japonês, aquele do voo da JAL. O UFO fez pico no radar que somava mais de 300 Mach. Pra você ter uma ideia. A velocidade que ele dava pico no radar era mais de 300 Mach. É muito. Imagine a velocidade de um trem desse. Isso daí, se você somar a velocidade de um negócio desse aí, é mais ou menos o cálculo que aquele físico deu lá na Fundação Sol. Ele pegou esse caso do voo da JAL, ele fez um relatório, né? Eu tenho o relatório dele aqui, até se quiser eu te passo aí, porque está livre na internet. É um físico aí que está fazendo agora uns estudos a respeito desses casos. Ele disse que com uma nave nessa velocidade, ele conseguiria, em apenas um ano, chegar na Alpha Centauri. Porque os nossos aviões, eles voam a Mach 2 ou 3. Quanto? Que eu não lembro agora. O máximo aí eu acho 3 ou 4, né? 4, Rafa? Chefe Bala. Hoje já passa de Mach 4. 4. O Stealth, né? Que é o... não, tô falando de avião. 4 para 300 é uma diferença bem grande, né? É bem grande. Não, eu tô falando de avião brasileiro. Tem alguns F alguma coisa lá que estão voando muito mais. Mirage não, esse russo que tinha, já voava Mach 4, Mach 5. Os caras já fizeram todas essas análises aí. Os tic-tac agora, eles fizeram um estudo, tá? Tic-tac, porra. Fizeram estudo com cálculo, tudo. Esse pico que ele dava aqui, que saía de cima e chegava ao nível do mar, ele fazia assim, fazia esse movimento. Esse movimento que ele dava era não sei quantas mil, parece que era 7.000 atmosferas, a pressão exercida dentro do aparelho. Você acha que alguém sobreviveria a isso? E a força gerada ali, o cara fez uma soma de energia, ele disse que precisaria consumir toda a energia nuclear hoje dos Estados Unidos para poder funcionar um troço desse, que é dentro de um aparelho de 12 metros de comprimento, cara. Como que se explica um aparelho desse, um tic-tac ali, aquele formato de charuto, né, de 12 metros, uma tamanha energia sendo exercida dentro de um aparelho desse. Então, nós estamos realmente por fora dos caras, né? Os caras aí brincam, na hora que chega perto, eles fazem assim, vamos para lá, vamos para cá, vamos para onde eles querem, né? E a coisa acontece. Não é isso, chefe Bala? Tem alguém junto conosco ainda depois de 5 horas e 2 minutos, Alec? Eu tô saindo fora. Tem 20 pessoas. Opa, pessoal resistente! Vamos ficar por aqui hoje, então? Eu tô pulando fora, tenho que trabalhar. Tô trabalhando aqui, conversando, ouvindo vocês, tô trabalhando aqui. Eu vou ter que seguir a madrugada dentro. E os meus horários são bem diferenciados. Porque eu tenho que conversar com pessoas que não são desse país. Mas por que você não continua trabalhando, cara? E tem que conversar. Não, eu tenho que me concentrar aqui. No meu caso, é o meu estômago que está roncando aqui. Eu estou aqui me comunicando em inglês, aí daqui a pouco me perco e já estou falando em português, e aí os caras já me xingaram. Que maravilha, hein, Alec? Olha, parabéns pelo teu trabalho aí, cara. Não é mole. Não é mole, mas é legal. Eu agradeço os parabéns. Pessoal aí também. É que como a sede da TV é lá nos Estados Unidos, então aí para eles lá tá outro horário, né, bicho? Tem que... Como é que chama? Bateu o cartão já, chefe? Já bateu o cartão? Mas, cara, essa minha vida aqui, eu tenho 2 semanas de folga das filmagens, né? Uma semana, mas eu fico em casa e continuo ajudando no roteiro, enfim, todas as coisas que preciso de informação ufológica, inclusive. Sim. E aí não tem dia, não tem horário.
É a hora que eles estão trabalhando. Meus colegas estão trabalhando em Porto Alegre na edição já da série. Tá Então, certo, nós ficamos muito felizes de saber por essa nova iniciativa aí, bacana demais. se Deus quiser, vai ser show de bola, Tasca. Vai ser muito Oh, que bacana. maravilha, que maravilha. Vamos Parabéns. levar a ufologia brasileira a outro patamar. Ah, com certeza a ufologia brasileira é modelo para o mundo, né? É, o Porque pessoal gosta, viu? nunca houve no mundo uma operação prato. É verdade. Teve outras É operações. a única, não tem comparação. Sabe o Verdade. que é estranho, Tasca? É o seguinte, e eu já fiz essa reflexão com o Rafael. Os canais, assim, pequenos, que nem o meu tá desde 2010, cara. Eu tenho um vídeo, o primeiro vídeo que eu coloquei, daquela pesquisa das fotos e tal, ele pegou 250 mil visualização. Pô, bastante. Era para estar pelo menos aí, eu vou jogar por baixo, uns 50 mil inscritos. Quantos é que Mas e tem por hoje? que tem 1.800, 1.900? Mas o que acontece? É isso que nós estávamos refletindo com o Bala. Outros canais, não é só eu, é o mesmo fenômeno. Onde a gente fala da ufologia raiz, essa ufologia que nós estamos conversando aqui, esteja eu certo ou errado, não importa. Essa Eles não querem conversa... ouvir. Hã? Esse aí eles O não querem pessoal- ouvir, né? Na verdade, eles não querem ouvir. O Não, pessoal eles não gosta querem, muito do. sabe? É ouvir essas histórias da casuística mundial. Cara, é as histórias mais... É isso que é o que forma a ufologia. É esses assuntos, assim, e a ufologia mundial, ela é rica demais. Meu Deus, se o cara for querer falar de tudo, ele vai ficar doido. A ufologia brasileira é super rica também, ela aqui, super rica. Não, mas se eu contar o mundo, Bala, você imagina, não existe live que aguenta falar de todos os casos da ufologia mundial, né? Não, por isso que eu Ela é acho que tem muito assunto rica, para todo muito, mundo, né? muito, muito rica. Então, o que acontece? O que eu digo assim não é tristeza, nada. Eu acho o seguinte, aí você vê como é que é o interesse das pessoas. Elas preferem, tipo, um vídeo ali, qualquer de um UFO, que nem sabe a fonte de onde saiu o vídeo, não foi feita observação nenhuma, foi só colocado o vídeo e tal, nem data tem. Tem um vídeo que um camarada colocou ali, depois eu corrigi ele, eu falei assim, ó, esse vídeo é de 2012, é falso. Tem um vídeo de um extraterrestre apertando uma mão num cara, ele é famoso pra caramba, sabe? Você já viu esse vídeo? O camarada tá Não. aqui, você já viu já, Val, você não lembra. O camarada tá meio no escuro, meio na claridade, assim, e tem um extraterrestre, um Grey, de pé de frente pra ele, e ele faz assim com a mão, ele dá a mão e meio que se cumprimentam, sabe? Eles estão conversando. Eu sei qual é. Tem o ET Sabe Bilu qual que- também lá no meio do mato. Busquem conhecimento. Então, ó, para encerrar, eu vou mostrar uma coisa inédita aqui. Tá? Falou em Bilu aí, o Tasca. O Tasca, tu vai ficar apavorado. Deixa eu só aqui. Eu tenho aqui a gravação não é a Bilu, mas o mesmo lugar, os mesmos caras fazendo um contato no mesmo lugar que o Bilu sempre está, com outras duas entidades, certo? Mas eu vou... Vai falando aí que eu vou achar o que eu Esse eu vi. quero ver. Esse eu quero ver. Inédito, cara. Ninguém tem isso. O ET Bilu da Terra Convexa. Esse aí. Eu tive que estudar esse documentário porque eu defendi o Gevaer no Tribunal de Justiça do Paraná. Ah, foi? Fui, eu fiz a defesa do Geva, porque vamos dizer assim, o humano por trás do Bilu fez uma queixa-crime contra o Geva. Que tal? E aí... Pô, então tu tinha que ter esse vídeo aqui. Velho. O juiz não aceitou a queixa-crime, rejeitou, aí o ET Bilu recorreu para o Tribunal de Justiça. Aí eu fui lá no julgamento, Alexander, chefe. E aí? Eu fiz uma sustentação oral. A hora que eu falei, ficaram os desembargadores tudo assim de orelha em pé, sabe, de olho arregalado. Mas o que esse cara tá falando aí? Assim, que porra é essa? Ficou todo mundo espantado. E no final, claro, né, foi absolvido, lógico, não tinha nada a ver. Viu? Sabe quando que eu desconfiei
que eu não acreditava muito, né? Mas sabe quando que eu falei assim, cara, isso daí não é alienígena nunca na minha vida. Foi quando aquele pessoal do ICQ, como é que era o nome daquele canal lá? Isso aqui. ICQ, né? Eles foram lá no mato, e daí quando ele quis, tipo assim, confrontar o Bilu, para que o Bilu se apresentasse, mesmo não ficasse lá escondido, o Bilu disse assim, vai tomar naquele lugar. Eu falei, aí você acabou comigo. Apelou. Aí Não, já era. Daí, aí eu lembro ele falou, vai tomar, sabe? Fala pros caras, vai tomar no cu, ele disse, o Bilu. Daí eu falei, poxa, aí os cara me acabaram daí, rapaz. Se ele Eu falasse falei, assim, vai tomar no nariz, aí podia ser uma coisa mais, tipo, não, nem isso, né, alienígena. cara? Porque como é que você vai imaginar, cara, que um alienígena vai falar essa bobagem, essa coisa Ai, humana, meu sabe? Deus. Hein? Ah, isso aí E o foi o pior de maior. tudo que tem gente que ainda vai nessa vibe, né, cara? E ainda tem um estudo, sabia que tem um estudo do nome dele? Tem um O estudo. Giva me contou qual é a origem desse nome, Bilu. O nome diz que vem do tal de Balaal, um troço assim lá, Não, não sei da não, onde. não, não é nada disso, não. O Gevaer que deu esse nome Bilu. Por quê? Porque era o gato dele chamado Bilu. Aí ele falou: esse aí é um extraterrestre igual o meu gato Bilu. E daí virou ET Bilu. O Giva me contou várias vezes essa história, várias vezes. Pois é. Então, assim. Eu tô tentando achar agora aqui, só porque eu falei, eu não tô achando esse troço. Mas eu tenho um vídeo de anos, bem anos atrás, antes de ter surgido o Bilu, onde eles faziam contato com 2 extraterrestres no mesmo lugar, na mesma turma. A voz é a mesma, só que tinha outros nomes, os ET. E aí, então, eles faziam essa pantomima toda lá e tal, mas não aparecia ninguém, era tudo no escuro e aparecia aquela voz. Quando eu vi o vídeo, eu disse, cara, essa voz aí é do ET Bilu, mesma voz, cara. Os caras não se deram trabalho nem de mudar a voz. Mas eu garanto que a mensagem central era uma só: busquem conhecimento. Isso aí. Conhece a imagem aí, pessoal? Achou. Conhece a imagem de qual caso é? Eu não estou olhando agora eu estou procurando. Essa eu não conheço não, hein? É aquele caso russo, que a nave desceu de dia praticamente, quase no meio da cidade lá, e desceu um robô. Eu não conheço esse, não. Veronese? Das crianças lá, lembra? Tchê, mas olha que sacanagem, eu tava com o troço aqui, meses aqui para mostrar esse troço, e agora eu vou procurar e não acho. Vou ter que dar uma apagada na cara dessa turma, né, chefe? Não, porque eu tava para editar o vídeo aqui, porque ele tá muito comprido, né? Tá muito longo, para mostrar na minha live. Diz, pessoal, tá aqui, mesmo ET Bilu, mesma conversa fiada, mas 10 anos antes. Quer dizer, os caras já passavam a perna na galera já 10 anos antes do Bilu aparecer. Nossa, essa também não conheço, não. Um ET, como é que chama? Um dadinho? Eles chamam... do Voronezh. O Voronezh, né? Caso Voronezh. Desceu esse daí parecendo um robô aí, tirado aí dos Star Wars, hein? Parei que eu não tô vendo. Sim, eu fiz os desenhos desse caso. Esse é estranho mesmo, bem estranho. É muito... Tem casos na ufologia muito bizarro, né? Mas eles estão classificados como isso, né? Casos bizarros. É bizarro para nós, né? Que nós, a partir do nosso ponto de vista, de referência. Claro, né? Lógico. Para eles, nós somos estranhos. Sim. É aquela velha história, né? Não sei quem foi que contou uma vez. Segundo o nosso amigo John Lear, ele diz que 90% são hostil, né? Mas a hostilidade dele não é assim, chegar batendo, entrar em luta corporal. Ele quis dizer o seguinte: hostil no sentido de que eles não têm empatia, eles não estão nem aí para você. É nesse sentido que eu quis dizer.
Então, pouco se lixando se amanhã a pessoa vai comer, se vai ter dinheiro, não sei o quê. Mas Então, essas nem são aí. algumas raças, né? Porque outras são bem mais empáticas, né? Eu acho que a maioria é hostil nesse sentido aí. A maioria é. Não estou dizendo que ela vai já entrar em luta corporal, mas Aqueles que valorizam mais, vamos dizer assim, a ciência e a tecnologia em relação à moralidade, né? Porque, por exemplo, os Greys, quando eles fazem aquelas abduções, aparentemente eles não têm sentimentos, né? Então, é como nós chipamos os animais, aqui os golfinhos, tartarugas, como nós tratamos os insetos, por exemplo, é como talvez algumas raças mais evoluídas científica e tecnologicamente nos tratam também. e daí, esse caso, esse assunto em 2027 for confirmado de verdade, Ah, eu, mas eu, viu? Eu só acho o seguinte, Flori, eu não boto fé nisso, não. viu? Eu acho o seguinte, não, mas mesmo assim, como dizem aí, né? Vai que, né? Vai que dessa Vai que. vez. Mas digamos que venha. Só que eu tô pensando em outra coisa, que ninguém reparou ainda. Sabe toda essa casuística? Vamos remontar aí, talvez aí 1000 anos, 2000 anos, esse contato, esse contatismo e não sei o quê. Será que essa galera já não foi lá para esse mundo deles contar o que está acontecendo na Terra e dizer, ó, vocês têm que vir dar um jeito aí. E daí Eu não creio talvez, muito nessa tese, não, hein? aí esse período seria o tempo que seria de retorno, de, digamos assim, dentro de um padrão que nós reconheceria de voo de uma nave, né? Viajando não sei quanto, demoraria tanto tempo. Vamos dizer assim, demoraria 1000 anos. Ou desde a época de Cristo ali, vamos, sei lá. É só hipótese, né? Só estou Eu dizendo assim uma ideia para uma ideia, entendeu? Mais ou acredito menos para a mais, gente mais. mensurar. Sim, entendi. Na primeira diretriz de Star Trek, não interferência. Eu vou muito nessa vibe da não interferência. E eu já digo mais, essa não interferência para mim é coisa de quem viaja no tempo. Então eu sempre forço essa teoria, eu gosto muito dessa teoria. Não, porque Porque nós mandamos muita coisa para fora, sabe? Nós mandamos muita informação. Esses caras estão sabendo de tudo sobre nós. Sim, isso Pois concordo é. 100%. Isso daí é um problema sério, cara. Mesmo em Acredito. A Carte eles assistem novela mexicana, por exemplo. Agora, Acho que foi uma boa jogada entregar um disco de ouro lá na Voyager. mas isso Então, aí não é tudo isso que eu precisava. tô falando. Veja, desde ali a década de quanto? De 30, 40, é que os sinais estão no espaço já, de áudio e vídeo. Tanto que aquele filme Contato, que é baseado no livro de Carl Sagan, ele inicia assim, né? Que é uma resposta à primeira transmissão de televisão, que por coincidência demasiada foi lá dos Jogos Olímpicos de Munique, do Adolf Hitler abrindo os Jogos Olímpicos. Uhum. Então, assim, sei lá, né? É tudo especulação. Eu acho que as informações que foram enviadas lá pode nos causar muita fraqueza na nossa defesa posteriormente. Até mesmo a tecnologia que foi enviada. Os caras vão olhar aquilo ali e tá na mão. Esses caras aí estão. Mas é que, chefe, veja, nós temos na casuística ufológica a evidência da presença de várias raças aqui. Se eles quisessem nos subjugar pela força, teriam feito já. Já teriam feito. Tá, então eu vou te Mas colocar. e a outra raça? E a outra raça penso. que ainda não. Então, mas e a outra que está lá fora e que não tem esse mesmo pensamento? Bom, aí eu entro na ufologia mística. Não existe aí uma defesa planetária? Não sei. O que eu boto para vocês em xeque é o seguinte: será que a gente já não foi dominado essa galera, bicho? Olha, desde que a gente. É um pensamento válido. Desde que a gente conhece a história da humanidade, a gente está sob domínio de alguma coisa, de uma inteligência maior. Que eles chamam de deuses, que eles chamam disso, chamam daquilo.
Não sei, para mim nós já estamos dominados faz muito tempo. E a gente acha que está livre. É um conceito válido esse, uma ideia válida. Presença silenciosa. Presença silenciosa. Os negros estão fazendo o que querem com a gente. Tanto é que eles vêm, sobe, desce, faz o que eles querem. E tem gente que diz até hoje, que diz que os carinhas estão aí, né? Caminhando entre nós e nós. É o David Jacobs tem essa tese, né? Eu particularmente também tenho, viu, Tasker? E eu desconfio. Eu desconfio que nós já estamos com essa galera aí faz tempo também, de boa. Eu desconfio quando aparece alguém, tipo, fazendo um procedimento de cura, essas coisas que é comprovado que essa pessoa... Eu desconfio desses caras. Esses caras, não estou dizendo que ele é literalmente, mas que ele é alguma coisa envolvida nessas paradas aí. O humano por trás do ET Bilu estava vendendo um artefato fabricado sob orientação alienígena que curava qualquer doença. Isso eu sei porque uma pessoa veio conversar comigo em 2019 me relatando essa situação. Então, aí é a picaretagem na mais pura expressão. Exatamente. Tudo é uma situação, né? Uma situação aí que... Pessoal, eu quero ir jantar agora, viu? Então, eu também vou... Já vamos encerrar, né? Praticamente. Então, deixa os teus contatos aí, pessoal. Sim, Pode passar aí teu Insta. Então, eu primeiro, depois o chefe aqui, ó. Eu convido todo mundo que está nos assistindo a conhecer as redes sociais do Patovni. Nós temos um site, patovni.com.br. Ali o pessoal não só conhece o nosso grupo, como pode também baixar gratuitamente as 8 edições da nossa revista Cosmovni. É uma beleza, vale a pena, pessoal. Temos um TikTok que anda bombando, por último, do Patovni. Temos o nosso canal no YouTube. Pessoal, convido vocês de coração a conhecer assim o nosso trabalho. Tem muito conteúdo de excelência, de qualidade. E quero agradecer aí ao Alexander, né, ao pessoal que esteve conosco, ao chefe Bala, que é um amigo muito querido também, e a quem está conosco até agora, por essa oportunidade, porque a gente sempre engrandece, edifica, ficar assim, conversar com pessoas de tão alto nível. Vida longa e próspera. Isso aí, Rafa. Até me engasguei, porque toda vez que eu vejo esse sinal aí, que foi criado pelo Leonard Nimoy, na verdade, nem foi pelo diretor da série, nem o escritor, né, foi dele. Inclusive, ele conta essa história no documentário, acho sensacional. Ele não imaginava que ia ir tão longe esse sinal. E hoje é o símbolo dos nerds, né? O símbolo da nerd power, uma coisa que eu era chamado quando eu era jovem, e ser nerd na época que eu era jovem era ser uma pessoa totalmente maluca da cidade, né? O louquinho da cidade. Ou seja, uma pessoa que era à margem de tudo numa sociedade como uma cidade que eu vivia, que era General Câmara. Mas eu aprendi também com um cara lá de Pato Branco, um tal de Frei que tinha lá, Filipinho Alves, que a gente não se deve deixar dominar pelas coisas e, de fato, a gente tem que ter essa tranquilidade para que a gente possa um dia ter contato com essas inteligências que estão bem pertinho da gente. Eu agradeço o convite ao Alex Lima, é um prazer estar aqui com você. O teu canal aí, Bala, passa aí. Meu canal, cara, o canal vai mudar um ano que vem, mas por enquanto é o Neus Ufologia, NEUS, Núcleo de Estudos Ufológicos Santa Cruz. Neus Ufologia tem a live toda quinta-feira enquanto eu estou por aqui. Quando estou em viagem agora, infelizmente eu não consigo fazer a live, mas eu trago algumas coisas das viagens aí. Apesar de ser tudo meio secreto, a gente dá umas pinceladas aí. Sim, em breve nós estaremos aí com um negócio chamado Esquadrão UFO. Em breve, não percam. Alex Lima está com a gente no Esquadrão UFO e vai bombar, vai ser o divisor de águas aí na comunicação da ufologia. Valeu, pessoal. Boa noite a todos.
Pessoal, quero agradecer a presença de todos os amigos da ufologia. Sejam bem-vindos a QG UFO e até a próxima.